Um grande abraço a você que ouve futebol na maior rede de rádios do Brasil e que a partir de agora acompanha o clássico carioca entre Vasco da Gama e Fluminense. Estádio Newton Santos é o palco deste jogo. O Vasco vivendo um momento ruim, já há algum tempo tentando escapar do rebaixamento para a Série B, pegando o Fluminense embalado, vai bem na Copa Libertadores, quer também melhorar o seu desempenho jogando o Campeonato Brasileiro. É dia de clássico no Rio de Janeiro. Estádio Newton Santos é o palco de Vasco e Fluminense. Bola rolando às 4 da tarde. Você se liga em mais uma grande transmissão com todo o time Bandeirantes. Vamos aos destaques do jogo. O do Vascão da Gama, o Vasco do Ramon Dias, para o jogo que começa em 18 minutos. Alô, Pedro Ramiro. Tudo bem, Canhão? Um abraço para você, um abraço amigo ligado na Rádio Bandeirantes. Está em busca da reação necessária para sair da zona de rebaixamento. O Vasco da Gama, que nesse momento é o 18º colocado com 17 pontos. E chega no clássico em um momento menos conturbado em comparação com algumas semanas atrás. Mas ainda assim impressionado. A vitória do Bahia na rodada, que acabou derrotando o time do Coritiba fora de casa, torna o caminho mais difícil. Pode significar uma distância de 8 pontos para o primeiro time fora do Z4 no que depender do resultado deste clássico de hoje. Inclusive o técnico Ramon Dias tem alguns problemas para a partida, mas pelo menos tem o seu principal jogador até então na temporada, o Verratti atuando como titular na partida de hoje. Até então, 5 partidas do argentino neste ano e 3 gols marcados, Canhão. E o destaque do Fluminense, Pedro Ramiro. O Fluminense que hoje não terá o técnico Fernando Diniz no banco de reservas porque está suspenso. Inclusive o treinador que esteve com a seleção brasileira, mas já voltou ao Brasil, obviamente estará no estádio do Maracanã para acompanhar de longe, apenas nas tribunas por lá, esse time do Fluminense, que não perde há 5 jogos nessa temporada. Inclusive está embalado depois da classificação para as semifinais da Copa Libertadores, onde vai pegar o time do Internacional. O técnico Fernando Diniz, claro, vai contar com o Germancano como titular na partida de hoje. Atacante que já foi do Vasco da Gama e que atuou de 2020 a 2021 no seu rival. E um detalhe, o Fluminense não perde para o Vasco desde antes da pandemia, há mais de 4 anos, em julho pelo Brasileirão de 2019. Desde então, são 4 vitórias e 4 empates. O destaque da opinião da Bandeirantes para Vasco da Gama e Fluminense. Alô, Alexandre Pretzel. Grande abraço, meu caro Canhão, um abraço ao Ramiro, a toda a nossa equipe técnica. Olha, se a gente for pegar as duas escalações que já saíram, e o Ramiro vai confirmar, não dá para comparar um time com o outro, né? O Vasco gastou os tubos e não tem time. E outra, se o Payet está no banco e tem a mínima condição, o Payet tem que jogar, porque tecnicamente ele é melhor que todos os relacionados do Vasco da Gama. Então o Vasco precisa ganhar o jogo e a escalação que vai entrar em campo: Zé Gabriel, cara, Piton, Léo, Puma, Praxedes. Ah, mas eles não estão jogando mal no Vasco, sim, mas com todo respeito. Hoje, se o Vasco ganhar, é zebra. Fluminense completo, valorizando a Série A como tem que ser e já preparando o time para a semifinal da Libertadores. Vasco pode ganhar, Canhão, e quebrar esse mini tabu de 4 anos? Pode, mas nada indica no momento. Se o Fluminense botar a bola no chão e jogar o que sabe, o Flu é favorito, Canhão. Faltando 15 minutos para o início do jogo no Newton Santos, 15 para as 4, marcando o 5º sinal Bandeirantes, horário de Brasília. Tem Vasco e Fluminense. Vamos aos outros destaques. Rio de Janeiro, já no clima da decisão amanhã. Primeiro jogo da final da Copa do Brasil entre Flamengo e São Paulo. Amanhã, Ulisses Costa comanda o time da Bandeirantes. Alô, cidade maravilhosa. E o destaque do São Paulo, Paulo do Vale. Fala, Canhão. Estamos aqui, ó, esperando a chegada do São Paulo, que se despediu após o treinamento com muita festa, sem precedentes. O que a torcida do São Paulo fez após a última atividade do Tricolor Paulista. A gente já está aqui no aguardo da chegada da delegação, que terá Arboleda. Participou parcialmente da atividade. Fica como dúvida para o duelo de amanhã. Vai passar por alguns testes
mas num primeiro momento está à disposição de Dorival Júnior. O São Paulo deve chegar por aqui no final da tarde, início da noite na cidade do Rio de Janeiro, para a decisão de amanhã contra o Flamengo no Maracanã, Canhão. São 15h46, Paulo do Vale está ao vivo e segue ao vivo com a gente do Rio de Janeiro. Você que está vendo a nossa transmissão no nosso canal no YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, está ouvindo e está vendo o Paulo do Vale. Onde é que você está agora? Em que região do Rio você está, Paulo do Vale? Eu estou neste momento a caminho, o São Paulo vai ficar, Canhão, na Barra. Eu estou a caminho aqui já de encontrar a delegação do São Paulo, que deve chegar, já está voando, pelo menos segundo aqui os meus cálculos, né? O time chegou a cerca de 40, 50 minutos no aeroporto, depois de grande festa. Então, dentro de 1 hora mais ou menos, o São Paulo deve estar desembarcando aqui no Rio de Janeiro. Eu estou por enquanto aqui em Copacabana, mas já a caminho do encontro da delegação do São Paulo, viu, Canhão? Aproveita e emenda um destaque do Flamengo, que chega para essa final com o clima pesado, né, Paulo do Vale? Muito pesado, sem o Arrascaeta, né? Está fora da partida, um dos principais jogadores do Flamengo. E a informação é o seguinte, Rogério Assis. Sampaoli realizou hoje a última atividade do Flamengo e testou um time com Pedro e Gabigol entre os titulares. Muito provavelmente, então, a dupla de atacantes amanhã entre os titulares contra a equipe do São Paulo, viu, Canhão? Paulo do Vale vai voltar durante toda a programação. Abraço, PDV, direto do Rio de Janeiro, já no clima da grande decisão da Copa do Brasil. Amanhã o primeiro jogo, Ulisses Costa transmite às 4 da tarde, a bola vai rolar. A gente continua girando os outros destaques. Vasco e Fluminense jogam já. 11 minutos para começar do Rio de Janeiro, no Newton Santos, Vasco e Fluminense. Ontem o Verdão jogou. O destaque do Palmeiras, Gustavo Soler. Fala, Canhão, um abraço para você e para todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Com a vitória de ontem do Palmeiras 1-0 para cima do Goiás, o Verdão agora procura secar o Botafogo para manter a distância em 7 para o líder da competição nacional. Durante a comemoração do gol da vitória contra o Esmeraldino, o Breno Lopes mostrou o dedo do meio para a torcida alviverde. Mas o técnico Abel Ferreira falou que é normal perder um pouco a cabeça e que o importante foi sair com os 3 pontos. No Corinthians, o principal destaque qual é, Bruno Miliozzi? Corinthians que deve ter o retorno de titulares para o duelo contra o Grêmio na próxima segunda-feira. Neoquímica Arena, Renato Augusto, Rojas, Fagner e Maicon são cotados para voltar à equipe titular na próxima rodada. O Timão terá problemas na zaga, já que Gil e Bruno Mendes tomaram o 3º cartão amarelo e estarão suspensos na próxima partida. E no Santos, hein, Felipe Melo? Tudo bem, Canhão? Grande abraço para você, para todo mundo. O Santos segue a preparação para o jogo decisivo contra o Bahia. A partir de agora, tudo é decisão, principalmente jogos contra times que estão na parte de baixo da tabela, como o Bahia, que também luta contra o rebaixamento. Marcelo Fernandes vai comandar o Santos na segunda-feira. A diretoria ainda não definiu quem será o treinador, se Marcelo Fernandes vai continuar até o final da temporada ou se vai buscar um outro nome no mercado. O Santos analisa as opções. Para o jogo desta segunda-feira, Mendonça, com lesão na panturrilha, é desfalque confirmado. Por outro lado, Soteldo volta de suspensão e pode reforçar o Peixe no jogo contra a equipe de Salvador. Agora o jornalismo com Vitor Lupato. Fala, Canhão, muito boa tarde para você, para todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. O Ministério Público Federal pediu a prisão preventiva dos 3 agentes da Polícia Rodoviária Federal apontados como envolvidos na morte de uma menina de 3 anos. Heloísa dos Santos Silva foi baleada durante uma abordagem em Seropédica, na Baixada Fluminense. Ela esteve internada por 9 dias, mas não resistiu a uma parada cardiorrespiratória na manhã de hoje. Um dos policiais, Fabiano Menacho Ferreira, admitiu ter feito os disparos. No plantão da Bandeirantes, Bruno Miliozzi.
Em um sabadão movimentado de futebol no Brasil e no mundo, Canhão, porque além de Vasco e Fluminense, mais tarde às 9 horas da noite, temos Atlético Mineiro e Botafogo entrando em campo, o líder visitando a Arena MRV, que segue com problemas sérios no gramado. Pela Série B do Campeonato Brasileiro, já tem bola rolando 0-0 entre Criciúma e Mirassol. Hoje ainda tem Botafogo contra Atlético Goianiense, Sampaio Corrêa pegando a Chapecoense e o Juventude recebendo a equipe do CRB. Destaque também do futebol internacional, dia de Premier League, com uma grande manhã de Richarlison pelo Tottenham, voltou a marcar o centroavante da seleção brasileira, marcou dos acréscimos, ainda deu uma assistência, o Tottenham virou o jogo sobre o Sheffield com gols no finalzinho, 2-1 no placar, o Manchester City venceu o West Ham, placar de 3-1, também tivemos o Liverpool fazendo 3-1 sobre o Wolverhampton e o Manchester United perdendo em casa para o Brighton pelo mesmo placar, 3-1. Dia também de clássico em Milão, goleada, Inter enfiou 5-1 no Milan, além disso a Juventus venceu o Lazio por 3-1, nesse momento Napoli e Genoa empatam placar de 0-0. Daqui a pouco tem Barcelona em campo, 4 horas da tarde contra o Betis no Camp Nou. Os destaques desse sabadão de futebol no Brasil e no mundo, Canhão. Sabadão de futebol com a Bandeirantes mostrando Vasco e Fluminense clássico no Rio de Janeiro. Estádio Newton Santos já com um grande público para ver a bola rolar já. 4 da tarde na maior rede de rádios do Brasil com todo o nosso time técnico em campo. Mesa de som Michel Lopes, na central técnica Beto Rebeque, no suíte de imagens youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial Alain Marcel, no digital Ana Carolina Galeano. Vasco e Fluminense, mais destaques do jogo no Rio de Janeiro e já as confirmações dos times. Pedro Ramiro. E se tem alguém que está bastante confirmado nesse Vasco da Gama é o Verratti, atacante argentino que desde que chegou tem sido peça fundamental. Atleta de 34 anos que fala no microfone da Rádio Bandeirantes. La verdad que muy bien, me han dado mucha confianza desde el primer día. Se ha notado un cambio en el funcionamiento del equipo, se ha notado un cambio en el día a día en los entrenamientos. Desde que yo llegué percibí eso, una evolución en el equipo. Ya venían de 2 semanas o 3 semanas de trabajo, de adaptación con el nuevo cuerpo técnico y la verdad que es muy gratificante ver el equipo que evoluciona. Creo que pudiésemos tener algún que otro punto más del partido con Palmeiras, pero bueno, venimos haciendo muy bien las cosas, sabemos que faltan 17 finales todavía, es la única manera de lograr el objetivo, es tomarse cada partido como si fuese una final y creo que este equipo y este grupo está preparado, pues está trabajando de una manera muy seria y muy comprometida. Tá aí a palavra do Verratti, atacante argentino importante e fundamental para o técnico Ramon Dias. Por outro lado, o Fernando Diniz, que hoje não estará no banco de reservas e vai ter o Eduardo Barros por lá, tem como peça fundamental o zagueiro Nino, que projeta esse duelo, esse clássico contra o Vasco da Gama. É um clássico, sempre as coisas se igualam, a gente sabe que é um jogo à parte, um jogo que tem um sabor especial para a nossa torcida. A gente está muito focado também em crescer na tabela, subir na tabela, conquistar o máximo de ponto possível. E a gente sabe que esse jogo é muito importante para todas as nossas pretensões no campeonato e muito importante porque é um jogo especial, tanto para a gente como para a torcida. Tá aí a palavra do Nino, jogador inclusive que em muitos momentos é convocado até pela própria seleção. Ele teve um período que foi convocado, depois substituído por conta de uma lesão, mas é um cara que foi muito sondado até nessa janela de transferências. Um clube árabe chegou a ter uma possibilidade de tentar contratar o Nino, mas inicialmente o time do Fluminense acaba recusando. O Besiktas fez uma proposta também, outro time que estava interessado, o Fluminense foi lá e recusou. E havia até uma informação de que o time do Liverpool, da Inglaterra, teria o interesse na contratação do Nino, jogador fundamental e que está no Fluminense desde 2019. Ele foi revelado pelo Criciúma, o clube lá de Santa Catarina. Começou a jogar futebol ali em 2014, teve uma passagem curta pelo Sport e depois acaba sendo revelado pelo time do Criciúma e vai ao Fluminense, está há 3 temporadas por lá. Esse ano são 44 partidas, 5 gols marcados e uma assistência. Agora, ainda falando um pouco mais sobre esse Vasco da Gama, para a partida de hoje vai estrear o terceiro uniforme.
aliás, com as cores, a cor preta, completamente preta, e fazendo uma homenagem, claro, àquele time histórico que a gente acompanhou durante um período desse Vasco da Gama, que inclusive é muito elogiado pelo uniforme, por toda a conquista que tem desse uniforme. O Vasco, portanto, estreia o seu terceiro uniforme em homenagem aos Camisas Negras, esse time histórico do Vasco, e cada jogador recebeu uma camisa personalizada com uma carta no idioma do seu país, que explicava essa importância de vestir a camisa do time do Vasco da Gama, criado há muito tempo e que tenta de qualquer maneira fazer história no cenário nacional. Canhão. Vasco e Fluminense, a bola rola já já, com transmissão Bandeirantes. Vamos escalar os times, começando pelo Vasco da Gama, Pedro Ramiro. Vamos todos cantar de coração, a cruz de Malta é o meu perdão, tu tens o nome do herói. O time 4 vezes campeão brasileiro e quer escapar de vez da possibilidade de rebaixamento. Vai a campo escalado com Léo Jardim no gol, que veste a 1. No setor de defesa, o uruguaio Pumita Rodrigues, que tem a 2. Léo Pelé, o capitão do time, veste a 3. Maicon Gorovzaga tem a 4 e Lucas Piton meia dúzia. No meio de campo, 18 Paulinho, Praxedes tem a 21, 23 Zé Gabriel, além de Marlon Gomes, que tem a 25. O ataque com 31 Rossi, 99 Berrete. Este é o time do técnico Ramon Dias, escalado para a partida de hoje, Canhão. E na reserva, Ramiro. Banco de reservas para o técnico argentino tem Ivan, Alex Teixeira, Sebastião Ferreira e Paier. Gabriel Peck, Orelhano, Miranda e Zé Vitor. Serginho, Matheus Carvalho, Barros e Paulo Henrique. Todos à disposição do técnico Ramon Dias. Agora o Fluminense, Ramiro. Sou tricolor de coração, sou do clube tantas vezes campeão. Do time tetracampeão brasileiro, que quer, obviamente, tentar cutucar o líder do campeonato, o Botafogo, um dos seus grandes rivais. Vai a campo escalado com Fábio no gol, que veste a 1. No setor de defesa, o lateral direito Guga veste a 23, a dupla de zaga Nino, capitão do time, tem a 33, Marlon veste a 4 e Marcelo, histórico jogador, veste a 12 desse time do Fluminense. No meio de campo, 7 André, Alexander tem a 5, John Arias 21 e 11 Keno. No ataque, a dupla 9 John Kennedy e 14 Germancano. Na reserva do Fluminense, Pedro Ramiro. Opções para o hoje técnico e auxiliar de fato, Eduardo Barros. Tem Pedro Rangel, Martinelli, Felipe Andrade, Ione Gonzalez, Diogo Barbosa e Léo Fernandes. Lele, Thiago Santos, Giovani, David Braz, além de Lima e Daniel. E a arbitragem de Vasco e Fluminense no Nilton Santos, Pedro Ramiro. Arbitragem de São Paulo, Rafael Klaus apitará essa partida e será auxiliado por Danilo Ricardo Maniz, também de São Paulo, e Neuza Inês Bach. O quarto árbitro é Felipe Gonçalves Paludo e o VAR de responsabilidade de Daiane Muniz. Já já tem bola rolando, Clássico Rio de Janeiro, estádio Nilton Santos, 28 graus a temperatura. Opinião Bandeirantes para o jogo no Rio de Janeiro. Um lá embaixo fugindo do rebaixamento, o outro, muito bem, é claro, vivendo um ótimo momento na Copa Libertadores, mas tentando subir também no Campeonato Brasileiro. Alexandre Pretzel, opinião Bandeirantes. Meu caro Canhão, gramado sintético. E a torcida do Vasco não foi, né? Eu achei que a torcida do Vasco ia lotar o Engenhão, já que houve muita polêmica sobre o local do jogo, né? O Vasco não queria jogar em São Januário, até porque tem o problema também da barreira do Vasco, que é um preconceito gigantesco das autoridades, e não permitir que, no momento, o Vasco cedia os seus jogos lá também, né? E aí, para ganhar mais renda e mais público e ter até um pouquinho mais de repente, qualidade técnica e ter mais apoio, o Vasco conseguiu jogar no Engenhão com a cedência do Botafogo, né? Já que o Maracanã está com o gramado sendo arrumado e preservado para a decisão de amanhã entre Flamengo e São Paulo para a Copa do Brasil. Eu repito, nada contra o Vasco, viu? Eu gostaria muito que o Vasco não fosse rebaixado, mas o Vasco gastou muito dinheiro e quando contrata o Paier, eu vou bater nessa tecla, o Paier fica no banco,
alguma coisa está errada. Ou realmente ele deve estar muito mal fisicamente para não aguentar 30 minutos em campo. Em condições normais, eu acho que o Vasco é um franco atirador. O Fluminense realmente é superior. E só sobre gramado sintético, essa semana, a NFL, né, Ramiro? Acabou vetando todos os gramados sintéticos na sua principal liga de futebol americano, depois da lesão do tendão de Aquiles do Aaron Rodgers, quarterback do New York Jets, né? Então, um cara de 39 anos rompeu o tendão de Aquiles e chega de gramado sintético nos Estados Unidos. Canhão. Começa Vasco e Fluminense no Newton Santos. Eu e você, ligados pela mesma emoção do futebol. Bandeirantes, a maior rede de rádios do Brasil. O Vasco ataca, Marlon Gomes, Piton levanta na grande área. Nino rebate, manda para fora, sobra a volta aqui atrás ainda. Que não põe o pé, a defesa trava, recuperação, volta. Aqui atrás cai com o time do Vasco da Gama. Paulinho vira a jogada com o Zé Gabriel, que toca para a direita com o Puma. Puma, linha de fundo, levanta na grande área. Rossi tira a marcação aqui atrás. Rebate para fora essa bola da grande área. Marlon toca para fora, ela vai para fora pela linha lateral. Arremesso para o Vasco, Paulinho ia cobrar. Já pega a bola e já remessa. Sai atrás com o capitão Léo, que domina pelo meio do campo. 40 segundos de Vasco e Fluminense. Aqui atrás, troca passes do Vasco da Gama com os zagueiros. Léo abre a jogada lá do esquerdo. Passa na ponta esquerda, bem aberto. Perde a bola para Chetes. Para Chetes, volta a bola. Dá para Léo ainda. Tomou pressão por baixo. Toque para fora. John Kennedy vai na marcação com o Léo, mandando para fora de bico pela linha lateral. Arremesso para o Vasco da Gama cobrar. 1 minuto de bola rolando no clássico no Rio de Janeiro. Parte à frente o Vasco da Gama, domina a jogada pela direita. Zé Gabriel tentou passe à frente para Verrete, sobe na marcação, Nino põe o pé primeiro que ele, vai na bola marcando Verrete em cima, toca para fora, arremesso lateral, é pro Vasco da Gama. Piton para fazer a cobrança, 1 minuto 30 segundos, primeiro tempo, já cobrou para trás aqui a Léo mais atrás, começa com o goleiro, toca a bola, Léo Jardim, goleiro do Vasco, limite da grande área, toca Maicon pela direita, marca em cima dele, Germancano, dá na direita, abre a jogada para Puma, domina Puma Rodrigues, gira, marcado, Keno em cima, toca para a ponta, a bola vem desviada pela linha lateral, evita aquela cena na beirada do campo pela direita, que atrás o Rossi, toca na ponta, defesa trava, volta a recuperação com o Vasco, tenta a finta, trava, marcação espirrada, bateu no Verrete, ficou na meia direita, vem o Vasco da Gama, tentou a jogada, abertura feita na esquerda, Marlon Gomes, tá na área, rolou pra Piton, bateu, lançada, a bola vai pra escanteio, Guga manda pra fora, é lateral, aliás é escanteio, e é pro Vasco na esquerda, Ramiro. Time que começa com alta intensidade nesse início de partida, vai pro campo de ataque, o time do Vasco da Gama, o árbitro manda voltar, porque cobrou rápido demais, sem autorização, Piton na bola lado esquerdo. 2 minutos, o Vasco vai para cima e ganha escanteio com 2 minutos de jogo para a grande área. Léo, Maicon, zagueiros, autorizado o Piton. Você já ouve o torcedor do Vasco incentivando o seu time. Beto Rebeck na central técnica, o som do Newton Santos para você, para fazer cobrança. Piton, pé esquerdo na grande área, todo mundo enroscado em todo mundo. Klaus vai lá daquela enquadrada geral, agora sim vai autorizar a cobrança de escanteio. Piton, escanteio Vasco, autorizada para Maicon, passa na direita, sobra para Puma Rodrigues. Klaus vai dar uma falta, não vale mais nada. Tem uma falta de ataque, é falta Fluminense, Ramiro. Porque houve um desentendimento entre os jogadores das duas equipes. O Maicon estava por lá e também o outro jogador, Léo Pelé, acaba fazendo uma falta no campo de ataque em cima do Marcelo. 2 atletas fazem falta, bola para o time do Fluminense cobrar. 3 minutos começando o jogo, 0-0 Vasco e Fluminense, Rio de Janeiro. Segurança e conforto em qualquer caminho. Você já sabe a resposta. Amortecedor HG, porque é Nakata. Sai jogando Nino pro Vasco na direita. Tem aberto na direita bem o lateral Guga. Guga recebe a bola. Entrega atrás a Nino. Abre a jogada com outro zagueiro. Toca a Marlon pela esquerda. Marcelo adiantado. Perde um pouco mais à frente. Gira. Toca a Marlon. Vira a passagem com o André. André domina. 3 minutos e meio de jogo. Primeiro tempo. Toca André. André pra direita. Tenta o passe à frente. Nino, zagueiro. Toca na direita. Abre a jogada pela ponta para Keno. Tenta o passe. Linha de fundo. Keno chega. Chutou prensado. Escanteio. Tá marcando o tiro de meta o assistente. O Danilo Manis está marcando o tiro de meta. Vai à loucura o Guga. Tiro de meta. Mas é mesmo tiro de meta. Acertou o assistente agora, Ramiro. Mesmo que o atleta do Fluminense fique bastante revoltado, o Guga, de fato, a bola acaba encostando por último no Léo Pelé, que vai pro pé de ferro e se dá melhor o jogador do time do Vasco da Gama. Vem pra cobrança, Léo Jardim. Torcedor, chegou a hora. No gramado das obras, entra em Campos Fortaços. Na hora de construir ou reformar, vá de CSN Cimentos. CSN Cimentos, os fortaços que constroem o Brasil.
Bola que atrás que o time do Fluminense recuada com o Nino, domina, sai jogando na entrada da grande área, toca para a direita, volta a bola para Guga, entrega do outro lado, Marlon domina, sai jogando, 4,5 o primeiro tempo, pressão do Verrete, vira pela meia direita, toca atrás essa bola, vem na recuperação, toca no meio do campo, o time do Vasco da Gama, pressiona, saída do Vasco, tentou ganhar, recupera a bola, Keno perdeu, o Vasco toma, Marlon Gomes na grande área, Nino, carrinho, botou para fora. Dá o carrinho e manda a bola para fora, escanteio. É pro Vasco na esquerda, Ramiro. E se ele desse um pisão na bola, ele tinha opção na entrada da grande área com o Verrete e também o Rossi passando livre. Escanteio, lado esquerdo, Piton na bola. 5 minutos, primeiro tempo. Escanteio, Vasco manda todo mundo para a grande área. Zagueiros Léo e Maicon lá dentro. O Verrete grandão na primeira trave. Para fazer cobrança, Lucas Piton. 5 minutos, primeiro tempo. Klaus autoriza a cobrança. Piton levantou, Maicon de cabeça. A bola está na grande área. Rebate de cabeça, tira aqui atrás, Alexander. Sobra a volta no meio, Pumita, cabeceia para trás. Toca para trás essa bola, André. Vira para Marcelo, bica. Levanta a frente, tenta o passe para John Kennedy. Vem a marcação de bico. Bota essa bola para fora. Toca para fora essa bola, Pumita. É lateral, é pro time do Fluminense cobrar. Nilton Santos, a bola rola, o relógio não para. 6 minutos é o primeiro tempo. Placar do Clássico no Rio, 23ª rodada no Brasileirão. Vasco e Fluminense empatam em 0-0 pro Dominiosi. Canhão girando o placar da Série B em primeiro tempo movimentado. O Criciúma está empatando com o Mirassol, placar de 1-1. Marcelo Maqueno tomou pressão, brigou, Rossi vai, põe o pé, Pumita distribui a jogada, vem Zé Gabriel, já toma, toca pelo meio, pedem falta os jogadores do Vasco, não houve a falta, tomou a frente, ganha Keno, para John Kennedy, a defesa por baixo, vem na marcação, Zé Gabriel pega a sobrevida que atrás começa com Prachetes, e vira a bola para a ponta esquerda, está jogando Piton à frente para Paulinho, foi na bola, tomou o tranco nas costas, é falta marcado aqui na defesa, é pro time do Vasco da Gama cobrar, peças para carro, bota o caminhão, é na carta. Sabe por quê? Ora, porque é na carta, é tudo azul pela frente. Início de jogo, 6,5, primeiro tempo, Alexandre Pretzel, 0-0, Vasco e Fluminense no Rio. Ganhou 6 minutos e meio de Vasco. Vasco em cima do Fluminense, atacando pelos dois lados, sem permitir a saída tranquila do Fluminense de trás. Olha, um início surpreendente, né? O Vasco entrou para decidir o jogo. O Fluminense me parece que disputa uma partida de primeira fase do Carioca. Um bom início do Vasco. Sai jogando aqui atrás o time do Vasco da Gama com os seus zagueiros. Paulinho domina, Piton atrás, ele volta a bola com o Léo. Léo entrega atrás aqui, entrada da grande área. Já sai jogando, recomeça aqui atrás o Vasco da Gama. Toca Zé Gabriel para Maicon pela direita. Marca em cima dele John Kennedy. Dá a bola para Puma. Trava em cima dele para roubar essa bola aqui. Vai na marcação com dois em cima. Vai desviada, fica no campo ainda. Recuperação atrás é com o Marcelo, rebote. Klaus não pega a falta. Vantagem para o time do Fluminense. 7,5 primeiro tempo, 0-0. Você empresário pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. Rossi vai na marcação, indica essa bola para fora, arremesso lateral, é para o Fluminense cobrar na esquerda, para Marcelo, vai recuando a jogada, serve mais atrás aqui, sai jogando no seu campo, Marlon, zagueiro do Fluminense, toca Nino pelo meio do campo, devolve a bola, já recua, volta atrás, esse passe aqui para Marlon para Marcelo, cercado por Rossi, volta a bola com o Marlon que está jogando pelo meio campo, 8 primeiro tempo, 0-0 Rio de Janeiro, futebol é Bandeirantes, Rádio Bandeirantes Campinas, aperta o time do Fluminense, Guga na direita, para a grande área, a bola vai desviada, passa para o Rodrigues de bico, alivia, levanta a bola para o meu campo, Verrete vai na marcação, Marlon chegou usando o braço, falta, empurrão do Marlon, Klaus ao lado, marca a falta para o time do Vasco da Gama, na CM Capital, você e os seus investimentos contam com alta performance e expertise e a melhor nota de atendimento do mercado, abra sua conta, cmcapital.com.br/Bandeirantes. Loberada, Manuel Zaidan, tá lá, tempo ligado no Triângulo Mineiro, Vasco e Fluminense, a atração desse sábado por aqui, Manuel Zaidan, para você e para toda a galera, para os ouvintes da Bandeirantes, 9 primeiro tempo, 0-0, aqui atrás é Léo, domina o zagueiro do Vasco da Gama, dá no meio, recebe de costas da marcação, o Prachetes, volta a bola para Piton entrega a bola para a meia direita, Paulinho faz o tiro, lança para Maicon domina o zagueiro, já passa pelo meio campo, vai ganhando liberdade, toca na ponta, o passe é forte na beirada do campo, Rossi fecha aqui, dá Pumita, Rodrigues, Pumita tenta o cruzamento, desviado, escanteio.
Tocou na marcação, escanteio na direita. É pro time do Vasco que vai com tudo pra cima, Ramiro. Agora o Verrete recebendo pela ponta direita de campo. O Marcelo corta essa bola. É o terceiro escanteio pro Vasco em menos de 10 minutos. 9 minutos e meio o primeiro tempo. O Vasco segue pressionando. Manda para a grande área outra vez. Zagueiros Léo e Maicon. Para cobrança Rossi. Vem ele com quase 10 minutos. Para a bola Rossi. Levantou para o gol. Tiro de cabeça aqui atrás. Cano ajudando. Rebote. Volta atrás. Marlon Gomes de frente. A bater para o gol. Travado. Foi desarmado. Volta a cobertura na sequência. Klaus apita e marca a falta. Falta pro Fluminense no meio em cima do Alexander. O jogo parado e a galera tá vaiando demais essa falta que é marcada pelo Rafael Klaus. CM Capital, na CM Capital. Você e os seus investimentos contam com alta performance, expertise e a melhor nota de atendimento do mercado. Abra sua conta cmcapital.com.br/bandeirantes. Vicel Lopes, mesa de som com Beto Rebeck na central técnica marcando. Newton Santos, Rio de Janeiro. A bola rola, o relógio não para. 10 minutos e meio agora, primeiro tempo. Largado o Campeonato Brasileiro, 23ª rodada. Vasco e Fluminense, tá 0-0, Bilhose. Girando o placar do futebol internacional, Barcelona em campo tá empatando com o Betis 0-0, mais cedo Valência venceu o Atlético de Madrid por 3-0. E vem de novo o Guga, Fluminense para direita, volta a bola, recupera a jogada, André faz a virada, na esquerda, no peito, domina, Keno, vai no mano a mano, marcado, sai do Puma, Keno, entra na área, vai cruzar, bateu para trás, travou, Maicon na cobertura, rebote e volta para direita, pro Vasco da Gama para Rossi, já bota à frente, passa por Malon, passa pelo Verrete também, volta atrás com o Nino, zagueiro do Fluminense que domina, da André, lindo drible, dois na mesma jogada, que sequência maravilhosa, arranca André, se posiciona, para, Breca, dá Marcelo pela esquerda, levantou pro gol de cabeça que atrás, pitou um tiro, cabeceio no meio, Alexander tenta o passe, passa a bola, não pega a Cano, quem vem lá na recuperação de bola é o Fluminense atrás, mas está marcado, não, o Klaus vai parar o jogo, porque o jogador do Vasco está caído, foi disputa de bola ali, tomou a porrada, o Paulinho está no chão, o Klaus parou para atendimento, a pancada na cabeça, mas a bola é do Fluminense, né, Ramiro? Isso, de fato, a bola é do time do Fluminense, mas o Paulinho sentindo bastante. Há pouco a gente viu o Marlon correndo atrás da bola, atleta de 18 anos, cria aí do time do Vasco da Gama e que tem ganhado cada vez mais oportunidade. São 35 jogos já nessa temporada. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Alexandre Pretzel, são 12 primeiro tempo, segue 0-0 Vasco e Fluminense no Newton Santos. Pretzel. Agora, quando o André botou a bola no chão, que jogador, né? É outro nível. Os jogadores do Vasco sentiram que ele deu 2 dribles e abriu um buraco no meio de campo do Vasco. O Fluminense chegou forte com o Keno pelo lado esquerdo. Primeira bola na área do Fluminense e com perigo, com a defesa do Vasco afastando imediatamente. O jogo é intenso, o jogo é rápido, é dinâmico, mas tecnicamente, né, Canhão? Tecnicamente é um jogo fraco nesse momento. E o Fábio agora fazendo uma homenagem ao Paulo Goulart, goleiro que faleceu ontem, foi campeão carioca em 80. Um jogo contra o próprio Vasco, Fluminense e Vasco na final, gol do Edinho de falta. Eu me lembro desse gol, Canhão. Gol do Edinho da lateral do campo de falta, Fluminense campeão carioca em 80. Ontem, vítima de um ataque cardíaco, acabou falecendo o Paulo Goulart. O goleiro do Vasco o Fluminense, tinha 2 Paulos, o Paulo Vitor e o Paulo Goulart. O Paulo Vitor assume depois a partir de 82. Né? E aí o Paulo Goulart vira reserva. Aliás, se eu não estou enganado, aquele time do Fluminense era Paulo Goulart, Edevaldo, que jogou na seleção e no Inter no Vasco depois. Aí era Tadeu, Edinho, lateral esquerdo, Rubens Galax, que jogava de direito também. Meio de campo, Delei, Mário. Na frente, Mário Jorge, Cláudio Adão, Zezé e Gilberto, o moreno que veio do Atlético Goianiense e foi para o América depois. Esse era o time do Fluminense campeão 80. Reiniciado o jogo, o Fluminense vem na jogada pela direita com John Marias, toca atrás, lança o passe, Alexander, abre como André Anino, toca na esquerda, Marcelo, na grande área, Keno e John Kennedy, Marcelo carrega a jogada, dá lá pela ponta esquerda a bola, para Keno, limpou, cruzou pro gol, Maicon, volta ao cabeceio, tira a bola, sai da grande área, André pega o rebote, transmarcado pelo Verrete, já se posiciona, para, domina, põe no chão, começa com o Nino, vira a jogada pela linha direita, Alexander, dá na ponta direita pro Arias, levanta pro gol, travado pela marcação, bola vem desviada, mas não sai não, Arias foi lá evitando que a bola saísse, pegou e já jogou. 14 primeiro tempo, 0-0. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços.
14, primeiro tempo, Nilton Santos, 0-0, domina aqui atrás do time do Fluminense, às 4h15 da tarde, abertura feita para Nilo, zagueiro passa pelo meio campo, debaixo de vaias, aperta o Fluminense, John Arias para trás a bola, dá Nilo como se fosse um ponta pela direita, toca atrás, vira a jogada, André, dá o drible curto, lá embora tocando por trás, é falta! Levou um totozinho por baixo no pé, o André vai pro chão, sai o primeiro cartão amarelo do jogo, num totozinho que acertou o calcanhar do André, que tá no chão, Ramiro. E foi pro Verratti, o jogador argentino, que acaba deixando justamente essa pancadinha por baixo em cima do atleta André, que inclusive foi convocado para a seleção agora pelo técnico Fernando Diniz, mas acabou não tendo oportunidade. Falta pelo lado direito de campo para o time do Fluminense. Com quase 15, primeiro tempo 0-0. Vem vibrar com o preço baixo, a qualidade do Tenda Atacado. Pague com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com o cartão Tenda. O toque eletrônico da Bandeirantes marcou no Nilton Santos. A bola rola, o relógio não para. 15, primeiro tempo. Brasileirão, 23ª rodada, Vasco Fluminense 0-0. Miliose. Dia também de Série B e temos empate nesse momento. Criciúma e Mirassol estão empatando 1-1. Daqui a pouco tem Botafogo e Atlético Goianiense em Ribeirão. É falta pro Fluminense na direita. Marcelo para fazer cobrança. Para a grande área, os zagueiros Nino e Marlon. Bons por cima, em especial Nino. 5 gols na temporada usando o cabeção, zagueiro Nino. Vai lá para a grande área do Vasco da Gama. Com 16 minutos do segundo tempo. Marcelo e John Arias. É mais pro canhotinha Marcelo. Se prepara para fazer cobrança. Recebe autorização do Rafael Claus. Atenção, Arias é quem partiu. Levanta a bola para Marlon. De cabeça tentou. John Kennedy botou para fora. Só que tem um desvio. Não tem. O John Kennedy vai para cima do Claus. Ele estava convicto que seria escanteio. Não foi, né, Ramiro? Ele diz o seguinte, ó, teve um toque nele se referindo ao jogador do time do Vasco da Gama. O último toque teria sido em cima do Pumita Rodrigues. O árbitro não entende assim. É tiro de meta pro Vasco cobrar. Bandeirantes, Ribeirão Preto. Sonzão do Nilton Santos com Beto Rebeque na central técnica, Michel Lopes na mesa de som. O clima do Nilton Santos, os torcedores cantando. Bola aqui atrás então, ó a bobeira na defesa do Fluminense, Guga, perdeu, Marlon Gomes toma dele, na área, dominou, trouxe para trás, passa a Puma, na área para trás do cruzamento, a bola sai do outro lado, passa pelo Verratti, cai na direita, Arias protege, tenta bater na marcação, toca à frente, Arias evita que ela saia, insiste, toma, vira a jogada, recuperação, volta na meia esquerda, Piton, recebeu, liga de fundo para cruzar a defesa, prensa, de frente, Marlon Gomes direto para fora! Ele enfia o pé esquerda do gol. O Vasco se aproveita de uma saída toda atrapalhada do Fluminense. A galera cresce junto e o Vasco chega com tudo, Ramiro. E cresce porque a oportunidade começa no campo de ataque depois do Fluminense vacilar e no bate-rebate ela sobra para o Marlon, que bate de perna direita, jogador que tem contrato até o fim de 2024 e vai para fora. Sil renova a sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. 17 minutos e meio, primeiro tempo, Alexandre Pretzel, 0-0, Vasco e Fluminense, Pretzel. Repito, jogo muito movimentado, tá bom. Sábado à tarde é um dia espetacular para futebol, um dia maravilhoso no Rio. Que dia que não é aí o horário, Pretzel? Eu gosto de todos, viu? Eu, para mim, teria jogo todo, 7 dias por semana teria jogo, sem nenhum problema, sério mesmo. Agora, o jogo tecnicamente, né, o Fluminense está deixando a desejar, errando demais a saída de bola e parece que o Flu, sabe, está cumprindo uma formalidade. E o Vasco jogando a vida porque está na zona de rebaixamento. O Vasco é melhor, mas tecnicamente ainda o jogo é fraco. Arias recua a jogada com o Nino, começa o meio campo do Fluminense, 18 minutos, vaias para os toques dos jogadores do Fluminense. Marcelo atrasa, volta a bola para Marlon, abre a jogada com o Nino, encosta ao lado Alexandre, passa no meio, André pedindo, Nino devolve a bola no meio campo, dá atrás, roda gigante, Marlon já à frente no campo do Vasco da Gama. Marlon para Marcelo, devolve a bola, dá para Marlon de novo, 18 minutos e meio, primeiro tempo, 0-0, Nilton Santos, é clássico carioca na Bandeirantes, com cultura Bandeirantes em Vargem Grande do Sul. Nino para a direita, a bola para John Arias,
encarou o Piton, levantou pra Cano de cabeça, Léo. Bota o cabeção e manda pra fora. Escanteio pro Fluminense na direita, Pedro Ramiro. E foi o lançamento justamente pro jogador que tem mais gols no mundo em 2023. 33 gols. Foi quase chegando no Germancano. Cobrado, curto escanteio para Marcelo. Levantou na segunda traverezinho no meio. Vai entrar. Vem John Kennedy, chuta com o pé. Léo Jardim tirou. Tiro de cabeça atrás da marcação com o Piton. Com o pé. Tirou Léo Jardim, o goleiro do Fluminense. No reflexo, o goleiro do Vasco salvou. Pressão do Fluminense. Bola aqui atrás com o Zagueiro Balão que domina a bola. Virando com o Guga ainda. Aqui pela ponta direita. Domina o lateral. Volta a bola. Recua. Dá outra vez o passe atrás com o André. Vem voltando o Nilo. Por muito pouco não faz 1-0 o Fluminense. Vem o zagueiro Marlon, domina pelo meio campo, volta a bola para Marcelo, pela meia esquerda, gira, escapa da marcação feita por dentro aqui, dá aquela fungada em cima dele, Paulinho, toca à frente a bola, vira a jogada para Keno abre a jogada, ele volta, começa com o Marlon, lança pelo meio campo, atravessa toda a jogada, entregando aqui atrás com o capitão, Nino se aproxima, domina, dá a primeira pinta, sai do Berrete, devolve na meia esquerda para o André, que toca, ele volta a bola para a ponta esquerda, Marlon deixa para Marcelo, ele inverte, pé esquerdo, levanta, vira forte de cabeça, Piton rebate para a defesa do Vasco da Gama, manda para fora pela liga lateral. Arremesso, o Fluminense vai cobrar. E aí, será que a próxima avenida vai estar lotada ou tranquila, hein? Viu como você vive apostando? Estrela Verde jogou, brilhou. Com 20 minutos, primeiro tempo, escanteio, aliás, lateral. Só lateral aqui na direita para o Fluminense cobrar. Com o Guga vindo para fazer cobrança. Nino encosta ao lado dele. 20 minutos, primeiro tempo. Na ponta passa, gera mancando pelo meio André. Levanta para a grande área a bola. Vai fechar John Kennedy. Vai tentar virar, ajeitou, bateu pro gol! Léo Jardim! Bota para escanteio no chute do Cano. Vai bem no pé da trave esquerda e manda para fora Léo Jardim. Ramiro. Depois do John Kennedy fazer a proteção para cima da marcação, acaba protegendo essa bola e bate de perna direita. Léo Jardim estava ligado no lance. Marcelo vem para a cobrança do escanteio. Marcelo cobra o escanteio para o Fluminense. 20 minutos e meio, primeiro tempo. Pé esquerdo, ponta direita para a grande área. Nino e Marlon. Marcelo na cobrança, autorizada. Levantou para a mão de cabeça, tira. O Maicon rebate e manda a bola para fora da grande área. Fica na ponta esquerda, sobra com o Keno. Evita que a bola saia, marcado pelo Rossi. Ele volta a bola, recomeça a jogada, volta com o Guga. O Guga mais atrás com o André, que abre a bola para a meia direita. Toca a bola para o Arias, que vira para Marcelo. Pé direito, corta para o canhoto. Limpa Rossi, levanta no meio, atravessa toda a jogada, achando bem aberto desse lado. Alexander domina a perna esquerda, não chuta, linha muito longe, gira. Dá na ponta para Keno. Levantou para a grande área muito alta. A bola passa, Ponini vai para fora. Em tiro de meta para o Vasco da Gama cobrar, Ramiro. Levantamento do lado esquerdo para o direito, tentando chegar na segunda trave com o Nino. Até acaba perdendo a bola para o Piton porque o passe não foi correto. Tiro de meta para o Vasco cobrar. O motorista parceiro, na 99, você conta com um pacote de ganhos exclusivo. 21 minutos e meio, primeiro tempo, segue legal o jogo pegado, 0-0. Alexandre Pretzel comenta na Bandeirantes. E o Flu entrou no jogo, definitivamente, com duas estocadas, quase abrindo o placar. Então o Vasco tem a bola, o Vasco chega, mas não cria grandes oportunidades. O Fluminense botou a bola no chão. na grande área, a bola, Marlon chegou, botou de bico para fora pela linha lateral. Para arremesso lateral com muita pressa, o próprio Rossi já pega a bola e bota em jogo. Dá para Paulinho, bico da grande área, recua, tocou para Zé Gabriel, ajeita, bate em André, vai para o alto Fábio, encaixa tranquilo dentro da pequena área. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Saída do Fluminense na grande área, a bola, Marlon já levanta aqui na direita para Guga. Coração da torcida do Fluminense vai na goela, vai na garganta agora. Domina Nino, trocando passes dentro da grande área. Recua, Nino vira a jogada com o André. É característica, mas sempre assusta, né, Pretzel? Sempre assusta, porque se houver um mínimo erro ali na frente, é meio gol para o adversário. E Cano caiu pedindo falta. Klaus não pega, recuperação para o time do Fluminense para a direita. Vai no fundo, ganhou para trás para Verrete, travou com ele. Botou para fora, voltou para a direita. Linda finta. Vem Rossi, cruzou para o gol de cabeça. Verrete, é gol! Gol!
medida para Praxedes, se antecipa a marcação e bota a cabeça. Parece um chute, sem chance para Fábio. Praxedes de cabeça, vai lá em cima e manda para dentro. É gol do Vasco da Gama. 1 pro Vasco, Praxedes. Fluminense 0. Fábio não tem jeito, tá feito. Praxedes de cabeça, 1-0 pro Vasco, Ramiro. Depois de uma jogada espetacular do Rossi pelo lado direito de campo, deixou o veterano Marcelo na saudade. Um cruzamento perfeito para Praxedes marcar o seu primeiro desde a chegada esse ano no Vasco da Gama. Jogador emprestado que pertence ao Red Bull e faz 1-0 no estádio Newton Santos. Alexandre Pretzel, o Fluminense erra a saída. Reclamam de falta os jogadores do Fluminense no Zé Mancano, que está caído até agora, hein? Lembrando que isso pode ser visto pelo VAR também, como origem da jogada, e é mesmo. Mas por enquanto, o Vasco 1-0, gol de cabeça do Praxedes. Pretzel. Eu fico também com a opinião do Ramiro, em cima do lance, para mim não houve a falta. Um lance normal, o Klaus deixou seguir. E aí o Vasco com 2 lances, que há muito tempo a gente não vê, né? Dribles. O Rossi deu um drible no Marcelo, deixou o Marcelo no chão, foi no fundo e cruzou na cabeça do Praxedes. Praxedes é um jogador nota 5. Entrando na área e fez um cabeceio espetacular, sem chance para o goleiro Fábio, né? Achei realmente uma bela jogada do time do Vasco. O Fluminense, né, demorou a entrar no jogo, aí atacou 2 vezes e quase abriu o placar. Uma com o John Kennedy em cima do Léo Jardim, dentro da pequena área, e depois o Arias chutando para a defesa do goleiro do Vasco. Foram 3 minutos de Fluminense. Aí o Vasco vem para cima e na melhor jogada técnica consegue abrir o placar. Realmente um jogo bem interessante, está revendo o lance agora com calma. Na bola, não foi nada. Pedro Ramiro, você tinha razão. Foi absolutamente nada, gol legal. Olha, não vi falta na hora e nem agora com o replay. O cano tá caído, a maca entrou o departamento médico, a Cruz Vermelha, uma ambulância. O cano tá na dele. Enrolando. O VAR tá verificando. Eu aqui, se fosse VAR, tava tudo certo. Gol. A dona Daiane Muniz, na arbitragem de vídeo, deve confirmar o gol. Gol legal, perfeito. E olha, e um bolão também do Paulinho. Paulinho em cima do André. O André é um grande jogador, né? O Paulinho deu um drible no André, aí fez o cruzamento, a defesa aliviou. Ela volta pro Rossi e o Rossi dá um drible no Marcelo. O Marcelo fica no chão. Ah, mas chegou atrasado, não interessa, ficou no chão. Cruzamento na área, o Praxedes, cara. Praxedes, que eu acho que é o primeiro gol que ele marca como profissional. É isso, Ramiro? Olha, espetacular, revelado no Inter, até campeão da Copa São Paulo aqui em São Paulo, naquele Grenal que foi a final da Copa São Paulo, que 2, 3 anos atrás. E aí o Praxedes aparece como elemento surpresa. 1-0 Vasco, e vamos ver se o Fluminense acorda, né? O Fluminense também, viu? Com uma máscara dentro de campo, apesar do favoritismo, tá dando Vasco canhão. O Klaus agora confirma o gol. E o gol realmente confirmado na cabeçada do Praxedes. Gol legal, o Praxedes faz 1-0 para essa comemoração que você ouve da torcida do Vasco da Gama. 1-0 Vasco vencendo por enquanto. Com amortecedor HG Nakata você chega mais longe. Sabe por quê? Porque a Nakata é tudo azul pela frente. Para delírio do torcedor do Vasco da Gama, numa só voz cantando no Newton Santos. 1 Vasco Fluminense 0. Band Vale, Rede Bandeirantes de Rádio, a maior rede de rádios desse Brasil. Sai jogando no zagueiro do Fluminense, do Beira que atrás e vem recuando a jogada. Dá para André pela amiga direita, inverte. Dá Marlon, dispara Marcelo, Keno pede mais à frente. Marlon vira jogada aqui no calcanhar, tentou destruir, caiu, é falta. Klaus não pega a falta, marca apenas arremesso lateral. Bola sai pela linha lateral do campo, arremesso para Marcelo, cobrada para o Vasco da Gama, a saída. Torcedor chegou a hora, no gramado das obras, entra em cena os portaços, na hora de construir ou reformar, vá de CSN Cimentos. CSN Cimentos, os portaços que constroem o Brasil. Zé Mancano já volta e está no campo aqui pela direita. Tomou velha a torcida do Vasco, fez uma encenação daquelas. André meia esquerda, belo passo por dentro da jogada. John Marias pediu na esquerda, Keno com ele fechando ao lado. Toca John Marias, vira a bola para Keno para trás. A Marcelo, tabelou entrada da grande área, lança a bola para Keno, tomou pontapé. John Marias pedindo, trava a defesa, a bola bateu na cabeça do Marcelo, voltou para o André, que toca para o Marcelo, que vira muito mal, invertendo a jogada. Pega a frente, Paulinho, 2 em cima, vem para Praxedes, voltou do gol, belo drible, escapou, carrinho por baixo do Guga, tá valendo. Carrinho no meio do Guga. Ah, deu a falta. O Klaus demorou um pouquinho. Carrinho do Guga foi no mínimo imprudente, hein? Pegou a bola, o Praxedes pulou ali.
colocou em risco sim o Praxedes, o carrinho do Guga, Ramiro. Isso porque o Praxedes ia para cima da marcação do atleta, o lateral direito do time do Vasco da Gama, e acaba chegando um pouco mais forte, um carrinho por baixo do pé de ferro. Bola pro Vasco da Gama. Amortecedor com qualidade, líder em suspensão, é HG Nakata. Sabe por quê? Ora, porque é Nakata. 28 minutos e meio, primeiro tempo com o placar de 0-0, você ligado na maior rede de rádios do Brasil, nos vendo também, youtube.com/rádio Bandeirantes, oficial do Twitter, Alain Marcel, hoje no digital, Ana Carolina Galeano, bola pro meio, falta marcada! Hoje, Pretzel, o Klaus vai ter que segurar o jogo. O jogo obrigado esse, Pretzel. O Rossi é aquilo que eu digo, né? Ele é um operário da bola, né? Ele sai todo sujo, né? Ele se entrega, ele deixa tudo no campo agora. Foi safanão para tudo quanto é lado, hein? O Rossi soltou o braço e o Alexander também. Não foi falta de ninguém. Pareceu uma briga de polvos. Exatamente, não foi falta de ninguém aí. Se deixasse o jogo rolar, não teria problema nenhum. Agora, o time do Vasco joga futebol, o do Fluminense toca a bola. Essa que é a realidade. 4:30 da tarde, horário de Brasília, marca o quinto sinal da Bandeirantes, por enquanto 1-0, o Vasco da Gama está vencendo o jogo, aperta para a esquerda, essa bola com a defesa do Fluminense ainda, Marlon domina, vira o passe na meia direita, chamando o capitão Nino já passa aqui pela meia direita, marcado pelo Verrete, toca de volta, recomeça no meio do campo, vira a jogada para Marlon, tomou pressão do Rossi, toca de volta a bola para a meia direita, dá para Nino, liga de fundo para Arias devolve a bola para Nino outra vez, se desmarca na entrada da grande área, Gera mancando, domina, John Arias tenta o passe, trava a defesa espirrada, vai em linha de fundo, Guga, calcanhar, tenta, dá a bicicleta, Marlon Gomes tomou um tranco nas costas, vantagem, aqui atrás da marcação com a defesa, vira jogando na ponta, inverte a passada, Zé Gabriel, dá para Rossi, Marcelo em cima, perdeu a bola, Rossi perdeu tempo, trava a defesa, volta Léo, na marcação, aliás, o Puma, Rodrigues primeiro, bota o pé e manda para fora direto pela linha lateral, Rio de Janeiro, Nilton Santos, a bola rola, o relógio não para. 30 primeiro tempo. Cada 23ª rodada do Campeonato Brasileiro no Rio. O Vasco 1, Praxedes de cabeça. Fluminense 0, Bruno Biliozzi. Sabadão também de Copa Paulista. A Portuguesa está perdendo para o Grêmio Prudente. Placar de 2-1. Mais tarde tem São José e Marília. Alexander para o Fluminense na canhota, passe linha de fundo para Marcelo, para cruzar, não cruza, prefere a abertura feita mais à esquerda, fecha Keno, limpou, levantou direto no gol, vai do alto, Léo Jardim, bola perigosa de direção do gol, Léo Jardim grudou, ficou com ela, Ramiro. O levantamento que tinha intenção de chegar pelo outro lado ali com, me parece, com o John Kennedy, mas no meio do caminho estava ligado o Léo Jardim, salva o time do Vasco que vence por 1-0. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress, você acompanha as suas encomendas de internet e até entrega totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas. 31, primeiro tempo, 1-0 Vasco, aperta o Fluminense, bola aberta para a direita, John Arias, fecha aqui, marcado, recua, serve na meia direita, faz assistência, volta a bola para o André, enfia na direita, boa bola, Keno, para trás para Keno, passa pela pequena área, ninguém põe o pé, ela sai do outro lado, em lateral, defesa Vasco da Gama, ela batendo em alguém, não importa a cor da camisa e ganhar a direção do gol, Ramiro. E o que mostra o grande diferencial do André, que ergueu a cabeça e viu passando pela direita livre, o Keno recebe bem a bola, mas ninguém estava na grande área. Arremesso lateral para o Vasco cobrar. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha suas encomendas de internet e até entrega totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas. Aperta na marcação Paulinho, vem para brigar pela bola o André, caiu o jogador do Vasco, se levantou, estão chutando tudo, inclusive a canela do Paulinho, esquentou, literalmente na porrada, o jogo é decidido. André e Paulinho, os dois saem de campo, o Klaus acompanha, acho que vai dar cartão para os dois, hein? Esquenta a coisa, o Marcelo foi lá e tirou o André, se eu não estou enganado, agora há pouquinho teve uma dividida entre eles. Então esse estresse aí não é de agora não. Olha lá, ó, a briga pela bola e o Paulinho foi lá, comemorou com a galera. O André ficou pé da vida, Ramiro. Porque o Paulinho acaba protegendo a bola, impedindo que o jogador do time do Fluminense acabasse tirando ela. Só que ele vai no manual, dentro da regra. E o André vai lá dar um chute em cima do atleta do Vasco, que reclama bastante. Bola pro time do Gigante da Colina. Aí vão lá agora, dão as mãos, tá tudo bem. O André é jogador de seleção.
E ele que foi marrento, ele que chutou o Paulinho, hein? Caiu Paulinho, na pilha, né? Exatamente, Paulinho é que foi na bola. Aliás, o Fluminense está numa máscara gigantesca, viu? O Marcelo só reclama, tá jogando nada e o Vasco joga a vida. Então o Vasco muito melhor, merece esse 1-0 por enquanto. CM Capital, a corretora de investimentos com mais de 30 anos de tradição no Brasil e na Europa. Abra sua conta grátis, acesse cmcapital.com.br/bandeirantes. 33,5 para a área, essa bola muito alta para aquele de cabeça, Maicon tira ao rebote na esquerda, aperta o Fluminense, querendo tentar a fita, marca o Arias, sentiu Arias. Arias chutou a jogada e sentiu. Tá atrás lá no ataque. Sentindo, enquanto isso o jogo seguiu não. Bateu no meio aqui o Maicon, aliás o Marlon, zagueiro do Fluminense, tomou cartão. Esquenta o jogo, aliás, quando é que não teve quente esse jogo, né, Ramiro? Quente demais, aliás, o jogador Marlon acaba fazendo uma pancada, me parece, em cima do Rossi, pelo lado direito de campo. Sente bastante o atleta do time do Vasco da Gama e na sequência o zagueiro do Fluminense leva cartão amarelo depois da chegada em cima do Verrete, na verdade. E caído no ataque do Fluminense, John Arias. Fundamental no ataque. Se sair, é um desfalque seríssimo pro Fluminense, Pretzel. É uma pancada, parece, né? Não foi muscular. Parece uma pancada, ó. A gente tá revendo agora. Agora já mudou a imagem. Impressionante como a imagem engana, né? Pode ter sido muscular. Pode ter sido muscular. Um estiramento. E aí, meu garoto, tá fora dos jogos contra o Inter também. O Inter assistindo de camarote esse tipo de jogo aí, porque lesão pode acontecer em treino, né? Aí não vai escalar o cara, não jogam há 12 dias, aí vão tirar o ritmo dos jogadores, né? Então tem que jogar, né? Tornozelo. Tornozelo direito, torceu o tornozelo direito. O médico apertou o tornozelo, agora doeu na gente aqui agora, né? Pela reação dele. Agora o Johnny Gonzalez, jogou no Corinthians, né? Passou pelo Corinthians. Esteve lá, né? 4 partidas pelo Corinthians. 35 minutos, primeiro tempo. É séria a contusão de John Arias, Pedro Ramiro. E aí o Fluminense fica de olho justamente por causa dessa partida contra o Internacional. Antes vai ter um duelo contra o Cruzeiro na quarta-feira às 9h30 da noite, também com o mando dentro de casa o time do Fluminense. E depois pega o Inter, primeira partida em casa pela Copa Libertadores semifinal. John Arias, jogador fundamental desse time e que sente bastante sendo atendido pelo departamento médico do Tricolor. Ele morde a camisa, ele sente tanta dor. O médico teve que rasgar, é claro, o atador e a meia para fazer ali o atendimento, passar a medicação. E o John Arias, ele tá rolando de dor, de um lado para o outro, socando o chão, socando o gramado do Nilton Santos. A hora que ele colocar o pé no chão, aí imagina a dor que ele vai sentir. Se com o médico tocando no pé dele, no tornozelo, ele já sente essa dor toda, botando o peso do corpo, então, imagina como é que vai ser a dor sentida pelo John Arias. Contusão gravíssima no atacante do Fluminense por enquanto. Ele sobe da disputa de bola, não é, Ramiro? Aí quando vai para tentar pegar, a impressão é que cai com todo o corpo apoiado só nesse tornozelo e pisando em falso, né? E o Pretzel até falava sobre essa situação de não deixar o jogador ser utilizado, mas o fato é que ele estava até atuando na data FIFA, convocado pela seleção da Colômbia, fez 75 minutos no primeiro jogo, 71 no segundo, então o atleta que estava atuando e vai mexer o time do Fluminense. Lima daqui a pouco vai entrar com a camisa 45. É alternado como titular e reserva, né? Que com a volta do Alexander, aí ele tira o Lima e ele botou Kennedy e John Kennedy, que o John Kennedy ganhou a posição no campo também, depois de um bom campeonato paulista pela Ferroviária. A Ferroviária caiu para a Série A2 do Paulista, mas o John Kennedy foi um grande destaque do time, emprestado pelo Fluminense. Sai na maca o Arias, hein? Que problemaço pro Flu. Não só pro brasileiro, mas principalmente para uma semifinal da Libertadores com 2 grandes jogos contra o Inter. Vai ser levado pela maca porque não consegue nem pisar no chão, com o tornozelo inchado o tornozelo direito. O departamento médico já o leva para fora de campo, já tem Lima, por enquanto o jogo seguiu, tá com 10 o time do Fluminense, 37,5 primeiro tempo, 1-0 Vasco da Gama, domina aqui atrás para as tetas, dá Marlon recua, dá atrás a Léo já recebe a bola e vira pela meia direita para Zé Gabriel, que toca para a meia direita para Paulinho lá pela beirada do campo, para Puma, Rossi se desmarca, lançado, Marcelo põe o pé, trava, insiste Rossi, dá para Puma, nas costas da marcação, linha na direita, levantou para Derrete, alta demais, a bola passa pela grande área, vem John Kennedy, leva o tranco do Piton, caiu, é falta marcada, John Kennedy acaba levando o empurrão do Piton, o jogo está parado, Rio de Janeiro, Nilton Santos, a bola rola, o relógio não para, 38 minutos, é o primeiro tempo.
Futebol é Bandeirantes, a maior rede de rádios do Brasil. 38 primeiro tempo. Campeonato Brasileiro, 23ª rodada. Vasco 1, Fluminense 0, Miriose. E temos bola rolando pelo Campeonato Italiano. A Napoli perde para o Genoa, placar de 1-0. Enquanto isso, na Espanha, o Barcelona vence o Betis 1-0, gol de João Félix. Domina o zagueiro do Fluminense, já invertendo jogada. Nino caminha com ela pela linha direita, enfia na ponta, essa bola aberta para Guga, vai no fundo marcado, tenta cruzar para a grande área, pressionou em cima dele, Marlon Gomes recebe de volta Guga, Guga trabalha a jogada, volta Nino, que abre a bola pela linha direita, de Maca levada para o vestiário, John Arias, em Lima, chega já no Fluminense, Marcelo John Kennedy vira a jogada na ponta, tenta Alexander, dá Keno, tomou um tapa na direita, na entrada da grande área, tomou um tapão, o Puma comete a falta elevando o drible, é falta marcada pro Fluminense, Ramiro. E a terceira vez na partida que o Keno rabisca a marcação do Puma Rodrigues, acaba sofrendo a falta e agora não à toa leva cartão amarelo depois da pancada do jogador uruguaio bem na quina da grande área, lado esquerdo de campo, vem o time do Fluminense. 39 minutos, é falta, Marcelo se prepara para fazer a cobrança. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviço. A contusão do Arias é tão séria que ele não saiu da maca até agora. Está atendido ainda, fora de campo, dentro da própria maca. 39-30 é falta marcada, Fluminense na entrada da grande área, lado esquerdo. Léo Jardim sobe o muro, coloca dois jogadores. Marlon Gomes e Nino ficam na barreira. O Rossi fica na barreira, aliás, o Nino, zagueiro do Fluminense, vai para a grande área. 39 minutos e meio. Klaus vai lá, passa o Chantilly, posiciona a bola, posiciona a barreira. 1-0 Vasco da Gama. É falta para o Fluminense. Marcelo para fazer cobrança. Alexander, Lima, Cano na área. Marcelo levantou na grande área, tira a defesa, rebote, voltou, bateu de primeira. Guga para fora. Ele pega de primeira e manda longe do gol, Pedro Ramiro. Depois de um rebote na entrada da grande área, o levantamento foi na primeira trave e acaba afastando de qualquer maneira o Verratti. Na sequência, de perna direita, Guga bate para fora. Nilton Santos, Rio de Janeiro. A bola rola, o relógio não para. 40, primeiro tempo. Placar do Campeonato Nacional, 23ª rodada. Vasco 1 para Chedes de cabeça. Fluminense 0, Miriose. Dia também de Série B e o Criciúma está empatando com o Mirassol 1-1. Enquanto isso, pela Série C, o São Bernardo vence o São José, placar de 1-0. Pra direita, Lima domina, ataque do Fluminense, vai marcado, toma a frente, perde a bola, recupera a marcação, calcanhar inteligente, passe Zé Gabriel, toma a frente, vem aqui no prensa, a bola vem dividida, fica na entrada da grande área, rebote atrás com o Zé Gabriel, levanta a mão, Marcelo ajeita, na área rolou para John Kennedy, foi caindo, pega o goleiro Léo Jardim do Vasco, numa saída estranha do Vasco da Gama, Fluminense quase que se aproveita, Ramiro. Porque acaba saindo errado o jogador do Vasco da Gama e dando fácil a bola para o Marcelo, que sabe dar o tapa, levantamento para o John Kennedy, não chega na bola, fica com Léo Jardim. Alexandre Pretzel, 41 primeiro tempo, 1 Vasco, Fluminense 0 Pretzel. Jogo muito movimentado, mas o Vasco tem treinador, né? O Ramon Dias com esse time limitadíssimo, deu uma cara para a equipe, o time do Vasco é bastante competitivo. Quando tem a bola, ataca em bloco pelos lados, em cima do Marcelo. Marcelo marcando é piada. E em cima também do Guga. Bola pro Vasco na grande área, vai chegar aqui atrás o Marlon Gomes, ganha, recua, para Chedes atrás, passa nas costas do Picon, tome resposta do Fluminense, bola aberta para John Kennedy, vai no fundo, dá a primeira pinta, travada na marcação, volta Marlon Gomes, recupera a bola, aplauso da galera do Vasco da Gama, 41 minutos e meio, o Vasco pode não ter técnica, mas os caras estão brigando, valentes, né, Pretzel? Muito competitivo o time, o Ramon Dias arrumou o time, é uma equipe que não é brilhante tecnicamente, longe disso, mas é um time operário, é um time que corre e marca muito e vai anulando o Fluminense. O Fluminense teve chance, uma ou duas, mas o Vasco quando chegou com perigo e marcando muito. O André não consegue jogar, o Cano não tocou na bola. Então o time do Vasco muito bem no jogo. André perdeu na bola, toma a frente, vai caminhar Marlon Gomes com o Vasco na esquerda, sai do Guga, tá na área, Verratti pediu, recua a bola, toca do lado para Paulinho, bico da grande área, passa pela bola, dribla, da ponta, fecha pela amiga direita, 1-0 Vasco da Gama, enfiou para Marlon de volta, pé direito domina, mas não cruza, recua para Paulinho, na fogueira, passe é horrível, toma John Kennedy, volta rasgando a defesa, recuperação, voltou atrás aqui com o time do Vasco ainda para Paulinho, domina Zé Gabriel, completamente sozinho, domina, põe no chão, um pouco mais tranquilo o jogo do Vasco da Gama agora.
bola, põe no chão, abre na ponta esquerda essa bola para Piton, na área a bola para Verratti de cabeça, rebate atrás da marcação, Marlon, rebate voltou para Prachetes, vira para meia direita para Rossi de primeira, tabelou Puma, linha de fundo para Verratti, para Puma, levantou pro gol no cruzamento, trava a defesa aqui atrás na recuperação, o time do Fluminense pega ela, já vai jogar com Keno, adianta a bola, sai na velocidade, tem 2 na marcação, tapa na frente, disputa e vai à frente para tentar pegar, vai tentar ganhar a jogada, Maicon com ele, trava a galera, vai lá o delírio, Maicon, carrinho domina aqui atrás, o Vasco sai jogando, 43, vem aí João Paulo Capelani de intervalo, que só a Bandeirantes tem já, o Vasco 1-0 em cima do Fluminense, tendo atacado, escalando as melhores ofertas para você abastecer a sua casa ou comércio com oportunidades campeãs, tá na sua vida, tá no Tenda. Chegada do Lima que atrás a marcação do Vasco, pega a jogada, recupera a bola, 43,5 o primeiro tempo, o Vasco está vencendo o jogo 1-0, Maicon zagueiro vira para o na meia direita para Zé Gabriel, que toca na grande área, a bola recuou com o goleiro Léo Jardim, domina na marca do pênalti, pé direito levanta para o ataque, enfia o pé, muito alta essa bola, no gol de cabeça, evita que ela saia, não evitou não, tentou, mas a bola foi para fora, em lateral é bola para o time do Fluminense cobrar, Sil renova sua energia a cada dia, fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Próximos dos 44, tá acabando o primeiro tempo, vem aí João Paulo Capelani, 1-0, Vasco vencendo, domina Marcelo aberto, lado esquerdo, caminhou, vai tentar jogar, tá sentindo alguma coisa o Keno, tá sentindo alguma coisa o Keno, é mal-estar pelo jeito, contusão não é, o Klaus para o jogo, sente algo, o Keno, Klaus para o jogo, Ramiro. E até se reúnem os atletas não só do Fluminense, mas também do Vasco, para ter uma conversa ali e tentar entender o que está acontecendo. Fato é que, pelo menos o que tudo indica, o Keno continua em campo, tudo certo com o jogador do time do Fluminense. Bola ao chão, vai ser reiniciado o jogo no Newton Santos, 44,5. Sil renova sua energia a cada dia, fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Sai jogando o Flu com o zagueiro Nino na meia direita, enfia a bola para a ponta, para Guga, mexe a cruzar, não cruza, Verratti marca, toca atrás o Guga, dá na ponta, vira Nino volta, Alexander que dá Nino, que abre a bola com o André pela meia direita, abre a passada na esquerda, Marcelo no fundo, levantou pro gol, Maicon tira a bola, bate na cabeça do Cano, rebote, volta fora da grande área, toma a frente Zé Gabriel, vai tentar a defesa, aos 45, domina a bola pela ponta, 45 minutos e meio, trava a defesa, vai desviada para fora pela linha lateral, vem na marcação, tira para o Rodrigues, 9 minutos de acréscimos no Newton Santos, com várias paralisações, tá certo, Klaus, é tudo isso, né, Pretzel? Tudo isso, tivemos várias paradas para atendimentos, né, principalmente do Arias, ficou um bom tempo, o Cano também caído para análise do gol, tá certinho. Ó o Fluminense apertando o cruzamento para a grande área, Alexandre gira, a bola muito forte, cai na direita, aqui atrás ainda, fica com o Fluminense para Lima, é marcado pelo Piton, bate atrás, vai ter que voltar a jogada, dá no meio, vira com o zagueiro Nino que curte uma de meia direita, dá na ponta direita a bola, na ponta bem aberto o Lima, domina, não cruza, perde John Kennedy, ele toca, ele volta para trás a bola, domina Alexander, maioria torcedores do Vasco da Gama vaiando esse ataque do Fluminense, 46 minutos. Vamos a 54. Domina Marcelo que é aberto do lado esquerdo. Vai recuar a bola, entregando com o zagueiro. Vira para Marlon. Marlon atrás do meio campo. Volta. Tentou a tabela com o André. André para Nino. Fluminense todo no campo de ataque. O Vasco só pressionando aqui atrás para tentar pegar essa bola. Parte à frente Guga. Vem o lateral, pés por dentro. Vira a bola com o Alexandre. Perna esquerda. Não cruza. Domina. Perna canhota. Bate na meia. Serve atrás. André. André vira a jogada lá para a ponta esquerda. Para Marlon. Marlon para Keno. Keno marcado pelo Puma Rodrigues. Toca na Marcelo. Passe é curto. Volta Rossi. Rossi ganha pro Vasco para bicar. Bica, toca para frente, a bola vai ficar sozinha aqui atrás com o zagueiro do Fluminense. Marlon domina e gira sozinho. Motorista parceiro na 99. Você conta com um pacote de ganhos exclusivo. Marcelo para grande área, bola de cabeça, Léo tira, rebote e volta aqui atrás, tentou driblar, caiu, pede a falta, é a falta marcada em Prachetes, no autor do Vasco da Gama, no autor do gol do Vasco da Gama, a falta marcada. Mas diz aí no clássico da semana quem vai levar, hein? O time da casa ou o visitante? Viu como você vive apostando? Estrela Bet jogou, brilhou. 47, tem muito jogo. Vamos a 54. Alexandre Pretzel. Por enquanto 1-0 Vasco na frente. Bom, segundo tempo, provavelmente o Fluminense melhore, né? Fez o primeiro tempo ruim, teve 2 chances, é verdade, mas isso em 2 minutos, que foram os 2 minutos que o Fluminense realmente jogou. No mais, o Vasco marcou melhor, foi perigoso em contra-ataques e conseguiu um bonito gol do Prachetes. John Kennedy rouba a bola, Léo. John Kennedy ganha dele. Nem a Luadar entrou na perna esquerda, bateu no canto, na trave, voltou pra área, alivia Léo de bico. 1-0
jogada sensacional de John Kennedy. A trave defendeu. Tome contra-ataque do Vasco da Gama na esquerda. Marlon Gomes domina para a grande área. Verrete. Atrás Paulinho. Marlon limpou, entortou. Tá na área. Outra fita. Ganhou, vai no chão. Domina e sai do gol para pegar Fábio. A trave esquerda defendeu pro Vasco esse chute do John Kennedy. Que jogadaça, hein, Ramiro? Que poderia ser o mais bonito dos 7 gols que ele já tem nessa temporada. Partiu para cima da marcação de todos os atletas, praticamente da zaga do time do Vasco da Gama. Bate de pé na canhota e explode na trave. 1-0 pro Vasco por enquanto. Na hora de fazer a troca do título de radiador, na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. 48,5, 1-0 Vasco, vamos a 54 no estádio Nilton Santos. Bola que atrás com o time do Fluminense, zagueiro Marlon. Marlon vira para o André, que toca na direita para Nino. Na grande área, Gera Mancano, isoladão, perde a bola. Abre Nino para a direita, para Guga, que toca de volta atrás aqui pela amiga direita. Vira o passe para Nino. Marcelo sai da esquerda e vem aqui pela amiga direita. Nino para Marlon, que vira a bola para a esquerda. Alexandre na grande área. John Kennedy no pivô. Calcanhar limpou, bateu no meio do gol. Pegou! Léo Jardim! Que jogada do John Kennedy. Essa parede, esse pivô, ele faz muito bem. A bola fica colada no pé dele. É que ela vai em cima do Léo Jardim, hein, Ramiro? Tem chamado a responsabilidade o jogador de 21 anos, inclusive revelado pelo time do Fluminense, mas que chegou a ser emprestado para a Ferroviária nessa temporada. Recebe, faz a proteção, só não consegue concluir a jogada. Rossi na área para fazer na cara do Fábio, tentou demais a bola. Fábio defendeu. Erro na saída do Fluminense, a bola quica, ninguém pega. Rossi domina, só que adianta demais a tempo do Fábio sair. O Vasco perdeu o 2-0, Ramiro. E tava dormindo a zaga do time do Vasco. A jogada começa no levantamento do Léo Jardim. O Nino acaba não chegando na bola. Não só ele, o próprio Marlon que estava junto. O zagueiro do time do Fluminense reclama de falta. Só que o Rossi adianta demais a bola para ficar fácil com o Fábio. Curiosidade, os dois jogadores do Fluminense que estavam na seleção brasileira, Nino e André, não estão jogando absolutamente nada, os dois, absolutamente nada. São dois jogadores, parece, que ficaram no Peru, junto com o Fernando Diniz, está suspenso hoje, né? Os acréscimos agora foram outro jogo, viu? Foram 5 minutos de acréscimo maravilhosos, porque foram dois grandes ataques dos dois lados. O Fluminense perdeu 2 oportunidades de uma bola na trave e o Vasco perde a chance de matar o jogo. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. 50 minutos e meio, aos 54 acaba e vem aí João Paulo Capelanes, intervalo na Bandeirantes. Marcelo na esquerda com o Fluminense, levanta para a grande área muito alta, a bola vai para fora direto para a linha de fundo, em tiro de meta para o Vasco. Torcedor, chegou a hora, no gramado das obras, entra em cena os fortaços. Na hora de construir ou reformar, vá de CSN Cimentos. CSN Cimentos, os fortaços que constroem o Brasil. Cultura Bandeirantes Leme, Rede Bandeirantes de Rádio, 51 primeiro tempo, 51 do primeiro tempo. Vem aí o toque marcando com Michel Lopes na mesa de som, com Beto Rebeque na central técnica. Levanta ela Jardim no meio de cabeça, tenta Paulinho. Sobe a defesa, vem André, chuta, ela bate na cara do Rossi. Rebote e volta na direita, ele com o ataque do Fluminense chegando. Lima pega a sobra, dá atrás, dá Guga. Guga, meia direita, vira pro André, que toca com o zagueiro Marlon, que domina e vai pra frente. Vira o passe pra Marcelo, adianta ele mais a bola, pede. Rossi chega travando e mandando pra fora pela linha lateral. Na raça, manda pra fora, Keno já pega a bola e já bota em jogo, reversando. 51 minutos e meio para John Kennedy. Carrinho por baixo, tira a marcação com o Zé Gabriel. Rasga Puma Rodrigues, levanta para Verrete, sobe de cabeça Nino, ela bate na bunda do Verrete, volta Nino, tiro de bico, recuperação, volta para trás aqui com Guga. Guga toca na meia esquerda, atravessa a jogada com o zagueiro para Marlon partir à frente aos 52 agora, dá na esquerda esse passe de Guiripundo, vai na proteção, prendeu a bola, caiu André, falta, vantagem dada, Keno, rebote Fluminense na canhota, já limpou o primeiro, sai do segundo, dá Marcelo, que recua, André, de frente para o chute, não é muito a dele não, dá na meia esquerda para Keno, tenta a fita, bate na marcação, Sandra voltou aqui atrás com o Pumba, desarma o Uruguai, levanta para Verrete, vem Nino, põe o pé sem fazer a falta. Laos mandou seguir, a galera tá chiando, você tá ouvindo, não põe nada não. 52, mais 2 acaba a primeira parte do jogo. Alexandre para Marcelo, na grande área, a bola muito alta, na segunda trave para Cano, de cabeça, subiu o Piton. Botou para fora, escanteio o Fluminense na direita no finalzinho do primeiro tempo, Ramiro. Para salvar a bola do jogador tem faro de gol, é bem verdade que 1,76 m não é tão alto assim, ganha escanteio o time do Fluminense, lado direito de campo. 52 minutos
minutos e meio. Já o fim do primeiro tempo. Tem chance o Fluminense de empatar no fim do primeiro tempo. 1-0 Vasco da Gama. Marcelo prepara a cobrança para a grande área. Nino, Marlon também. Lá vem a batida da primeira trave. André e Alexander. Marcelo cobra o escanteio. Pé esquerdo, autorizado, levantou para Nino, passa, fica na grande área, viva para André, rebote, voltou, bateu o Guga, o canhão do Lima no canto, vai desviar, de novo escanteio! Tem outro escanteio, o Fluminense, aos 53-1 do fim do primeiro tempo, Ramiro. Chute de pé da direita do Alexandre, que acaba resvalando na zaga do Vasco. Marcelo, mais uma vez, para a cobrança, lado direito. 53 minutos, primeiro tempo. Marcelo cobra o escanteio. O Fluminense atrasa o empate no fim da primeira etapa do Nilton Santos. Marcelo cobra curtinho para a direita a bola, vira do ladinho para Guga, que entrega para Marcelo, bico da grande área, rolou para dentro a bola, para André, vem, o Alexandre bateu, com o pé, Léo Jardim defendeu, Rizambote volta para Guga, levantou pro gol de cabeça, Léo tira a bola, cai do lado esquerdo, bota na coxa para Sérgio, perdeu a bola, recupera, bica para trás, vem Alexander, vira e bota para fora essa bola aqui atrás, do jeito que dá, bota para fora essa bola, Paulinho. 53-30, agora os gandulas que são do Vasco sumiram com a bola. Quase 54, ele vai dar mais um, ó. Mais um. Cera do Gandula. Gandula foi bem demais agora pro Fluminense. Vamos a 55. Guga na arremesso lateral. Levanta para a grande área. A bola para Nilo de cabeça. Léo tira essa bola. Voltou fora da grande área. Na coxa. Ajeita. Uba. Duas vezes Lima. Volta Marcelo que toca a bola para a direita. Vira a bola. Recuando jogada Guga. Guga atrás com o André de novo. Ué, ele fez sinal de mais um e acabou 54? Ué, Rafael Claus. Termina o primeiro tempo do Nilton Santos. 1 pro Vasco da Gama, gol do Prachetes, Fluminense 0, intervalo, Bandeirantes. Alô, João Paulo Capelani. Alô, Rogério Assis, vitória parcial do Vasco da Gama. E Vascão, vai subindo aos pouquinhos, claro que tem muita coisa pela frente ainda, mas é uma vitória parcial fundamental pro Vascão, quem sabe dar um bico de vez na zona de rebaixamento contra o Fluminense, hein? E o Flusão que de quebra pode ter perdido John Arias para a sequência da temporada. Situação muito delicada de um jogador titularíssimo da equipe do Tricolor das Laranjeiras. Sobe som do Rio de Janeiro. A torcida do Vasco é maravilhosa, gritando terceira divisão, obviamente com referência ao Fluminense. E aí, Pedro Ramiro, Vasco 1, Flusão 0, Ramiro! Vamos lá, Capela, até para explicar para quem nos acompanha a situação do John Arias, sai com bastante dor no tornozelo o atleta colombiano. Ele que nessa temporada tem 46 partidas pelo Fluminense, são 6 gols marcados e 13 assistências. Preocupa para a sequência da temporada, tem jogo na quarta-feira contra o Cruzeiro e também depois daqui 2 semanas, o jogo contra o time do Internacional pela Copa Libertadores. Banco de reservas do time do Vasco da Gama: Ivan, Alex Teixeira, Sebastião Ferreira, Paier, Gabriel Peck, Orelhano, Miranda e Zé Vitor. Além de Serginho, Matheus Carvalho, Barros e Paulo Henrique. Do outro lado, o Fluminense tem Pedro Rangel, Martinelli, Felipe Andrade e Ione Gonzalez. Diogo Barbosa, Léo Fernandes, Lele, Thiago Santos, Giovani e David Braz. E também o Daniel Capela. Boa, Ramiro. Daqui a pouquinho você volta para toda a segunda etapa de muita emoção. Tem bola rolando, a Bandeirantes está em cima. Clássico Carioca é no microfone de esportes da Bandeirantes. Lembrando a você, terminou o segundo tempo, veio o apito final, o melhor e mais extenso pós-jogo do rádio brasileiro. Mestre Alexandre Pretzel. Tem muita gente que fala assim, né? Ah, Vasco já era, Vasco rebaixado, não tem jeito. Mas clássico é clássico e vice-versa, já diria Alexandre Pretzel. Boa tarde. Boa tarde. Essa é a frase de Jardel, grande centroavante. Maravilhoso. Né? Fez história no Sul, hein? Fez história no Porto também, no Sporting, jogando em Portugal. Jogou no Vasco, o Jardel revelado no Vasco, aliás. Sim. Agora, eu esperava o Fluminense ativo, um Fluminense concentrado, mas não, foi o inverso. O Vasco é que está jogando tudo no campeonato. E o Fluminense não entrou numa máscara, entrou numa letargia e só foi melhorar mesmo a partir de 3 minutos, dos 20 aos 23, onde criou 2 oportunidades, mas até aí só tinha dado o Vasco, o gol do Prachetes aos 23, logo depois desses 2 lances do Flu, o Vasco já tinha chegado na área, só que o Vasco tem uma limitação técnica terrível, né? Só que está compensando essa limitação técnica com muita marcação e com muita competitividade.
Pô, Pretzel, você não está satisfeito porque falta bola. Falta bola. Agora, quando o time não tem bola, o Vasco do Barbieri não tinha bola e não tinha marcação e não tinha competitividade. Nada, né? O Vasco do Ramon Dias não tem bola, mas tem entrega, tem marcação e tem organização. Então o Fluminense teve muitas dificuldades. Agora criou com o John Kennedy jogada individual e vale também, mas o Vasco também chegou com perigo. Também quase marcou o seu segundo gol. Então assim, ó, o Fluminense, se botar a bola no chão e fizer o que sabe, e trabalhar da maneira séria com o que o Fernando Diniz obriga, o Fluminense é melhor que o Vasco. Só que o Fluminense entrou assim, o Fluminense jogando, a analogia que eu fiz, o Fluminense entrou jogando a terceira fase do Campeonato Carioca. O Vasco entrou jogando a 23ª da Série A do Brasileiro, precisando pontuar na zona de rebaixamento. Essa foi a diferença de grande parte do primeiro tempo. Quando o Fluminense botou a bola no chão e resolveu competir, aí equilibrou o jogo e poderia até ter marcado um gol. Mas assim, ó, o Vasco foi lá, fez um gol em 2 boas jogadas, uma do Paulinho e outra do Rossi, até o Rossi cruzar para o Praxedes, e o Fluminense com o John Kennedy acabou acertando a trave. Foi um bom primeiro tempo, achei que o jogo seria pior nessa questão de clássico e de rivalidade, mas foi um jogo agradável. Você dizia que o Praxedes é um jogador nota 5, mas ele prometeu muito quando apareceu no Inter, né? Mas ele é nota 5. Ele fez um gol. Bragantino também, né? O Bragantino não. Vagalume, né? Se ele fosse bom, o Bragantino não largaria, né? É que apareceu o Vasco na vida do Bragantino para comprar o Praxedes. Então o Bragantino comprou o Praxedes do Inter e o Vasco foi lá e comprou o Praxedes do Bragantino. Fez um favor pro Bragantino. Fez um favor pro Bragantino, porque o Praxedes é um jogador bem comum. Eu tenho visto aí vários jornalistas que acompanham o Vasco elogiando o Praxedes. É que o Vasco estava sem nada também, né? Então aparece um cara com um pouco de organização e já vira um bom jogador. Vamos ver se agora ele coloca o Payet, né? Esses caras, eles estão levando os bons jogadores pro banco e não colocam os caras para jogar. Aí você vê o Rames Rodrigues, não tem sequência no São Paulo, cara. O Payet não tem sequência no Vasco. Se o Payet não joga nesse time do Vasco, então passa a guilhotina no departamento de futebol do Vasco, pô. É brincadeira, cara. Claro Posso falar um negócio pra você? É uma você? brincadeira que eu tô fazendo pelo fato de ele ser... Tem que explicar, né? Tem que ser que a ironia pelo fato de ele ser francês. Então, né, guilhotina da Revolução Francesa, para quem não lembra. Né? Bruno Milhós não lembrava, tá me fazendo sinal aqui, né? Vou passar a guilhotina em ti também daqui a pouco. Né? Deixa eu te perguntar um negócio. Até esqueci que ia perguntar. Está circunspecto. Não, pô, esqueci. Mas viu, tá sem perguntar. conteúdo, passa para mim que eu continuo. 5 horas, com intervalo inteligente e tal. Não tem problema nenhum. Tá sem conteúdo. Mas eu quero dizer que no segundo tempo tem que entrar o Payet, cara. E aí eu tiraria o Rossi. Mesmo o Rossi foi um operário da bola. Mas ele briga com a bola. Perdeu a chance de matar o jogo. Se ele faz 2-0 no final do primeiro tempo, tá morto o jogo. O Vasco dá pra acreditar nesse Vasco, Pretzel? Porque, por exemplo, fez o gol, beleza, teve uma outra estocada, né? Poderia ter feito segundo gol com o Rossi, mas o Fluminense apertou, teve mais volume, bola na trave, dá o Jardim defendendo. Dá pra acreditar que dá pra manter a vitória parcial e não cair? É o que eu tava dizendo pro Ramiro aqui. O Vasco, até o Ramon Dias chegar, e quando chega um técnico de fora, né? O Ramon caiu com o Botafogo, mas estava doente. O filho dele veio aqui no ano que o Botafogo caiu. Então ele não teve trabalho. O Ramon Dias é um treinador muito bom. Tem um grande currículo e foi um jogadoraço aí como centroavante. Baita jogador da Inter de Milão, da seleção argentina. Não se dava com Maradona, né? Até se dava na infância e foram... Brigaram. Foram campeões mundiais juvenis juntos. Só que o Ramon Dias era amigo do Passarella, os dois jogando juntos no River Plate. E o Maradona jogava no Boca. E o Maradona era inimigo do Passarella. A Passarella batia pouco nele também. Por causa dessa briga, o Ramon Dias e o Maradona acabaram rompendo. E o Ramon lamenta que não tenha falado com o Maradona até que o Maradona viesse a falecer, né? Então é o seguinte, o Vasco cai, tá lutando. Se tu for me colocar assim, ó, quem é que tu acredita nesse momento dos 4 que estão na zona de rebaixamento para não cair? Né? Essa pergunta, dos 4 que estão na zona de rebaixamento. Em quem que eu acredito mais, né? Eu acho que é o Vasco. Eu acredito mais no Vasco que no Santos hoje, infelizmente. Nossa Senhora, infelizmente. Eu adoro o Santos, todo mundo sabe, mas depois que aconteceu na quarta-feira, quinta-feira, eu fiquei muito pessimista. Não está fácil a situação do Vasco e muito menos a do Santos. 5 horas e 3 minutos. Este é o Intervalo Inteligente Bandeirantes. Daqui a pouquinho volta todo o nosso timaço aqui para a segunda etapa de Vasco 1, Fluminense 0. Com Rogério Assis, com Alexandre Pretzel, com Pedro Ramiro e com ele. Vive grande fase. Bruno Milhose no plantão informativo da Bandeirantes. Vamos lá, Bruninho. Boa tarde, Bruninho. Fala, Capela. Tudo bem? Boa tarde para você, para amigo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Temos uma notícia ruim para dar no plantão. A Portuguesa está
está eliminada da Copa Paulista. Empatou 2-2 com o Grêmio Prudente nas quartas de final, da ida perdeu por 1-0, portanto não avança a Portuguesa mais um ano sem divisão nacional para disputar. Ô Bruninho, só uma borrifada em você, hein, Pretz? A gente falou sobre isso, né? Quando a Portuguesa perdeu por 1-0, a gente falou, não, dá pra reverter, vai lá e empata, né? Em casa. Técnico sem divisão nacional, velho. Ano que vem, sem divisão nacional de novo. Mais uma vez. Não adianta, a SAF é a SAF correndo. Então, mas a SAF tá virando SAF, né? Com a Euro 17 crédito, pelo que a gente entrevistou o presidente. Bebeto, né? Pois é, então. Mas e aí? Mas não foi, né? Não foi. Tem que ainda mudar não. isso aí. É isso aí. Desculpa, Bruninho, a borrifada. Que isso, Capela. Então, completando, tem bola rolando também pela Série B. Criciúma tá empatando com o Mirassol. Placar de 1-1. Daqui a pouco tem Botafogo e Atlético Goianiense. Sampaio Corrêa pegando a Chape e o Juventude encarando o CRB. Além disso, 9 horas da noite, tem Série A do Brasileiro, Galo e Botafogo na Arena MRV. Outro destaque da Série C, porque o São Bernardo está muito próximo do acesso, vence o São José por 1-0. Para a tristeza de Alexandre Pretzel, o Robespierre da Rádio Bandeirantes. Como é que é? Ele é o Robespierre da Rádio Bandeirantes, o líder da Revolução Francesa. Da era do terror da Revolução Francesa. Danton e Marat também, né? Perfeito. Ó, liberdade, igualdade e... Peraí, Pretzel, não fala. Não, se não souber, eu vou liberdade, embora. igualdade e... Não fala. Liberdade, igualdade e... Você me pegou. Ah, Bruno. Fraternidade, irmão. Ô, Bruno. Liberté e igualité e fraternité. Isso aí logo lá perto da faculdade Mauá, em São Caetano de São Bernardo, tem lá, né? Essas que faculdade tu tá, irmão? Universidade de São Paulo. Tem que fechar essa filial aí, tem que fechar. Acabou. 5 horas e 4 minutos. Esse é Intervalo Inteligente. Bandeirantes volta já com toda a segunda etapa de, por enquanto, Vasco 1, Flusão 0, aqui na... Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. Motorista parceiro. Mais de 40 milhões de passageiros contam com você. Quem dirige com a 99 tem os dias cheios de corridas e um cuidado especial em toda a jornada atrás do volante. Além disso, você também conta com um pacote de ganhos exclusivo. Tá a fim de fazer uma grana extra? Então já sabe, conta com a 99. Para tudo na vida existe um porquê. E aqui entre nós, a gente sabe, existe sempre uma pergunta sobre desempenho na estrada, qualidade e durabilidade das peças do veículo, sobre confiança quando a gente está ali na direção. Então, por que ficar na dúvida se você já tem a melhor resposta? Peças para carro, moto ou caminhão é Nakata. Por quê? Ora, porque é Nakata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. No trânsito, escolha a vida. Torcedor, no gramado das obras entram em cena os fortaços. Cimento CSN, o líder incontestável, com tradição e qualidade insuperável. Cimento Montes Claros, o parceiro da sua obra. Cimento Mauá, sinônimo de tradição e qualidade. E a Muralha Cimento Elizabeth, sempre segura. Juntos são os fortaços da construção, marcando golaços de qualidade, tecnologia e tradição. CSN Cimentos, os fortaços que constroem o Brasil. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio. O lance do Tenda é atacar com um show de preços baixos e garantir muita qualidade no açougue, no hortifruti e em todos os produtos. Compre também pelo site tendaatacado.com.br. Escolha a opção de retirada ou delivery, de acordo com sua região. Tenda é o atacado que todas as torcidas adoram. Tá na sua vida, tá no Tenda.
Muita gente quer saber como é o trabalho de um narrador. A gente grita, a gente se emociona, a gente olha a história acontecer em um único passe, em um único lance, em um único gol. A gente olha a história acontecer numa fração de segundos. Mas o que um narrador e você tem em comum? A gente palpita, a gente vive o momento. Na Estrela Bet, você tem os dois. Jogou, brilhou! Quando seus investimentos estão no lugar certo, tudo fica mais fácil. Por isso, nós recomendamos a melhor. Conte com a CM Capital, uma corretora de investimentos com mais de 30 anos de tradição no Brasil e na Europa. Na CM Capital, você tem assessoria gratuita dos melhores especialistas para montar uma carteira de investimentos exclusiva para você. Abra sua conta grátis. Acesse cmcapital.com.br/bandeirantes. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Sil. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Você sabia que o superaquecimento é uma das principais causas de problemas do motor? Entre os motivos para isso acontecer estão o uso de produtos de baixa qualidade e a falta de troca do fluido no prazo correto. Para não colocar a segurança da sua família em risco, faça a troca de acordo com o manual do seu carro. E na próxima troca de fluido, escolha Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. E Cano caiu pedindo falta. Klaus não pega a recuperação para o time do Fluminense para a direita. Vai no fundo, ganhou para trás para Verrete, travou com o Melinino. Botou para fora, voltou para a direita. Linda finta. Vem Rossi, cruzou para o gol de cabeça. Verrete, é gol! Gol! Na direita, cruzamento na medida para Praxedes, se antecipa a marcação e bota a cabeça, parece um chute, sem chance para Fábio. Praxedes de cabeça, vai lá em cima e manda para dentro, é gol do Vasco da Gama. 1 pro Vasco, Praxedes, Fluminense 0, Fábio não tem jeito, tá feito. Praxedes de cabeça, 1-0 pro Vasco, Ramiro. 5h11, temos 14 minutos de intervalo no Rio de Janeiro. A bola vai rolar para toda a segunda etapa. Por enquanto o Vasco 1, acreditem se quiser. O Vasco está vencendo o Fluminense por 1-0 e o destaque Bandeirantes é do Pedro Ramiro. Os times estão voltando para a segunda etapa aí, Ramiro. Mexe o time do Fluminense, sai o Marlon com a 4 e entra o 8 Martinelli. Martinelli entra com a 8 no lugar do camisa 4 Marlon, portanto, mudança no time do técnico Fernando Diniz. Rápido, Pretzel, análise. Olha, tira um zagueiro e o André vai para a defesa. O Martinelli preenche o meio de campo. O Fluminense já tem feito isso várias vezes, né? O André vira zagueiro para ter uma saída de bola um pouco mais rápida e o Marlon já tem cartão amarelo também por isso. Vamos para os 45 minutos finais de muita emoção. Clássico Carioca passa pela Rádio Bandeirantes a partir de agora com ele, Rogério Assis. Tudo pronto para começar no segundo tempo no Nilton Santos. Vai autorizar Rafael Klaus. Dá saída o Fluminense. 1-0 Vasco da Gama. Começa o segundo tempo. Rogério
Todos você ligados pela mesma emoção do futebol na Bandeirante. Sai jogando o time do Fluminense. Nino domina, toca atrás ao lado. André agora é o zagueiro ao lado dele. Marlon substituído. Martinelli em campo. Domina André, já passa pelo meio campo. Toca a bola, vira para Martinelli. Ele dá a primeira finta, sai do Verrete. Lança Nino mais à frente. Ele vai em direção à grande área. Devolve na meia. Dá a Martinelli. Entrega a bola aberta lá para a ponta direita. O Guga fecha aqui. O Guga, Nino. Nino atrás. Volta a bola para Martinelli. Domina e já faz o drible. Na direita, a defesa corta. Ela bate na marcação. Rebote, voltou atrás. Guga para Marcelo. Ajeitou um canhão. Golaço! Gol! Marcelo! 40 segundos do segundo tempo. Um golaço. Domina dentro da grande área. Trazendo para o pé bom esquerdo. Manda um canhão no alto. 40 segundos do segundo tempo do Nilton Santos. Marcelo, um golaço pro Fluminense. Um Vasco, um Fluminense. Marcelo, Léo Jardim, não tem jeito, tá feito. No primeiro ataque do segundo tempo, Fluminense 1, Marcelo, um golaço. Vasco da Gama também, um Pedro Ramiro. Para o tricolor das Laranjeiras, que não dá tempo nem para o descanso do time do Vasco da Gama. Começa o segundo tempo on fire, recebe na entrada da grande área Marcelo, depois de um passe do Guga, escapa da marcação do Léo Pelé, que ficou na saudade. Bate de perna canhota no ângulo para fazer o seu segundo desde a volta ao Fluminense. 1-1 no Nilton Santos. Alexandre Pretzel, o Fluminense marca o empate no início do segundo tempo. Pretzel. Uma falha de demarcação do Vasco, né? Porque o Marcelo, ele tá no chão, ele recupera uma bola perdida dentro da área e dá para trás. E aí, quem toca para ele é o Guga, que devolve pro Marcelo. O Marcelo recebe sozinho dentro da área, a defesa do Vasco parada. Ele ajeitou e deu uma paulada no ângulo do Léo Jardim, sem chances. Um gol muito parecido com o gol do Nicão contra o Santos na quinta-feira. Bem parecido os dois gols, com pouca marcação. Marcelo não jogou nada no primeiro tempo, mas abre o segundo tempo empatando e recolocando o Fluminense no jogo. 1-1, início de segundo tempo. Começa legal esse segundo tempo do Clássico Carioca. Sai atrás jogando o time do Fluminense com Marcelo, autor do gol de empate. 5h15 da tarde, horário de Brasília. Alexandre na trombada, toma um pescoção, escapa da falta, sai o Zé Gabriel. O Maicon tira, dá o cara meia, recebe de volta, tira, sai jogando o time do Vasco da Gama. Paulinho na ponta, Marcelo vai, recupera a jogada, sai do Rossi, prende a bola, protege, evitando que ela saia. Toca atrás, volta André de longe, ele volta pro goleiro Fábio. Com o pé domina fora da grande área para jogar Fábio. Motorista parceiro, na 99, você conta com um pacote de ganhos exclusivo. Martinelli ataca com o time do Fluminense, vira para Marcelo, enfia pela meia esquerda. Vem John Kennedy, Maicon com ele. John Kennedy vira, dá Alexandre na esquerda. Keno, Negrondera bateu pro gol, vai desviado. Keno na sobra, girou para fora! Keno girou, a Neuzabac marca impedimento de Germancano. E tava mesmo. O Fluminense é outro no início do segundo tempo, Ramiro. Que pressiona com menos de 4 minutos dessa segunda etapa. Depois da chegada do Keno, que ele bate, mas acaba desviando no próprio Cano, que estava impedido. Não valia mais nada. Motorista parceiro, na 99 você conta com um pacote de ganhos exclusivo. 4 minutos começando o segundo tempo. Nilton Santos em Engenho. Amanhã tem a final da Copa do Brasil Maracanã. Ulisses Costa comanda às 4 da tarde. Flamengo e São Paulo, a final da Copa do Brasil. Volta a jogada Marlon Gomes com o time do Vasco da Gama. Já recua. Toca Piton pelo meio para Léo, que inverte a passada. Vira a bola para a meia direita para Paulinho. Paulinho, lateral direito na ponta com o Puma. Rodrigues caminha com ela, Puma. Dá na ponta para Rossi. Marcelo desviou para trás, vai sair em escanteio. Escanteio, Vasco na direita, Pedro Ramiro. E o primeiro do jogo nessa segunda etapa. Oportunidade boa que o Rossi acaba perdendo e acaba ganhando escanteio na sequência. O próprio jogador atacante do Vasco vem para a cobrança. 4 minutos e meio. O Vasco vai todo para dentro da grande área do Fluminense. O Rossi vem para fazer a cobrança. Para a grande área chegam os zagueiros Léo e Maicon. Verrete levanta o braço. Autorizado Rossi. Levantou para Maicon. Verrete cabeceou no ângulo. Golaço! Gol! Golaço de cabeça do argentino.
do escanteio cobrado na primeira trave. Ele vai lá em cima, bota o cabeção, ela vai no ângulo, na teia da aranha. Fica olhando o Fábio, imóvel. Uma cabeçada perfeita. Verrete de novo na frente o Vasco da Gama. 2 pro Vasco, 1 pro Fluminense. Fábio não tem jeito, tá feito um golaço de cabeça do Verrete. Pela antecipação e pelo toque na bola que vai no ângulo. Ramiro, 2-1 pro Vasco. Um gol que tem a característica e muito do que fala o time do Vasco da Gama. Fundado em 1898, naquele time que nunca desistiu, não desistirá e provavelmente vai tentar escapar de vez da zona de rebaixamento, com o Verrete, que faz o seu 5º gol em 6 partidas com a camisa do Vasco. 2-1 no Nilton Santos. Alexandre Pretzel, que início de segundo tempo. Ao time do Fluminense. Alexander para John Kennedy, meia lua da grande área. Tenta o passe no meio para Cano, tira, defesa aqui atrás. Puma Rodrigues bota essa bola aqui pro meio. Pretzel, que início de segundo tempo. Que cabeçada do Verrete. Que golaço do gringo. Pretzel, 2-1 Vascão. Ele tem essa característica, Canhão, né? Sobe demais. Ele cabeceia muito e ele atacou a bola. Ele foi em direção à bola. Ele vem lá de trás. A defesa do Fluminense ficou parada, marcando a bola, e o Verrete cabeceia para o fundo da rede. Um segundo tempo maravilhoso, 5 minutos espetaculares, 2-1 Vascão. Motorista parceiro, na 99 você conta com um pacote de ganhos exclusivo. 7 minutos é o segundo tempo, 2-1. Vasco da Gama acabou de marcar o 2-1, tomou um empate com 40 segundos. Foi para cima um golaço de cabeça do Verrete. Bola que atrás com o time do Fluminense para o zagueiro Nino, que toca na meia, serve André. Dominou, virou na esquerda, Alexander vai na primeira finta, escapa de Rossi. Toca atrás de volta, vira a bola para André. André pela meia direita, toca para a direita, Nino, capitão. Levanta na grande área a bola, com o peito para trás. Guga levantou, Marcelo bateu de trivela, tira, defesa aqui atrás. Léo rasga, de cabeça rebate Alexander pela meia direita, volta na ponta, tentou ajeitar, vai na linha de fundo, falta no Guga. Domina a bola, tomou um tranco nas costas, é falta marcada, é pro Fluminense na ponta direita, ataque Pedro Ramiro. E foi falta do Marlon quando tentava ganhar essa bola, acaba empurrando nas costas o jogador do time do Fluminense. Grande oportunidade para chuveirar na grande área, Marcelo vem para a cobrança. E aí, será que a próxima avenida vai estar lotada ou tranquila, hein? Viu como você vive apostando? Estrela Bet jogou, brilhou. 7 minutos e meio, canta o torcedor do Fluminense, o do Vasco responde. É falta Fluminense. 7h30, segundo tempo para fazer cobrança. Marcelo, pé esquerdo, ponta direita. Para a grande área, Nino. Autorizado Marcelo, levantou pro gol para Nino. Maicon tira a bola, sai da grande área, fica do lado esquerdo, ataca outra vez com German Cano para o Fluminense. Cano toca atrás da meia, dá para o André, que vira a bola para a meia direita, lança para Guga. Guga, ponta direita para Marcelo, perna esquerda, levanta na área, a bola para Nino, sobe de cabeça, tira para o Rodrigues, a bola sai da grande área. Cano de cabeça, escora para trás aqui do lado esquerdo, já vira a bola com o volante Alexander, traz a bola para pé esquerdo, levantou Maicon, botou a cara que tira aqui atrás a defesa do Vasco, ela vem na ponta de cabeça, tira para Sérgio, mas o toque é muito curto, ela fica em campo ainda com o time do Fluminense. Toca Alexandre, vai recuando a jogada para o André. André para Martinelli, fica para fora Martinelli, a bola vai de graça para arremesso lateral. É pro Vasco da Gama na direita essa saída agora. Dinheiro parado na poupança, é dinheiro perdido. Abra sua conta na CM Capital. Invista com a maior corretora independente do país. Acesse cmcapital.com.br/bandeirantes. Rádio Assunção em Fortaleza, Rede Bandeirantes de rádio. Derrete, ajeita na barriga, toma Alexander, toca a bola para a esquerda, Marcelo enfia no meio para Cano, Cano para trás, essa bola no meio campo. Já vira a jogada, se apresenta Lima, ajeita na barriga e vai jogando. 9 minutos, é o segundo tempo. É na Bandeirantes as emoções do Campeonato Brasileiro, 23ª rodada. André na esquerda, levanta a bola para a ponta direita. Guga fecha, cabeceia no meio. Léo ajeita na barriga e dá um bico para escanteio. Tomou um susto, Léo mandou um bicudão, linha de fundo. Escanteio, Fluminense na direita, Ramiro. Para cortar do desespero, a bola vinha na grande área, não tinha ninguém ao lado do Léo Pelé, mas ainda assim quis afastar o perigo de lá. Marcelo vem para a cobrança, lado direito de campo. 9 minutos e meio, segundo tempo. Dinheiro parado na poupança é dinheiro perdido. Abra sua conta na CM Capital. Invista com a maior corretora independente do país. Acesse cmcapital.com.br/bandeirantes. Marcelo cobra curto escanteio lá na ponta direita, dá para Guga, que dá para Marcelo outra vez, de volta para Guga, bico da grande área, 2 contra 1, é marcado Guga, volta a bola, dá para André pela meia direita, não dá para bater pro gol não, para, domina, vira, entrega de volta a bola para a ponta direita, para Marcelo, toma aqui a bola, vai jogando o time do Fluminense, quase 10 do segundo tempo, no Nilton Santos, 2-1 pro Vasco da Gama, domina Alexandre, meio campo do Fluminense, vira a bola para André pela meia direita, Guga passa, na direita, lindo passe no fundo, para trás da bola, chegou escorando Lima, é gol!
Fluminense Lima empata o jogo no Newton Santos. Que bola na direita no Capricho Guga. Põe dentro da grande área de frente Lima. Ele só escola de pé direito e sai para o abraço para comemorar o 2-2. Empata o Fluminense num grande clássico no Newton Santos. É gol do Flu. 2-2 Lima. Vasco 2, Fluminense 2. Léo Jardim não tem jeito, tá feito. O Fluminense vai pra cima e empata, Ramiro, 2-2. Para brilhar a estrela do Lima, que entra logo depois da contusão do próprio jogador John Arias. Ele recebe na entrada da grande área, aliás, o terceiro gol em cruzamento nesta partida dos 4 marcados até agora. O Fluminense mais uma vez coloca o placar igual. 2-2 no Newton Santos. Alexandre Pretzel, 2-2 num jogão do Rio. E o Flu vai pra cima e empata, Pretzel. Segundo tempo maravilhoso, 11 minutos espetaculares agora. O Piton nas costas dele, né? O Guga tá deitando e rolando e o Ramon Dias não tá fechando o lado direito. Segundo ataque do Flu por aquele lado, segundo gol do Fluminense que não deixa o Vasco respirar. Jogão de bola, evidentemente que o empate é muito bom pro Fluminense e péssimo pro Vasco. Sai jogando o Fluminense, vem dominando jogada pela meia direita, caminha Alexander, 11 minutos e meio, segundo tempo. Caminha Alexander, tem André mais atrás, abre a bola para a ponta direita, vira para Martinelli. Mais ao fundo o Guga, na grande área Lima, Marcelo fecha lá dentro também. Volta Martinelli, dá Alexander, 2 em cima, tomou um tapa do Paulinho, sai da marcação, vira para Martinelli. A Guga, a Martinelli, valoriza a posse de bola, isso sai bem o Fluminense. Marcelo para trás, a bola aqui atrás da ponta, Alexander. Tomou um encontrão do Paulinho, a bola saiu dominada, não dominada pelo Guga. Em lateral para a equipe do Vasco da Gama cobrar. Motopeças com qualidade e segurança. Tem que ser Nakata. Sabe por quê? Porque a Nakata, claro, é tudo azul. Rádio Patriarca de Cacilândia, futebol é Bandeirantes, você ligado em todo o Brasil, no Band Play também, não importa onde você esteja. Band Play, se você não tem, tá esperando o quê? Band Play, você com a gente em toda a galáxia, um grande abraço. Vem o Vasco da Gama na direita, Nino, lançado na ponta, o zagueiro bem na frente, toma André, protege Rossi em cima, a bola vai para fora. Apenas escolta aqui, a marcação do André em cima do Rossi, é tiro de meta, o Fluminense já cobra. Fábio põe a bola em jogo, já lança com o André que vem com ela. São 13 agora, segundo tempo, 2-2. Torcedor, chegou a hora, no gramado das obras, entra em cena os fortaços. Na hora de construir ou reformar, vá de CSN Cimentos. CSN Cimentos, os fortaços que constroem o Brasil. O Rossi caiu aqui agora. Foi naquela disputa de bola. Não, perdão, é o Marlon Gomes, né? Pracetes, na verdade. Ah, não, Pracetes está pedindo pro Marlon, né? Isso. Os dois o que aconteceu com o Marlon? Apagaram as luzes dele? Para ele? Muito provavelmente, porque deu tela azul ali no jogador do time do Vasco da Gama. Inclusive é o momento que eles aproveitam. Até a congelada na imagem da TV, você viu? É, eles aproveitam até para tomar aquela aguinha, ficar um pouco mais tranquilo. O estádio do Newton Santos com bastante calor. Portanto, o Rossi e o Marlon vai precisar ser substituído. É isso que pede no momento o departamento médico do time do Vasco da Gama. Ele sentiu alguma coisa, porque ele levou a mão ali à altura dos olhos, fez um sinal como sentindo zonzura, né? Ele passa a mão no rosto, como se estivesse sentindo assim Peck. Alguma coisa no rosto, na face, né? Quem é que tá vindo na vaga do Marlon Gomes? 11, Gabriel Peck. Aí já é um atacante, mais atacante agora no time do Fluminense. É um cara mais agudo, né, parece? É, e bom jogador. Menino, bom jogador. E vem o Payet também, finalmente. Pô, finalmente, né? No lugar do Rossi. É isso, né, Ramiro? Acho. Isso, camisa 10, Payet, o jogador se preparando para entrar nesse momento. A primeira é essa, o Peck no lugar do Marlon Gomes. Isso, mexe, portanto, sai o 25 Marlon Gomes e vai entrar o 11 Gabriel Peck. Gabriel Peck vai entrar com a 11 desse time do Vasco da Gama. Estou só esperando o árbitro mostrar ali o Payet que inclusive tem começado no banco de reservas, mas tem ganhado oportunidades ao longo do tempo. O Rossi também vai sair. Rossi vai sair com a 31 com dores, portanto os dois jogadores saem mancando com dores ali no time do Vasco da Gama. Sai o 31 Rossi, o Payet está no gramado com a camisa 10. Alexandre Pretzel com 15 minutos, 2-2 mexidas do Vasco. O Peck é atacante, vai jogar ao lado do Verratti, e o Payet é aquele jogador que é do meio para frente, né? Então ele pode ficar solto do meio para frente, porque ele tem muita qualidade e bate bem na bola. Me parece um pouquinho avantajado, né? Mas ficou um tempo parado. Vamos ver agora, porque a qualidade técnica dele é superior ao time do Vasco.
Nilton Santos, a bola rola, o relógio não para. 15 segundo tempo. Placar do Brasileirão, ó o Vasco, pra área a bola, tenta o cruzamento, ele fez a tira, a bola volta na grande área, Martinelli ajeita, põe no chão, toca do lado, vira para Guga, ele despacha a bola pra frente, fica na meia direita para Germancano, sumido hoje, tomou um sarrafo, opa! Ele dá uma encarada ali, esse tal de Zé Gabriel gosta de uma confusão. Tá seguindo o jogo em falta marcada com 15, são 15 minutos e meio, segundo tempo. Placar da Bandeirantes, Nilton Santos, Vasco Fluminense 2-2, Milhose. E tem mais bola rolando hoje pela Série B. O Sampaio Corrêa vence a Chapecoense por 2-0. Botafogo e Atlético Goianiense empatam 0-0. Sai jogando o Fluminense, bola aberta na ponta direita, bota na coxa, tenta a jogada, Lima, linha de fundo, vai chegar com ele, Lima, toca atrás, vira Lima, Lima pra Guga, Guga de volta a Lima, mais atrás aqui na meia direita, com o Nino chegando, se apresentando, dá a bola pela meia direita, vira passe com o André, André por dentro, Alexandre, vai bater, ajeitou, bate mal demais, a bola vai descendo, toca no pé do Zé Gabriel, reboteou, espirrou, voltou no lado esquerdo, ainda ataque do Fluminense, com 16,5 segundo tempo, André, inverteu, assistência belíssima lá pra ponta direita, ó o Guga fechando com o Lima, domina Lima, dá a Guga, risca da grande área para trás, Marcelo pé direito, levantou, desvia de cadeira pelo Zé Gabriel, no alto, um tapa do Léo Jardim para escanteio, na prevenção ele não pegou não, botou para fora para escanteio pro Fluminense, Ramiro. Porque é bem verdade, a bola foi um pouco traiçoeira depois de rebater no jogador do Vasco da Gama, o Léo tenta tirar a erva daninha do Jardim, arremesso de lado de canto pro time do Fluminense cobrar. 17 minutos é o segundo tempo, o Fluminense vai todo para dentro da grande área, escanteio, o Marcelo se prepara para fazer a cobrança, 2-2 e que intenso esse jogo no Nilton Santos, é clássico carioca do Brasileirão, a Bandeirante está mostrando para você, Marcelo prepara-se para fazer a cobrança de escanteio, para a grande área, Nino, lá dentro Germancano, Marcelo, para trás da meia, sobre a cabeça, rebate a defesa, aqui atrás com o Verratti mandando para fora, ela cai na direita, Gabriel Peck já tomou de Alexander, na velocidade ganha, partiu por dentro, tá na área, ajeitou, bateu mal demais, era ele contra 3, depois chegou mais um. Ele caminhou, entrou nela e fez isso aí, mandando quase que na bandeirinha de escanteio, Ramiro. Quase que um velocista, rouba a bola, consegue escapar na velocidade, liga o nitro, vem no tubo, mas na hora de chutar, manda pra fora. 2-2 por enquanto no Nilton Santos. Você empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. 5:30 da tarde, marcando o quinto sinal, Bandeirantes, horário de Brasília. São 18, segundo tempo, Nilton Santos está 2-2. Vasco e Fluminense jogando amanhã a final da Copa do Brasil. Primeiro jogo no Maracanã, às 4, com o Ulisses Costa comandando a festa. A Catar domina Nino, capitão do time do Fluminense, e vira a bola para a meia esquerda. André domina, passa pelo meio do campo, dá um tapinha na lateral, canhota, puxando para Alexandre, que toca mais à esquerda. Fecha aqui, Keno, pé direito, olhou para não, cruza não, devolve atrás, recomeça com o Alexandre, que dá na meia para André. Guga vai para a grande área, é pra ele, nas costas do Piton, era Kiko, Lima não pega, ela vai pra fora, linha de fundo em tiro de meta pro time do Vasco, Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Rádio Folha Boa Vista, a maior rede de rádios do Brasil. Houve Alexandre Pretzel, 18,5 segundo tempo, 2-2 Vasco e Fluminense. Pretzel. Parece uma jogada manjada, só que o Vasco tá caindo nela, né? O que o André faz? Pega a bola no lado esquerdo e atravessa em diagonal pro lado direito, nas costas do Piton, pro Guga ou pro Lima entrarem na área. Mais uma tentativa e quase que deu certo. O Vasco não marca bem. O Fluminense melhorou muito no segundo tempo, time muito mais dinâmico, muito mais rápido. O Lima tá jogando bem, né? O John Kennedy meio sumido, mas o Cano entrou no jogo para auxiliar principalmente o próprio Marcelo, que está jogando solto, e também o Keno, para encostar na frente também, né? Agora o Vasco com o Payet, quem sabe teremos novidade aí, pelo menos na melhora técnica do time. Nino vai no giro, pediram falta aqui atrás, os torcedores do Vasco, nada de falta, vira Martinelli, 2 em cima, girou, toma a frente, ganha disputa, Alexander na meia esquerda, Marcelo dispara, enfim no meio para John Kennedy, partiu John Kennedy, limpou, pé esquerdo, pro direito para fazer um golaço de bico, para fora! Ele enfeitou demais, cortando pro pé esquerdo, pro direito, e deu um bico à esquerda do gol. Perdeu mais uma ótima chance, John Kennedy. Ele dribla Maicon, entorta Maicon, fica mais de um lado com do outro. Hein, Ramiro? E o que mostra uma grande dificuldade do John Kennedy, pelo menos nessa partida. Ele toma café da manhã, almoça, janta a marcação, mas na hora de chutar vai mal. Bate errado, tiro de meta pro Vasco cobrar.
tapetinho do Nilton Santos tá deixando o jogo bom, hein? Muito bom, muito rápido. John Kennedy é bom, hein? Menino muito rápido. E o Diniz não tem conversa, não tem idade, né? Botou para jogar titular hoje e ele poderia ter feito um golaço. Mas se ele dá no lado também, não sei se vocês concordam com o Ramiro, eu acho que era o Cano, né? Entraria com bola e tudo, faria o gol, faria o terceiro acho que gol. era só acertar o gol, viu? Exato, pode ser ele também. chuta no gol. É, ele pegou mal, bateu de bico na bola. Grande chance do Flu, que é outro time no segundo tempo. Bom, no futebol do Rio, quem fazia gol de biquinho assim, só um, Nossa, né? Só um. Só ele, o baixinho, né? É, e o biquinho dele acertava o gol, né? Geralmente o do goleiro não tava, né? Um craque no futebol, mas mais um apenas na política. Bola para fora, que tiro de meta para o Fluminense. Saindo jogando, você ouviu o toque há pouco com Michel Lopes na mesa de som. Com Beto Rebeck na central técnica. No Nilton Santos, a bola rola, o relógio não para. 21, segundo tempo. Placar da 23ª rodada do Campeonato Brasileiro no Rio. Vasco Fluminense 2-2, Milhose. Com gol no último minuto, Criciúma tá vencendo o Mirassol. Placar de 2-1 pela Série B. Fazendo fila para trás, disputou, levantou a cabeça para John Kennedy, passa por ele. Na esquerda a bola voltou para o Fluminense, para Keno, rolou para trás a Marcelo, aperta o Fluminense. Do lado Alexander, tenta a caneta, perde a bola. Arma o contra-ataque, o Vasco da Gama. Na velocidade, vai embora. Tenta o passe, Paulinho, toca na esquerda. Bem aberto, partiu na jogada, Paier fechando, para Paulinho de novo, levanta a cabeça, Paulinho, bico da grande área, espera a aproximação do Piton, ele passa errado, a bola deu para o adversário, Alexandre bate, ela bate, Paulinho vai para fora, lateral defesa Fluminense na direita, 21 minutos e meio, 2-2 Milhose. Criciúma tá vencendo o Mirassol pela Série B, 2-1, gol de Rodrigo no último minuto, Canhão. 22 do segundo tempo com 2-2 no Rio de Janeiro. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Tem movimentação de mexidas? Já ou mexida em algum dos times, Ramiro? Vasco da Gama, Matheus Carvalho vai entrar com o jogador que veste a 85, atleta de 21 anos, meio campista, já no time do Vasco da Gama. Domina a jogada aqui no ataque do Fluminense na canhota, inverte a passada para Marcelo, que toca para a direita, bela virada, boa abertura feita na ponta para Lima, o alto do 2-2, tenta o elástico, passa no meio, vem John Kennedy, lindo drible pro pé esquerdo, tenta o passe na grande área, trava a defesa, rebote, volta fora dela, cabeceia na ponta, tenta Paier brigar a bola, disputa a jogada, bem por dentro o Alexander, na categoria, toma a frente, sai da marcação, dá na direita, o Guga, para trás a Lima, passou da bola, o toque é atrás, recupera a bola e está jogando o time do Vasco da Gama com Zé Gabriel, vai fazendo fila, caminhou do meio, abre a jogada lá do esquerdo, pediu, tentou cruzamento, bateu mal demais. Levanta a cabeça, bota no meio e é passar longe do Verrete. Passa longe do argentino que fica lamentando, Ramiro. O que mostra até porque o Gabriel Peck tem dificuldade de entrar nesse time titular, que na temporada, ainda no início dela, era um grande ídolo desse time do Vasco da Gama, mas recebe a bola, ao invés de fazer o passe tranquilo pela esquerda, vai mal pra bola e mexe o time do Vasco da Gama. Praxedes, autor do primeiro gol da partida, vai saindo com a camisa 21 e entrando 85, Matheus Carvalho. Matheus Carvalho no lugar do Praxedes. Alexandre Pretzel, 23,5 do segundo tempo, 2-2. Mexe o Vasco. É um menino, muita movimentação. O Praxedes, ele fez o gol, não fez mais nada, né? Um jogador bem comum, conforme a gente estava vendo. Agora eu achei que ele ia tirar o Paulinho, porque o Paulinho, como diz o Ramiro, não está jogando nada. Absolutamente nada, né? Então vamos ver como é que o Matheus Carvalho vai se arrumar no meio de campo, mas o Fluminense tem a bola e o Vasco tenta acertar o contra-ataque. John Kennedy na grande área, Maicon tira mal, John Kennedy usa o corpo, protege, depois usa o braço, comete a falta. Ele sobe na primeira bola, mas depois derruba Léo. O jogo parado, é falta marcada. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Super Difusor Itapetininga, na maior rede de rádios do Brasil. 24 segundo tempo no Nilton Santos. 2-2 Vasco e Fluminense. Assim que acabar o jogo tem o apito final. Com João Paulo Capelanes comandando na rede Bandeirantes de rádio. Atrás joga o time do Vasco da Gama jogando com Matheus Carvalho para Zé Gabriel. Dá na meia direita. Paier tentou o passe. Marcelo volta, pega a bola na marcação feita com o pé aqui em cima dele. Vai tentar aqui atrás da marcação. Opa! Falta em cima de Marcelo, jogo parado, Ramiro. E aí sente bastante o jogador do Fluminense. Daqui a pouco Danielzinho, com a camisa de número 55 do time do Fluminense, vai entrar no time comandado hoje pelo auxiliar Eduardo Barros.
Já vai trocar o Fluminense. Quase 25 minutos é o segundo tempo. Domina Nino. Parte à frente com o time do Fluminense. Pela meia direita, vira do ladinho para Martinelli. Na ponta direita, 2. Guga e Lima. Ele volta, a bola recomeça com o Nino, que toca no meio do campo. Para Marcelo, a bola passa por ele. Atravessada, fica lá do esquerdo para o André. Enfia pela ponta, a John Kennedy de primeiro. Tenta o passe, travou o Alexandre. A John Kennedy na meia-lua. Michael no carrinho. Ganhou ao rebote para dividir. Travou o Guga. Voltou para Martinelli. Bateu no gol, desviada. Léo Jardim, sensacional. Espalmou para escanteio. Defensão gigante do goleiro Léo Jardim do Vasco, mandando para escanteio, Ramiro. Em mais uma jogada que começa nos pés do John Kennedy, chamando a responsabilidade. É bem verdade que foi guerreiro por lá, o Matheus Carvalho e também o Léo Jardim para afastar essa bola. Escanteio, lado direito de campo. 25 minutos e meio, segundo tempo. Vem a mexida, é agora? É agora. Vai entrar o camisa 55 Daniel para a saída do Alexander. Com a 5, sai o 5 Alexander e entra o Danielzinho, jogador de 27 anos, com a 55. Tava no Bahia, né? Era do Fluminense, foi pro Bahia, voltou pro Flu, agora a pedido do Fernando Diniz. Marcelo, escanteio, Fluminense, pé esquerdo, ponta direita, levantou fechadinho, defesa tira, fica na grande área para Nino, cabeceia pro alto, disputa uma, duas vezes, Léo, Nino ganha, Maicon de bico, toca à frente, dá um bicudaço, ela cai na ponta, vai chegar André com o pé aqui em cima, André primeiro chega para roubar a bola com categoria, domina e volta, a bola para Fábio, domina o goleiro do Fluminense dentro da sua grande área, no Rio de Janeiro, no Newton Santos, a bola rola, o relógio não para, 26 minutos e meio do segundo tempo. Placar da 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, Rio 2-2, Vasco e Fluminense, Miriose. Fim de jogo em Criciúma, o time da casa vence o Mirassol, placar de 2-1 pela Série B, e o Botafogo abre o placar em Ribeirão contra o Atlético Goianiense, 1-0. Puxou a jogada aqui atrás do time do Fluminense, gira Danielzinho, toca na esquerda, recebe Lima, vira a jogada, de volta o passe para Danielzinho outra vez, aos 27 minutos, domina Danielzinho, enfia lá do esquerdo, bela bola, linha de fundo, Guga disputa, prensa a defesa, a bola volta, Maicon tira, mas dá no pé do Keno, Keno toma, limpou, John Kennedy para Keno, bate na marcação no Zé Gabriel, volta John Kennedy, tomou um pescoção, pancada, falta! Peck dá uma cotovelada na cara do John Kennedy, Ramiro. E leva cartão amarelo o Gabriel Peck, porque é uma pancada muito forte em cima do John Kennedy na ponta esquerda, quina da grande área, uma grande chance para o Fluminense, muito provavelmente Marcelo vem para essa cobrança. O Pretzel, o Lima veio aqui pro lado esquerdo agora, o Fluminense está mexendo na frente, trocando os caras de posição, Pretzel. Ninguém guarda a posição, o Marcelo joga onde ele quer. Marcelo era o que fazia o Ganso quando o Ganso podia jogar. O Ganso agora está machucado. Então o Marcelo joga solto. Ó, fica à vontade, faz o que tu quiser. Essa é a ordem para o Marcelo. E ele cresceu muito no segundo tempo, também um pouco por causa disso, sem a forte obrigação de marcar, porque ele sofreu muito na marcação na primeira etapa. O Fluminense, tecnicamente, Canhão, é muito mais time que o Vasco, né? Só que o Vasco está fazendo um jogo bem organizado pelo Ramon Dias. 28 minutos do segundo tempo no Newton Santos. É falta, o Fluminense bate, Marcelo se prepara para fazer a cobrança. Pé esquerdo, bico da grande área, lado esquerdo. Peck tomou o cartão, destacou há pouco o Pedro Ramiro e a cobrança de falta para Marcelo. Voltam para a grande área. Nino, lá dentro também o Guga. Martinelli, Nino fica aberto na segunda trave. Marcelo, autorizado, levantou Michael de cabeça, tiro de Careca, manda essa bola para fora da grande área. Ela cai fora dela, fica do lado esquerdo para o André, que vira a bola para Marcelo. Pé direito, despacha para frente, a bola fica para Zé Gabriel. Sobra, voltou para o Vasco, na direita, bota à frente a bola para Peck, contra André, volta André, recua, passou mal, Peck na cara do goleiro, vai fazer, tocou, é gol! Gol! Gabriel Peck! André e o Guga se atrapalham! Eles chegam à frente do atacante do Vasco da Gama. O recuo do André é muito curto. O Guga passa à frente dele. O confundido. O Fábio não sai. Aí Peck olha pro Fábio e só manda para dentro do gol de pé esquerdo. Para fazer mais um pro Vasco da Gama. Na saída rápida no contra-ataque. Gabriel Peck no presente do André. Na cara do Fábio! Vasco 3, Fluminense 2. Fábio não tem jeito, tá feito. Que vacilo do André. Peck, Gabriel Peck 3-2, Vasco da Gama. Ramiro.
Um gol que tem a marca do Vasco da Gama de não desistir, de ser persistente e mostrar sua força, mas que também tem a marca de Fernando Diniz, que sempre opta pelo passe, pelo troque de passes, só que na sequência o vacilo do André e do Guga, que não se entenderam, tentaram sair jogando e não viram o Gabriel Peck livre para bater e marcar o seu 10º gol nessa temporada. 3-2 pro Vasco da Gama, Canhão. Alexandre Pretzel, o Vasco faz 3-2. Passe do André pro Peck na cara do Fábio. O Fluminense cria, mas o Fluminense erra muito também. E aí dá chance pro Vasco. O Vasco estava torcendo por um contra-ataque. O Zé Gabriel tá fazendo um segundo tempo muito bom. O que o Zé Gabriel faz? Estica a bola e seja o que Deus quiser. Aí o André e o Guga falham e o Gabriel Peck é bom jogador, mas é afobado na hora do último passe, né? Mas com qualidade apenas bateu por baixo do Fábio. Um grande segundo tempo, com 4 gols marcados. E o Vasco, olha, tendo bastante mentalidade, viu? Porque tecnicamente é um time inferior ao Flu. Central técnica, Roberto Dias, Michel Lopes, mesa de som. Marcando, Newton Santos, Rio de Janeiro. A bola rola, o relógio não para. 31, segundo tempo. Placar na 23ª rodada do Campeonato Brasileiro no Rio. Que jogo esse no Newton Santos. Vasco 3, Fluminense 2, Miliose. Mais bola rolando pela Série B. O Sampaio Correia tá vencendo a Chapecoense por 2-0. Daqui a pouco tem Juventude e CRB. 31, segundo tempo. O jogo é eletrizante e é maravilhoso o jogo, Alexandre Pretzel. Isso que a gente gosta, né, Canhão? Porque o Vasco tá numa sobrevivência, né? Então um empate contra o Flu, em condição normal, nunca será um mau resultado. Mas pela emergência de pontuar, o Vasco precisa ganhar o jogo. E tá ganhando de um time melhor. Segundo tempo, o Fluminense é muito bom com a bola no pé, mas sem a bola, dando generosos espaços para o contra-ataque vascaíno. O jogo é bem interessante, mas tudo aberto ainda. Domina Lima, ataque do Flu, belo drible, Guga do lado, ele vira, 3-2 pro Vasco da Gama, recua Guga, serve atrás, vira jogada para Martinelli, toca na direita esse passe, Guga, balança, tenta driblar, tá bem marcado, dispara Martinelli, Marcelo encosta, Pati Lima, dá a primeira finta, encara a marcação, toca para fora direto pela linha de fundo, em tiro de meta, bola pro Vasco agora. Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio, com muita qualidade e economia em todos os produtos. Super FM em Costa Rica, no Mato Grosso do Sul, na Rede Bandeirantes de Rádio. Você com a gente em todo o território nacional. Um abraço a Porto Alegre, do Alexandre Pretzel. Bandeirantes, Porto Alegre, alô Edu César. A grande audiência Bandeirantes, na capital do Rio Grande do Sul. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Léo Jardim levanta essa bola à frente, ela passa por todo mundo, fica pro goleiro Fábio, nem chegou nele. Primeiro aqui atrás, domina, está jogando Nino. Dá na meia direita com Danielzinho, 3-2 Vasco da Gama. 32,5 segundo tempo. Keno pela meia direita, vira o passe Danielzinho. A John Kennedy, Léo Jardim não saiu, dominou John Kennedy, limpou pro pé direito, rolou pra trás, de frente Danielzinho, bateu pro gol, travado. E o contra-ataque do Vasco vem sendo armado com Paulinho, que vira a bola para a ponta direita. Gabriel Peck fecha aqui, vai tentar a jogada pela ponta, Verratti domina o centroavante, cadencia o jogo na base da experiência, dá para Paulinho, calcanhar tentou, lindo drible, tocou na ponta para Verratti na direita, para cima dele André, Verratti é fortão, grandão, a André chegou, prendeu, protegeu, levou o tranco, Paulinho chegou desarmando, espirrada a bola, volta da grande área para Fábio pegar tranquilo. Sil renova sua energia a cada dia, fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Super Difusor Itapetininga, Rede Bandeirantes de Rádio, 33,5 segundo tempo, placar de 3-2, o Vasco está vencendo o jogo, caminha Lima, pelo meio campo com Danielzinho, se aproximando com o Fluminense, apertando, vira o passe Lima para Marcelo, Treveinha na ponta, e o Keno não vai para a bola, ela sai direto linha de fundo. Vai a da galera do Vasco da Gama nesse passe horrível do Marcelo, é linha de fundo, é tiro de meta para o time do Vasco agora. E aí, será que a próxima partida vai estar bem disputada ou não, hein? Viu como você vive apostando? Estrela Bet, jogou, brilhou. 34 segundo tempo, 3-2 Vasco da Gama. Se os gandulas faziam cera com 1-0, com 2-2, com 3-2, então Klaus vai lá e dá uma enquadrada nos gandulas. O 4-4 também do jogo, Felipe Paludo vai lá dar uma bronca no gandula que está escondendo bola. 34, segundo tempo, Pretzel 3-2 Vasco. Eu queria fazer uma menção que essa vitória do Vasco é terrível pro Santos, cara. O Vasco está indo a 20 pontos. Está ficando um ponto atrás do Santos com um jogo a menos. Quer dizer, é mais um time concorrente a rebaixar o Santos.
O problema é que o que não tem sido horrível para o Santos, a não ser o seu próprio futebol, né? Pois é. A essa altura não dá nem para contar mais com um adversário direto não ganhando o jogo. Mas no dia 30, sabe o que tem? O que tem? Santos e Vasco na Vila. Verrete atrás a bola para Payet, para fora! Verrete só rolou, Payet chegou de primeira. Ela passa até perto do gol e vai por cima, Ramiro. Entrou agora recentemente na partida e mostra, pelo menos nesse primeiro lance, no seu segundo jogo com a camisa do Vasco da Gama. Bate por cima e quase marca o jogador Payet. O Payet teve um entreveiro com o Tudor, né? Que era o técnico dele. Exatamente. No Olympique, né? Ele é um croata, né? O Ivan Tudor. Ivo Tudor, não é Ivan. Ivo saíram Tudor, até na mão, né? Saíram na mão e o Payet é bom jogador, mas é 220, né? Ele é um fio desencapado. Parece estar um pouco fora de forma, mas olha a batida dele na bola, né? Quase que ele liquida o jogo. Marcelo para Martinelli puxando pela camisa, sai da marcação, vira 2 em cima dele, sai do Matheus Carvalho, dá para direita essa bola. Lima levantou direto, ela ia entrando, Léo Jardim. Dá um tapa o goleiro do Vasco, essa bola quase entra, escanteio, Fluminense, Ramiro. Para assustar o goleiro do Vasco da Gama, não sei se estava mal posicionado ou não, o fato é que a bola era na grande área, mas acaba batendo mal. Bola para a chegada do time do Fluminense, escanteio, daqui a pouco Ione Gonzalez e Diogo Barbosa. 36 minutos, aperta o Fluminense, já 2 mexidas, já contou o Ramiro, escanteio Fluminense, já cobrado, curtiu o Danielzinho, para Marcelo, pé direito, rolou a entrada da grande área, a bola, de frente, Gugu, lateral, dá uma trevadinha na esquerda, passe é forte demais, vai para fora, não pega Daniel, é tiro de meta, Rio de Janeiro, Nilton Santos, a bola rola, o relógio não para, 36 segundo tempo. Campeonato Brasileiro, 23ª rodada, Nilton Santos, 3, Vasco da Gama, Fluminense, 2, Miliose. Momento de acesso na Série C, a briga continua e o São José empata o jogo contra o São Bernardo. Agora placar de 1-1, mais cedo pela Série B, jogo encerrado, Criciúma 2, Mirassol 1. Futebol é com a Bandeirantes, com rádio emissora da Barra em Barra Bonita. 36:30, terminando o apito final, comando João Paulo Capelanes. Amanhã, a primeira da decisiva da Copa do Brasil no Maracanã. Flamengo e São Paulo com Ulisses Costa às 4 da tarde comandando. Por aqui atrás com o time do Fluminense, mas o jogo vai ser parado para atendimento ao jogador do Vasco. Não havia marcado falta, Klaus, apenas o jogo parado para atendimento ao jogador do Vasco que está no chão. E as mexidas, já Ramiro, serão feitas do time do Fluminense. 2, né? Como você já contou. Isso, são 2. O Verrete está sentindo ali no gramado, o atleta, depois de uma bancada um pouco mais forte, vão entrar o Diogo Barbosa e também Ione Gonzalez. Ione Gonzalez e Diogo Barbosa. Estava até revendo o lance ali do entreveiro entre o Verrete e o Martinelli. Sente bastante o centroavante do time do Vasco da Gama. E parece que o Marcelo vai deixando o gramado para a entrada do 16, Diogo Barbosa. Diogo Barbosa entra com a 16 e sai o 12, Marcelo. O Guga também deixou o campo com a 23 e entra o 15, Ione Gonzalez. Ione Gonzalez entra com a 15 no lugar do 23, Guga. As últimas mudanças do auxiliar Eduardo John Barros. Kennedy lançado na grande área, forte o passe, vai para fora, liga de fundo. E as mexidas radicais no Fluminense. Nossa, agora está com 4 atacantes, 2 jogadores no meio, um volante improvisado como zagueiro, quer dizer, agora é o carrossel tricolor. Será que vai dar certo? Porque o Vasco está com espaço para o contra-ataque para matar o jogo, né? Então entrou o Ione Gonzalez, fez 4 jogos no Corinthians. 4. Impressionante. E já tinha jogado no Flu, né? Voltou ao Fluminense a pedido do Diniz. Você lembrou agora há pouco que pro Vasco é pior. Pro Santos, o Vasco ganhando é ruim. Vamos lembrar que o Corinthians também não está muito longe. É verdade. Né? Tem razão. Diferença de 6 pontos e Você os falou 2. do Corinthians agora, me lembrei disso. Os 2 com o mesmo número de pontos, né? 38,5, bola aqui atrás com o Fluminense, Martinelli recua a jogada, vira para Diogo Barbosa, que toca para o André, que vira a bola na direita, 38:30, tem muito jogo e que jogão esse, em especial no segundo tempo, no Nilton Santos, 3-2, o Vasco está vencendo, caminha pela minha direita, tabela, jogada bem na ponta, Ione Gonzalez aberto na direita, já levanta o braço, Diogo Barbosa carrega a bola, toca na meia direita, a Lima, passa flutuando por dentro, o Diogo Barbosa de volta, dispara pela ponta, Ione Gonzalez, toca a Lima, vira a bola para Nino, que toca a bola para o André, aqui pela meia
esquerda, lança para Diogo Barbosa, que vira a bola para a ponta esquerda, no meio, Danielzinho para Diogo Barbosa, devolve a bola para Danielzinho, de volta, abre na esquerda para Keno, protege, marcado na proteção, recua a jogada, volta para o André vira a bola para a meia direita, Nino zagueiro se antecipa para Caçu e fica bem à frente, já recua, vira a bola para Martinelli, que dá para Ione Gonzalez, toca a bola para o pé direito, recua, volta a bola para Martinelli outra vez, 39-30, o Vasco fechadinho para tentar o contra-ataque do Fluminense atrás do 3-3, Nino, John Kennedy de calcanhar, tentou Maicon, tira dele, rebate pro Vasco, Zé Gabriel, do jeito que o Vasco gosta, Zé Gabriel domina, agora se atrapalha com a bola, recua, dá na ponta, Payet pediu, domina Matheus Carvalho, vira a jogada para Payet com categoria, prendeu, protegeu, carrega sem muita pressa, abre a bola para a direita, lança para Puma Rodrigues, vai no fundo, levanta a cabeça, cruzou na área, a bola vem de cabeça, Pintão, atrás, toque para Peck, gol! Gol! Gabriel Peck, de novo, na cara do Fábio, mergulho de peixinho, manda pra dentro do gol do Vasco, o gol do Vasco, mais um, o quarto gol do Vasco da Gama, Peck, mergulha e manda pra dentro, na frente do Fábio, indefensável. Mais um, o quarto do Vasco, segundo de Gabriel Peck no Nilton Santos. 4-2 Vasco da Gama. Fábio não tem jeito, tá feito. Mais um do Peck. 4-2 Vasco da Gama, Ramiro. De um jogador que pode ser muito criticado, é bem verdade, mas é um dos únicos que tem uma grande identificação com a torcida do Vasco da Gama. Quando ele entra, ele chama a responsabilidade. O tesouro no banco de reservas do técnico Ramon Dias. Recebe depois um cruzamento do lado esquerdo para o direito. Gabriel Peck, que não tem nada de proposta e emenda à Constituição. É Petrópolis Esporte Clube. Faz o 11º dele nesta temporada. Alexandre Pretzel, Fluminense ataca, toca a bola, troca passes, não faz o dele e toma o quarto. 4-2 Vasco da Gama no Nilton Santos. E que jogo é esse, Pretzel? O segundo tempo, o melhor segundo tempo do Campeonato Brasileiro, mas disparado em termos de emoção e até de bola, viu? Dos dois lados, porque a estratégia do Vasco é essa, contra-ataque para matar o jogo, e tá matando. 4-2, o Gabriel Peck, que não é mau jogador, ele é um pouco afobado no último lance, é o personagem do clássico, 2 gols para matar o Flu. Agora, quando o Puma Rodrigues baixou a cabeça, eu me virei para ti e disse assim, ó, olha que cruzamento horrível. Só que o Verrete, que é um grande cabeceador, acredita na bola e cabeceia para o meio para o Peck fazer 4-2. Para mim tá morto. Vem para cima o Fluminense, 4-2 pro Vasco. Keno na esquerda, ameaça cruzar, tá bem marcado, o Puma trava com ele, volta a marcação, recupera a bola, vai dar uma puxeta, Matheus Carvalho, vai tentar Peck, a finta, ganhou, e a bola saiu pela linha lateral, é pro Vasco, a galera vai ao delírio, aplaude Gabriel Peck na sua grande jogada, motorista parceiro, na 99, você conta com o pacote de ganhos exclusivo. 42 minutos e meio, segundo tempo, Nilton Santos, 4-2 o Vasco vencendo o Fluminense. Educadora Limeira, na maior rede de rádios do Brasil. Para descida na ponta aqui atrás, vai tocada nas pernas do Gabriel Peck no chute do Keno. É lateral ataque do Fluminense, já remessa Diogo Barbosa, já vira do ladinho para Martinelli, enfia pelo meio, gira, mas perde a bola Danielzinho. Ó, sobra com o Peck de dúvida e chuta. Ela bate no calcanhar do próprio companheiro, bateu no pé do Paulinho. Recuperação, volta aqui atrás com o Danielzinho, que vira o passe para Martinelli, que toca na esquerda para Diogo Barbosa, mais à esquerda, bota Keno no jogo, enfim, no meio para John Kennedy, carrinho para trás aqui na bola, opa, falta do Zé Gabriel, ele dá o carrinho e pega John Kennedy, falta do volante do Vasco da Gama, Ramiro. E vai pintar cartão amarelo pro Zé Gabriel, depois dessa chegada bastante forte em cima do John Kennedy, que ia deixar o volante na saudade, ele recebe a falta quase que numa tesoura, bola pelo lado esquerdo de campo, falta pro time do Vasco, pro time do Fluminense, aliás. Uma falta dura agora, o Zé Gabriel faz um grande segundo tempo, cara, de maneira surpreendente. Tá arrebentando no meio de campo. Agora ele fez uma falta dura e o cartão amarelo bem aplicado. 43 minutos e meio do segundo tempo. Motorista parceiro na 99. Você conta com um pacote de ganhos exclusivo. O Vasco vai trocar duas. 44 e 88, é isso? Se eu vi direito. Caiu o Verrete até para isso, para enrolar, ó. David Braz, muito provavelmente vai entrar o David Braz no time, aliás, 44 Zé Vitor. Do Vasco. Zé Vitor e Barros também no time do Vasco da Gama. Duas mudanças no time comandado pelo Ramon Dias.
Tá ganhando tempo o Vasco, o Verrete caiu. Departamento médico foi lá, o Klaus não quer nem saber de atendimento. 44. Tem muito jogo ainda, mesmo que esse jogo tá muito bom. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Verrete se levantou agora, vai saindo calmamente, Verrete faz o sinal, vai embora. Vai trocar no Vasco da Gama, serão 2. Léo também é outro que vai embora, né? Isso, portanto, 2 mudanças do time do Ramon Dias. Vai saindo o Léo com a 3, sai o Léo com a 3 e entra o Zé Vitor com a 44. O Zé Vitor com a 44 no lugar do Léo. Também o Verrete deixando o gramado com a 99, entrando 88 Barros. Barros com a 88 no lugar do 99. Verrete, autor de 2 gols na partida. O nome dele é gritado pela galera, ouça! Som do Nilton Santos para você na Bandeirantes. É falta para o time do Fluminense. Do lado esquerdo, entrada da grande área. 4 jogadores no muro. 45. Lima na bola. Pé direito, bate no meio da barreira. Tira o alvo para acertar a barreira. Nota 10 para ele. A mira tá boa. Plaquinha não sumiu. 9? 9 ou 8 agora? Eu consegui ver meio piscando diferente ali. Ou 9 ou 8, rapidinho passou ali. 9. 45, 9 de novo? 9. E é para tudo isso, né, Pretzel? De Claro novo, que é. né? Jogo parado, várias substituições para atendimentos também. Arbitragem muito boa do Rafael Claus. Muito boa, um jogo de 6 gols, jogão, principalmente pelo segundo tempo. Na direita, o Fluminense aperta 4-2, Vasco da Gama, vira a jogada Martinelli com o Fluminense, 2 em cima, perdeu a jogada na primeira bola, tocou o Lima, Ione Gonzalez para a grande área de cabeça, Zé Vitor, escanteio o Flu na direita, Ramiro. Que comemora como se fosse um gol essa tirada do Zé Vitor, escanteio, lado direito de campo, pressão do Fluminense no fim da partida, Lima na bola. 46 agora, Lima cobra o escanteio na direita, 46, vamos a 54, 4-2 Vasco da Gama, Lima autorizado para a grande área, os grandões do time do Fluminense, Nino é claro, um deles, levantamento, primeira trave de cabeça, defesa, tira, sobra, voltou aqui atrás, jogou Barbosa, toca na esquerda, bota no fundo, pra Keno, limpou, dá até pra bater, canhão pra fora! Limpou, subiu e a bola vai longe do gol direto, linha de fundo, torcedor, chegou a hora, no gramado das obras, entra em cena os portaços, na hora de construir ou reformar, vá de CSN Cimentos, os portaços que constroem o Brasil. Ouça a festa que o torcedor do Vasco faz. No Nilton Santos, no Rio de Janeiro, sinta o clima na Bandeirantes. Roberto Dias na central técnica. Com Michel Lopes na mesa de som. Torcedor do Vasco o tempo inteiro cantando, comemorando. Quase 47 minutos do segundo tempo. De cabeça aqui no rebate atrás com o time do Fluminense. Levanta para frente. Rebate Zé Gabriel de cabeça. Volta essa bola mais atrás aqui na jogada Barros. Toca a defesa. Rebate Zé Vitor. Rebate. Levanta a bola. Bota para frente aos 47. Ela bate no peito do Payet. Disputa. Vai tentar trombar para ganhar. Categoria na sequência. Ela vem francês. Payet para direita. Para Puma. Para a área. Pedindo a bola no meio pé. Aqui é lançado. Mergulha. Passa por ele. A bola cai do lado esquerdo. Mas não sai de campo. Ainda ali depois saiu sim, hein? A arbitragem não pega a saída, tá em jogo, voltou, Piton, levantou na grande área, a bola muito alta no peito, que na Macia coloca no chão e já levanta, tenta John Kennedy, dá de joelho o Maicon pro meio, com o peito atrás, escora a jogada, Gera mancando para Daniel. Rapaz, agora que eu reparei que o Gera mancando tá no campo. Não tocou na bola, cara. Sumiu. Num jogo de 5 gols, nenhum do Cano. E ele tem sido assim, viu? Ele faz bons jogos com sumindo em outros. Ione Gonzalez da direita na área, chuta, bateu no braço do Zé Vitor, é pênalti ou não? O Klaus apenas mostra que bateu no ombro, seguiu a jogada. 48 agora, rebote e volta atrás com o time do Fluminense, atacando outra vez ainda. Levanta a defesa, a bola aberta lá do esquerdo para Keno, de cabeça para trás da grande área, Michael, pé esquerdo, rebate, toca a bola para frente, de cabeça de gol, Barbosa vai, ela bate nas costas aqui na marcação, com o Barros chegando, prende a defesa, volta André para trás, Nino outra vez pelo meio do campo. 48 segundo tempo, Nilton Santos, 4-2, o Vasco vencendo, já vem apito final com João Paulo Capelanes, à direita, Johnny Gonzalez para o Fluminense, para a área a bola, defesa sobe atrás, rebate Zé Vitor, cai na grande área para aquele cabeceia para trás, ajeita na coxa, Zé Gabriel e tira, levanta para o meio do campo, ela cai aqui atrás, não tem ninguém do Vasco atacando, Fluminense todo aqui no meio tentando empatar o jogo, com amortecedor HG Nakata você chega mais longe, sabe por quê? Porque a Nakata é tudo azul pela frente, Alqueno de volta com o Fluminense do lado esquerdo, partiu, limpou, tá na área, ganhou, se desequilibrou, tentou o passe, rasga a defesa aqui atrás com o Zé Vitor, bota para fora essa bola, ela sai na ponta esquerda para o Diogo Barbosa, pedem pênalti jogadores do Fluminense.
cercam o Klaus, que tomou uma enquadrada do Nino. Eu não vi pênalti no Keno não, hein? Ele entrou na grande área, no braço depois. Ou esse agora em cima do Keno? Parece que é esse em cima do Keno. Agora pela sinalização, teve aquele lance realmente do Ione Gonzalez. O Klaus está ali pressionado e já está ouvindo alguma coisa da Daiane Muniz, que é árbitra de vídeo. Keno vai para a bola, pênalti. O Keno dá um tapa na bola e toma um pontapé. Disputa a bola e toma o chute. Foi ou nada. não? Não? Nada. Por esse ângulo, um ângulo agora diferente de frente mostrou que não. Aquele inicial com a tomada feita. Meu Deus. É fácil apitar futebol? É difícil. É fácil. Mas o Klaus foi brilhante, hein? Pois é, o Klaus ele foi brilhante, porque ele viu realmente o Keno se atirar, o Keno pula. E numa primeira imagem mostrada, nossa, era pênalti e expulsão. Depois o Keno mostra nitidamente a imagem. É fácil apitar no Brasil. Daniel para a grande área, a bola passou Ione Gonzalez, pega Léo Jardim. 50 minutos, Alexandre Pretz é um clássico daqueles. Por enquanto, 6 gols e vários ingredientes e muita coisa nesse clássico no Rio de Janeiro. E o Ramon Dias ganhou o jogo hoje do Eduardo Barros. Hoje no duelo dos treinadores, o veterano e experiente argentino, com uma estratégia muito boa, sofreu, correu risco, é verdade, porque o time do Fluminense é melhor. Mas o que ele fez? Ele segurou o time atrás e partiu para o contra-ataque e ganhou o jogo. Jogou no erro do Fluminense e matou depois o jogo numa bola aérea. Então, Ramon Dias hoje foi muito bem. Domina Martinelli, meio campo do Fluminense, 50 minutos e meio, vira a jogada para a direita, Guga desce no apoio, passa Ione Gonzalez com Lima fechando, Ione Gonzalez atrás a bola para Guga, na área para John Kennedy, não pega a bola, fica para Léo Jardim dominar sozinho. Braspress, a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha suas encomendas, internet e até entrega totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas. Vamos fechar 51 minutos do segundo tempo. Marca Roberto Dias na central técnica com Michel Lopes na mesa de som. Todo o nosso time trabalhando nesse sábado. Nosso Twitter, imagens com Alain Marcel. No digital, Ana Carolina Galeno. Olha que a bola chegando com o time do Fluminense que parte para cima para tentar encostar 4-2. O Vasco da Gama. Na direita essa bola aberta para Ione Gonzalez na linha de fundo. Já recua, volta a bola para Guga. Guga para Martinelli que toca para a ponta direita, linha de fundo. Lima fecha com Ione Gonzalez. Recebe de volta, vira a jogada. Vem Danielzinho se aproximando, toca para Lima que volta a bola com o Danielzinho, olha para ele, mas não cruza não, marcado, cercado, 4-2 Vasco da Gama, 51 minutos e meio, segundo tempo. André domina meia direita, vira a bola por dentro, puxa para Martinelli, encara dois adversários para ganhar, vai tentar a jogada, recupera, vira no meio, Lima na grande área, vira Danielzinho para Cano, foi travada pela defesa no bate-rebate, escanteio, o Flu ganha escanteio de graça na esquerda, Ramiro. E uma grande oportunidade, aliás, o Vasco voltando a vencer o Fluminense depois de 4 anos, a última vez no Brasileirão de 2019. 52 minutos, escanteio Fluminense. Keno prepara a cobrança. O Vasco vence 4-2. Para a grande área, os zagueiros do Fluminense. Nino fecha lá dentro. André fica na entrada da grande área. Keno cobra, pé direito, na esquerda, fechadinho no alto da grande área. Tenta o Gonçalves, defesa, rebate, vai sair, escanteio do outro lado, hein? Pega a sobra, gera, mancando, já recua. Toca a Guga, levantou pro gol de cabeça, rebate, Zé Gabriel, vai no meio. Rafael Klaus já termina o final do jogo. André devolve a bola pro goleiro Fábio, domina fora da grande área, Fábio. Toca na direita essa bola, Lima fecha aqui. O Fábio tá na entrada da grande, se perder a bola, o Lima vai tomar o quinto gol, hein? Lima arrisca o drible, ganha, depois se lasca, tomou uma trombada do Klaus, vai dar falta, só vai dar falta porque tá 4-2 pro Vasco. Senão não daria. Próximos dos 53. Próximos do final de um grande clássico no Newton Santos, Rio de Janeiro. 4-2, o Vasco vai vencendo o Fluminense. E aperta o Fluminense no finalzinho do jogo. O André continua com a bola e vai pra frente, domina. Sai com ela aberta do lado esquerdo na grande área. Perde Germancano. Domina André, se posiciona, vira. Passa pela bola Diogo Barbosa. André sem opções, volta a bola. Vira para Martinelli, que toca Diogo Barbosa, que dá na meia para Danielzinho, que levanta a bola pra ponta esquerda para Diogo Barbosa. Domina, bateu obediziada e Maicon saindo pela linha lateral. É arremesso lateral, ataque do Fluminense. Corre atrás da bola, Diogo Barbosa. Tem que correr meio devagar, porque aí tem a pista de atletismo. Com chuteira, se trupicar, se arrebenta. 53,5, Diogo Barbosa cobra arremesso lateral para Keno na esquerda. Levantou no Ione Gonzalez, tenta de cabeça, rebate a defesa atrás aqui com o Zé Vitor. Sobra a volta para Martinelli, ajeita, bateu pro gol direto. Espalma, Léo Jardim para escanteio. Um canhão do Martinelli todo esquisito, desequilibrado. Botou para fora, Léo Jardim, escanteio Fluminense. Ramiro.
E o que mostra que o Léo Jardim estava ligado na jogada mesmo com chute ainda de susto, sem pulo, escanteio, lado esquerdo de campo. Escanteio Fluminense, 4-2 Vasco com quase 54 segundos finais de jogo. Keno cobra curto o escanteio para Danielzinho, levantou direto na grande área, Gonzalez de cabeça para fora. Perdemos o terceiro gol do Fluminense, Johnny Gonzalez, subindo livre. Vai terminar o jogo, Rafael Claus pede a bola, termina o clássico no Newton Santos. E que clássico, senhoras e senhores, com o Vasco vencendo 4-2 na Bandeirantes. Agora, João Paulo Capelani. Rogério Assis narrou um dos melhores jogos do Campeonato Brasileiro. É isso aí. E é por isso que a Bandeirantes transmite tudo para você. Tem bola rolando, tem microfone de esportes da Bandeirantes transmitindo a emoção. O Vasco não cai. Será? Deu Vasco no Rio de Janeiro no clássico contra o Flusão, Ramiro. Vitória muito importante porque o Vasco da Gama agora é o 18º colocado com 20 pontos, tá? 5 de distância do Goiás. E o detalhe, o Gigante da Colina tem uma partida a menos. Por outro lado, o Fluminense um pouco mais triste nessa tabela do Campeonato Brasileiro, é o 6º colocado com 38 pontos, perde a oportunidade de avançar ao G4. A gente falava sobre o fim desse tabu, Vasco da Gama que vai jogar dali pela frente, inclusive o Fluminense a gente falava sobre o jogo que vai ter contra o Cruzeiro, e depois o Vasco pega o próprio Coritiba, jogo importante para tentar escapar de vez da zona de rebaixamento. O Gigante da Colina que não venceu o Fluminense há 4 anos e há pelo menos 16 anos de informação até que o nosso Edu César nos manda. Depois de 16 anos, o Vasco volta a marcar 4 gols no Fluminense. Portanto, respirando um pouco mais aliviado, o time do técnico Ramon Dias. Eu quero ouvir Paulinho da Viola. Eu quero mandar um abraço para Manuel. Alô, mestre Cláudio Zaidan. Deu Vasco da Gama no Clássico Carioca. É o meu pendão. Tu tens o nome do herói do português. Vasco da Gama, tua fama assim se fez. Tua imensa torcida bem feliz. Norte e sul desse país. Tua estrela na terra brilhar, ilumina o mar. E na versão Tim Maia, sobe som, Michel Lopes. Alô, Vasco da Gama! Viva o Vasco da Gama! Um clube de renome internacional. Brasil, Portugal! Lá, rapaziada! No futebol és um traço de
6 horas 11 minutos, vem aí o apito final, Rádio Bandeirantes, para falarmos muito sobre a vitória do Vasco. E daqui a pouquinho voltaremos ao Rio de Janeiro, ao vivo do hotel onde o São Paulo está concentrado, onde a delegação tricolor chegará em instantes. É a Bandeirantes na decisão da Copa do Brasil 2023. Jornada Esportiva. Oferecimento Braspress, Nakata, Grupo Souza Lima, CM Capital, Tenda Atacado, Fios e Cabos Elétricos CIO, 99, Paraflu, CSN Cimentos e estrelabet.com. Futebol é com a Bandeirantes, vai, futebol. Apito Final. Na Rádio Bandeirantes. O pós-jogo completo. Oferecimento Hotel Terras Altas, lazer, diversão e gastronomia pertinho de você. Cano caiu pedindo falta, Klaus não pega, recuperação para o time do Fluminense, para a direita, vai no fundo, ganhou para trás para Verrete, travou com ele, Nino, botou para fora, voltou para a direita, linda finta, vem Rossi, cruzou para o gol de cabeça, Verrete, é gol! Gol! Na medida para Praxedes, se antecipa a marcação e bota a cabeça, parece um chute, sem chance para Fábio, Praxedes de cabeça, vai lá em cima e manda para dentro, é gol do Vasco da Gama, 1 pro Vasco, Praxedes, Fluminense 0, Fábio não tem jeito, tá feito, Praxedes de cabeça, 1-0 pro Vasco, Ramiro, devolve na meia, dá Martinelli, entrega a bola aberta lá para a ponta direita, o Guga fecha aqui, o Guga, Nino atrás, volta a bola para Martinelli, domina, já faz o drible, na direita, defesa corta, ela bate na marcação, rebote, voltou atrás, Guga, para Marcelo, ajeitou um canhão, golaço! Gol! Marcelo, 40 segundos do segundo tempo, um golaço, domina dentro da grande área, trazendo para o pé com um esquerdo, manda um canhão no alto, 40 segundos do segundo tempo do Nilton Santos, Marcelo, um golaço para o Fluminense, um Vasco, um Fluminense, Marcelo. 4 minutos e meio, o Vasco vai entrando para dentro da grande área do Fluminense, o Rossi vem para fazer a cobrança, para a grande área chegam os zagueiros Léo e Maicon, Verrete levanta o braço, autorizado Rossi, levantou para Maicon, Verrete cabeceou no ângulo, golaço! Gol! De cabeça do argentino, no escanteio cobrado na primeira trave, ele vai lá em cima, bota o cabeção, ela vai no ângulo, na teia da aranha, fica olhando Fábio, imóvel, uma cabeçada perfeita, Verrete, de novo na frente o Vasco da Gama, 2 pro Vasco, 1 pro Fluminense, Fábio não tem toma aqui a bola, vai jogando o time do Fluminense, quase 10 do segundo tempo, no Nilton Santos, 2-1 pro Vasco da Gama, domina Alexandre no campo do Fluminense, vira a bola para André pela meia direita, Guga passa na direita, lindo passe no fundo, para trás da bola, chegou escorando o Lima, é gol! Gol! Empata o jogo no Nilton Santos, que bola na direita, no capricho Guga, põe dentro da grande área de frente Lima, ele só escora de pé direito e sai para o abraço, para
comemorar o 2-2, empata o Fluminense num grande clássico do Newton Santos. É gol do Flu, 2-2 Lima, Vasco 2, Fluminense voltou pro Vasco, na direita, bota à frente a bola pra Peck, contra André, volta André, recua, passou mal, Peck na cara do goleiro, vai fazer, tocou, é gol! Gol! Chegam à frente do atacante do Vasco da Gama. O recuo do André é muito curto. O Guga passa à frente dele. O confundido. O Fábio não sai. Aí Peck olha pro Fábio e só manda pra dentro do gol de pé esquerdo. Pra fazer mais um pro Vasco da Gama. Na saída rápida no contra-ataque. Gabriel Peck do presente do André. Na cara do Fábio. Vasco 3, Fluminense 2. Fábio não tem jeito, tá feito. Paê com categoria, prendeu, protegeu, carrega sem muita pressa. Abre a bola pra direita, lança é pra Puma Rodrigues. Vai no fundo, levanta a cabeça, cruzou na área, a bola vem de cabeça, pintou atrás, toque pra Peck, gol! Gol! O quarto gol do Vasco da Gama. Peck, mergulha e manda pra dentro, na frente do Fábio, indefensável. Mais um, o quarto do Vasco, segundo de Gabriel Peck no Newton Santos. 4-2 Vasco da Gama. Fábio não tem jeito, tá feito. Mais um do Peck. 4-2 Vasco da Gama, Ramiro. De um jogador. 6h18. Um abraço especial para você, ouvinte ligado na Rádio Bandeirantes, abrindo os trabalhos no apito final. Demorou para abrir porque simplesmente no Rio de Janeiro nós tivemos um jogaço de bola. Vasco 4, Fluminense 2, jogo de 6 gols, é isso aí, deu tilt na parada, 6 gols marcados, 4 pro Vasco, 2 pro Fluminense, e olha, a matemática é bem simples, o Vasco precisa urgentemente vencer uma bateria, uma sequência interessante de jogos. O Fluminense, é bem verdade, tá focado na disputa da Copa Libertadores América, não corre risco de rebaixamento do Brasileirão, e o Vasco, claro, só tem este único objetivo. Infelizmente, o Vasco é o único clube, é o que mais caiu, pra falar a verdade, desde o início, era pontos corridos no início dos anos 2000. Então o Vasco pode amargar o seu 5º rebaixamento na sua história, caso não consiga reverter. Nossa, cara, mas que susto, achei que alguém tivesse morrido, irmão. Que isso, cara? Meu Deus, eu juro por Deus, alguém morreu. O que aconteceu? Bom, gente, vocês têm que entender aqui que existem bastidores na Rádio Bandeirantes e eu vou contar os bastidores pra vocês, tá? A gente vai falar muito sobre Vasco 4, Fluminense 2, mas agora eu quero o hino do São Paulo Futebol Clube. Vamos lá, tricolor. Às 6h20, ao vivo, e a Bandeirante já no clima, já na expectativa. Amanhã, 4h da tarde, tem o primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil entre Flamengo e São Paulo. E a Bandeirante, se tem decisão, tá em loco. E direto da concentração do São Paulo Futebol Clube, o repórter setorista do São Paulo, o nosso querido Paulo do Vale, tem o destaque do tricolor que já chegou na capital fluminense. Fala do Vale, boa noite do Vale. Fala aí, capelanes. Neste exato momento, a gente tá aqui com imagem do YouTube, ônibus do São Paulo aqui, entrando de ré aqui no hotel na Barra. Neste momento, o São Paulo chega, eu tô aqui, a gente tá, pra quem nos acompanha no YouTube, vendo justamente a entrada do ônibus aqui. Existe sim torcida do São Paulo fazendo uma festa, vou até virar um pouquinho aqui, que acho que dá pro nosso amigo ouvinte do YouTube, que também assiste, ver essa movimentação do torcedor São Paulino,
nessa chegada do ônibus. Tá aqui bem pertinho da gente, ó. Bem pertinho mesmo. Você tá na e a cara gente do vai gol, poder hein, do acompanhar Vale? justamente a descida dos jogadores, também dos dirigentes, da comissão técnica do São Paulo. Não é um público muito grande, não, presente aqui no hotel para recepcionar o São Paulo. Tem bastante torcedor do Tricolor Paulista aqui hospedado mesmo no próprio hotel. Então esse pessoal aqui aproveita para fazer a festa e recepcionar o time. Ó. A gente está vendo agora aqui o pessoal orientando aqui o motorista e o pessoal do São Paulo para que os jogadores possam descer tranquilamente. Então, neste exato momento, para quem nos acompanha, né? Agora, mais precisamente, 6h21, o São Paulo está chegando aqui no hotel onde fica hospedado na Barra, no Rio de Janeiro. E, para quem acompanhou ao longo do dia, muita festa, né? Vou até virar aqui, ó, porque o ônibus São Paulo, os jogadores estão descendo por aqui, ó. Vou até erguer o nosso tripé, ó, para o nosso amigo ouvinte conseguir ver com mais detalhes a descida dos jogadores. Eu vou falando, ó, o presidente Casares descendo neste exato momento, acenando aqui para o pessoal. Vamos ver quem mais aqui. Primeiro o Casares desceu, tem mais gente já descendo aqui no ônibus do São Paulo. Vou tentar me aproximar o máximo possível para quem nos acompanha no YouTube também acompanhar. Dorival Júnior, ó, neste exato momento, acaba de descer do ônibus. Carlos Belmonte, diretor de futebol do São Paulo. Milton Cruz também descendo por aqui. Rui Costa acaba de passar também, depois de descer do ônibus. O Chapecó, outro dirigente do Tricolor Paulista. E agora também os jogadores, né? Primeiro, esse ônibus, pelo que eu posso entender, é o ônibus da comissão técnica dos dirigentes. Ó, tô vendo aqui já no fundo o Arboleda. O Arboleda vai descer em instantes. Não está confirmada a presença do equatoriano amanhã, porém ele está entre os relacionados. O Arboleda acaba de passar pela gente aqui neste exato momento. Gabriel Neves, de cabelo rosa, hein? Manteve o visual. Caleri descoloriu o cabelo. Fiquei sabendo que ele queria o acaju do Capelanes e não conseguiu. Ficou loiro mesmo. Então já os primeiros jogadores do São Paulo descendo. Rodrigo Nestor, neste exato momento descendo. Também Rodriguinho. Alexandre Pato vai descer neste momento, outro atacante do São Paulo. O goleiro Yang, Rames Rodrigues, ó. Rames Rodrigues acaba de passar por aqui também, retornou recentemente. Agora o maior São Paulino vivo vai descer, Muricy Ramalho. Está com a delegação. Muricy às vezes não gosta de viajar, mas está com a delegação. É o maior São Paulino vivo, Muricy Ramalho. Diego Costa, Lucas. Lucas acaba de passar por aqui também. Principal jogador talvez desse time do São Paulo, voltou recentemente e a gente segue acompanhando aqui a saída dos atletas do ônibus que já entram direto aqui para o hotel. O goleiro Rafael também acaba de passar por aqui, me parece o último desse ônibus. Acredito eu que todos os jogadores do São Paulo já passaram por aqui. Para quem nos acompanhou pelo YouTube, viu justamente essa movimentação. São Paulo acaba de chegar aqui no hotel na Barra, no Rio de Janeiro, e obviamente ficará concentrado até momentos antes da partida importantíssima amanhã no Maracanã, 4 da tarde, super decisão. Agora vamos ver a festa da torcida aqui um pouquinho, ó. Aí, ó, o torcedor presente aqui, para quem nos acompanha pelo YouTube, através do YouTube da Rádio Bandeirantes, torcedor também fazendo festa aqui, aproveitando para recepcionar o time. Não tem muita gente de fato, né? Torcida do São Paulo, aqueles que estão por aqui. A Barra, né, ela é um pouco mais distante, acaba ficando até inviável para algumas pessoas. Acredito que até por isso o São Paulo escolheu a Barra. Ó, vamos lá, tem mais jogador descendo. Agora a segunda leva de jogadores. Vamos acompanhar por aqui. Ó. O Rafinha, o Luciano também acaba de passar por aqui. Mais jogadores do São Paulo, acredito eu que agora sim, os últimos do Tricolor Paulista. Como eu vinha dizendo, né, o São Paulo escolheu a Barra justamente para tentar um clima de mais tranquilidade, né? Evitar, talvez, aí que o torcedor do Flamengo faça aquele foguetório que normalmente acaba acontecendo em decisões. Portanto, São Paulo aqui na Barra, um pouco mais afastado, acaba de chegar por aqui no hotel onde ficará hospedado, viu, pessoal? Sigo por aqui. Ô, Duvali, você tá na escuta, tá me ouvindo legal, Duvali? Não estou te ouvindo, Capela, não estou te ouvindo. Então como é que você me respondeu agora?
Ai, gente, isso aí faz parte, ó. Ô, Duvali, vamos tentar fazer o seguinte, ô Bruno Milhosa, tenta chamar o Duvali fora do ar, porque o trabalho do Paulo Duvali, companheiro do São Paulo, ele é fundamental para que a gente possa conhecer um pouquinho mais sobre a projeção do jogo de amanhã, que era a análise do Pretzel. Paulo Duvali trouxe aí os bastidores com imagens do youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Tem uma quantidade significativa de torcedores na porta de onde a delegação do Tricolor vai ficar alojada, pelo menos até amanhã. Então vamos fazer o seguinte, vamos tentar tirar o Duvali do ar e aí ele volta 100% para que ele possa também conversar com o torcedor. Eu acho que é legal o Duvali, se ele tiver condições de perambular por ali, conversar com os torcedores do São Paulo. Duvali, se tiver na escuta, pode me chamar. Pode me chamar, deixa eu ver. Vamos lá, Capela, Tá me ouvindo? eu consegui te ouvir um pouquinho. Tá me ouvindo agora? Eu tô com o tripé aqui, eu vou tentar me ajeitar aqui para poder conversar com a galera. Vamos lá. Contando com o auxílio dos colegas aqui, o nosso grande Silvestre, chegando mais perto da rapaziada, que eu sei que é o que você gosta, né, Capelano? Adoro. Você gosta do povo. Eu adoro. Você gosta da multidão, ó. Vamos pegar aqui, ó. Inclusive, acho que vale pegar a palavra desse torcedor aqui, ó, para quem nos acompanha. É um cartaz aqui, ó, que diz o seguinte: São Paulinos do Rio merecem respeito. Cadê nossos ingressos? Acho que vale bastante esse protesto, não só para o São Paulino do Rio de Janeiro, mas também para o São Paulino que tentou comprar o ingresso em São Paulo para o jogo da volta. Deixa eu pegar a palavra aqui do nosso amigo. Muita dificuldade para comprar ingresso, né? Acho que não só aqui no Rio, mas o pessoal lá de São Paulo também teve dificuldade. Qual que é seu nome? Cristiano Martins. Como é que você vai conseguir o ingresso ou não conseguiu? Não consegui ingresso. Tivemos dificuldade de comprar ingresso tanto no Morumbi. Aqui não veio nenhum ingresso para o Paulo Sérgio para o Rio de Janeiro. Não conseguimos comprar ingresso daqui. Só torcedores de São Paulo conseguiram comprar ingresso para o Rio. Hoje foi a oportunidade, obviamente, de você apoiar o time, mas também protestar. Isso, porque a gente sempre apoia, tanto nas más, tanto na má fase, nas boas fases, está sempre assistindo os jogos aqui no Rio de Janeiro. E na hora da fase boa, numa final, a gente não consegue ingresso para assistir os jogos aqui no Rio de Janeiro. Você ainda tem alguma esperança? Amanhã vai tentar de alguma forma ou não? A esperança é mais. Então a gente vai reunir com a galera que a gente se reúne sempre e assistir os jogos aqui, na nossa embaixada de São Paulo aqui no Rio, em Vila Isabel. E vamos torcer pro nosso time, né? O apoio nunca vai faltar. Infelizmente, ingresso faltou. Pro jogo da semana que vem, você pensa em ir para São Paulo de alguma forma ou também desistiu? Cara, eu até pensaria em ir. Como a gente não conseguiu, muita gente que virou sócio torcedor para tentar comprar ingresso não conseguiu. Como em volta do Morumbi também não vai poder entrar sem ingresso, a gente não tem muita opção a fazer. Então a gente vai ficar aqui, vai se reunir com a galera aqui e vai tentar fazer alguma coisa aqui no Rio de Janeiro mesmo. Mesmo assim, seu palpite para amanhã, tá confiante? Não, confiante a gente sempre tá, né? Então vamos tentar, no mínimo, aqui uns 2-0 aqui amanhã e decidir no Morumbi para ser campeão. Pô, Capela, é meu palpite também para amanhã, 2-0, mas acho que vale bastante o registro, né, do amigo torcedor aqui com relação a esse sentimento, que muito torcedor também se sentiu dessa forma, cara. Muita gente não conseguiu ingresso, e acho que isso diz muito também sobre a presença do torcedor aqui no hotel, porque teve muito São Paulino que no fim das contas nem viajou, viu, Capelanes? Eu sei disso, Duvali, você tem toda a razão. Eu sei que você tá com dificuldade de me ouvir, eu não quero falar tão alto, senão o ouvinte vai estourar o tímpano, mas Quando eu fecho o microfone, eu consigo te ouvir um pouquinho. Ah, beleza, então você vai conseguir me ouvir. Ô, Duvali, é o seguinte, você pode ficar à vontade aí, à vontade para conversar com os torcedores, que eu realmente gostaria de saber o seguinte: todos os torcedores do São Paulo que estão aí, eles têm ingresso, eles ainda estão procurando, eles estão perambulando pelo Rio à procura de... Tem muito cambista? Quanto eles pagaram? Eu tô curioso para saber um pouquinho mais sobre isso. Então, Duvali, se você quiser ficar até meia-noite falando do São Paulo, na porta do hotel de onde a delegação está, o microfone é todo seu, Duvali. Vamos lá então, Capelanes. Conversar com mais aqui. Chega aí, meu parceiro. Você tem ingresso para amanhã? Como é que é? Impossível um estudante como eu, morador do Rio, Belfor Roxo, pagar 350 meia entrada. 350 meia entrada. O Flamengo tá em Dubai? O Flamengo tá achando que a gente é rico? Eu sou carioca como qualquer outro flamenguista e não vou poder ir no Maracanã, o estádio carioca, assistir meu time. Vou assistir no Morumbi, graças a Deus consegui, com muita dificuldade também, entendeu? Ô palhaçada quem fez pra mim foi o Flamengo e o São Paulo completando pra fazer o carioca, retirar o ingresso lá em São Paulo, que pra mim é um absurdo, mas final grande. Espero que os jogadores não tenham nada a ver com isso. Faça um bom jogo, que a gente possa assistir um espetáculo e, claro, que o São Paulo seja campeão inédito. Mas sempre ressaltar esse ponto, que é um absurdo, o ingresso meia entrada é R$350. Na semana que vem você conseguiu e vai trocar em São Paulo o seu ingresso.
Exatamente, eu tenho que trocar em São Paulo, vou ter que sair daqui sexta, direto do trabalho, chegar lá sábado de manhã, trocar o ingresso. Consegui na sorte, porque eu não sou sócio. O São Paulo cancelou o meu plano de sócio, porque foi fazer a mudança, acabou cancelando o meu, que estava em dia. Perdi meu sócio, mas graças a Deus consegui o ingresso. Vou assistir, tendo que voltar, mas vou estar lá. Vim de Belfor Roxo, diretamente de Belfor Roxo, hein? Por que você torce pro São Paulo? Cara, eu sou carioca, torço pro São Paulo, minha inspiração foi o Rogério Ceni. E descobri o tamanho do São Paulo, o tamanho do meu amor, e tô aí, ó, graças a Deus, São Paulino. Sofrendo, mas tô aí. Boa, valeu. Valeu, obrigado. Vou parabenizar toda a mídia que nos dá as vozes para poder falar desse absurdo do valor dos ingressos. Certeza, isso é muito importante mesmo. Por enquanto, 100% de aproveitamento. 2 torcedores que não conseguiram ingresso. Só que ele quer dar mais um recado aqui, fala aí. Só para dizer que eu sou seu fã, escuto você na Band News todos os jogos. E obrigado pela oportunidade que vocês deram pra gente. Muito obrigado mesmo, Band News. É isso, tamo junto. Valeu. E você tem ingresso para amanhã? Infelizmente não. Infelizmente a diretoria do Flamengo fez o que fez, com valor exorbitante, que não cabe num salário mínimo. E a gente está aqui hoje para apoiar o São Paulo Futebol Clube. Não pelo ingresso, mas pelo São Paulo Futebol Clube. E ó, para quem nos acompanha no YouTube, ó, vale de novo ressaltar o cartaz aqui, ó. São Paulinos do Rio merecem respeito. Cadê os nossos ingressos? O detalhe é que tem muito São Paulino de São Paulo que tá fazendo a mesma pergunta também, né? Porque nessa semana a gente pôde registrar, o São Paulo abriu as vendas, né, justamente para a comercialização dos ingressos aqui do jogo de ida, e em menos de 1 minuto o site da Total Acesso já relatava que os ingressos estavam esgotados. É difícil você encontrar um torcedor, de fato, que conseguiu comprar esse ingresso. Eu estou curioso para saber amanhã como vai ser essa frequência, essa presença do torcedor São Paulino. Então vale o protesto. Chama mais um aqui. Vai lá. E aí, meu parceiro, você conseguiu, qual que é o seu nome? Você conseguiu ingresso? Não consegui ingresso. Tem um pessoal se juntando para ir para a torcida do Flamengo, mas eu ainda não sei como é que vai ser. Né? Vim da Paraíba, assisti aqui, já garanti o meu no Morumbi. Amanhã 1-0 e gol do Lucas. Um detalhe, a torcida do São Paulo e a torcida do Flamengo, pelo menos as organizadas, elas têm uma amizade, né? Fizeram uma parceria agora para ficar todo mundo em paz, tanto aqui no Rio de Janeiro quanto lá no São Paulo. Aqui no Rio, a gente costuma ter alguns clássicos com torcida mista, né? Será que a gente pode ver isso amanhã no Maracanã? Sem dúvida. O que depender da torcida de São Paulo, com certeza vai ter paz amanhã, e no Morumbi também a paz vai reinar. Mas São Paulo é campeão. Boa, tá aí o palpite do nosso amigo, mais um, né? O cara veio da Paraíba e não conseguiu ingresso, né? Amanhã pode ser que fique lá com a torcida do Flamengo, porque existe esse clima amistoso, talvez, entre os torcedores. Deixa eu dar mais uma andada por aqui, o pessoal já tá dando aquela dispersada, mas acho que vale a pena a gente pegar aqui o registro de mais torcedores. Ó, tem o pessoal aqui tirando foto com a turma da comunicação do São Paulo, ó, porque, né, os jogadores já entraram e acredito que ninguém mais vai botar a cara aqui fora, né? A gente também tá vendo, ó, vale o registro também, ó, os assessores do São Paulo conversando aqui com os colegas jornalistas, ó, aquela resenha, né, para passar a programação e tudo mais. E a gente segue por aqui, vamos ver se eu consigo pegar a palavra de mais um torcedor. Amigo, você tá com a camisa aqui São Paulinos no Rio? Você conseguiu ingresso para amanhã ou não? Cara, infelizmente nós não conseguimos. A gente ainda tentou com todo mundo, mas totalmente inviável, R$700 inviável. A troca sem São Paulo se tornou mais inviável ainda. Mas a gente ama o clube, a gente está aqui, a gente vai apoiar até o final, cara. Qual que é seu nome? Rafael. Você conhece, você tem conhecidos que conseguiram ingresso? Poucos conheceram, bem poucos. Eles conseguiram como? Comprando mesmo no site da Total Acesso? Ó, eu tenho contato com o Brasil inteiro, por ser da Embaixada Rio. 5 pessoas conseguiram comprar pela Total Acesso. 5 apenas? Brasil inteiro. Cara, isso é uma coisa preocupante, né? É algo para o São Paulo rever, e o São Paulo ver o tamanho da torcida. O São Paulo é um time nacional, um time mundial. Então o pior de tudo é você tirar o jogo ser no Rio de Janeiro e você tirar o direito do torcedor São Paulino carioca de comprar ingresso.
O detalhe é que, para quem nos escuta, para quem nos ouve, sotaque é tudo carioca, que o pessoal é do Rio de Janeiro mesmo, né? Nós somos a embaixada oficial do São Paulo no Rio e nós não conseguimos ingresso dessa vez. E o torcedor carioca veio nos cobrar porque nós representamos o São Paulo no Rio de Janeiro. E, infelizmente, nós não conseguimos, ninguém conseguiu adquirir ingresso pro Maracanã. Vai pro Morumbi semana que vem ou não? Graças a Deus, pro jogo do Morumbi, nós conseguimos e a gente vai numa caravana para lá. E amanhã, o jeito é fazer festa por aqui? Amanhã, todo torcedor do Rio de Janeiro está convidado para estar junto com a gente na nossa sede no Maraca Hostel, na rua Ribeiro Guimarães, 367, na Tijuca, bem perto do Maracanã. Vai ser a maior concentração de São Paulinos do Rio de Janeiro. Mais de 200 pessoas vão estar lá. Boa, muito bom. Tá aí, Capelanes. Acho que isso demonstra a grandeza do São Paulo, né? Uma torcida muito fiel aqui no Rio de Janeiro e, ao mesmo tempo, esse problema que a gente detectou já ao longo dos últimos dias, que tem deixado o torcedor chateado de alguma forma. Os caras dão um jeito, né? A paixão é uma coisa de louco, mas a gente fica chateado porque essas pessoas deveriam amanhã, com certeza, acompanhar o jogo dentro do Maracanã, né, Capela? Você não tenha dúvida. A gente fica muito triste, obviamente, ouvindo esse tipo de relato. E eu vou aproveitar, do Vale. Eu sei que você tá, quando fecha o microfone, você consegue me ouvir. Eu até tentei te chamar para te fazer uma pergunta em relação a isso. E é muito interessante o seu trabalho ouvindo o torcedor, porque é impressionante, né? Desde que a gente descobriu que Flamengo e São Paulo fariam a decisão da Copa do Brasil, era a tragédia anunciada. Todo mundo já sabia que seria uma dificuldade. Primeiro, tremenda, porque o plano de sócio torcedor muitas vezes não funciona aqui no país. Pô, o cara gasta 300, 250 pau por mês para ter um serviço horroroso, para ter um serviço, aliás, para ter um desserviço, para ser desrespeitado. Para ser desrespeitado, a verdade é essa. E aí o presidente Casares, que foi ao Roda Viva no começo da semana, deu uma entrevista e ele foi brilhantemente questionado inúmeras vezes por vários jornalistas que lá estiveram, Luiz Teixeira, Aline Fanelli, perguntaram principalmente sobre a questão de ingressos e essa situação envolvendo a total regresso, porque a grande verdade é essa, é um retrocesso essa total acesso, é um retrocesso. E é um desrespeito. E aí, o presidente falou, então, a gente tem que avaliar, tem que analisar. Deu uma volta e não respondeu. Nós temos contrato com eles até o final do ano, mas isso pode ser revisto. Pode ser revisto. Tentou prorrogar até o contrato. Já era para ter sido revisto isso aí há meses, há anos. É um serviço que não funciona, é uma sacanagem com o torcedor. Deve ter participação de conselheiro. Se tem participação de conselheiro, de dirigente, do raio que eu parto, eu não sei. Eu só sei que os caras deveriam ter um pingo de vergonha nessa cara. Coisa que o presidente Casares não teve no pós-jogo entre São Paulo e Corinthians, quando questionado na zona mista depois da classificação do São Paulo, e falou basicamente o que eu vou falar agora. Esses problemas acontecem, quer dizer, o torcedor toma na tarraqueta e aí depois ele tem que correr atrás do prejuízo. Num país extremamente burocrático e extremamente sacana, onde muitas vezes o pobre, ele não consegue reverter uma situação que ele foi lesado. Então é uma brincadeira. E olha, PDV, eu só queria falar o seguinte também. Todo respeito aos jogadores do São Paulo, estão concentrados, mas, pô, não teve um jogador do São Paulo pra pelo menos acenar pra torcida, pra ir lá tirar uma foto também. Ô boleirada que não sai da bolha, hein, do Vale? Tá louco. Não teve. E aí, são dois detalhes. O Rogério Ceni era um cara, né, pela grandeza que ele tem, quando ele assumiu o São Paulo, enquanto ele esteve como técnico, todo jogo, toda a concentração que o São Paulo fazia, né, no caso com o Rogério fora de casa, decisão, enfim, o Rogério parava e atendia torcedor por torcedor. O Rogério até era uma forma do Rogério deixar ali os jogadores, né, entrarem, ficarem um pouco mais tranquilos e tudo mais, e o Rogério meio que fazia essa função diplomática, né, e simplesmente o maior ídolo, pelo menos dentro de campo do São Paulo Futebol Clube, pelo menos na visão de muitos, né, então hoje acho que faltou talvez essa figura que pudesse pelo menos, né, cumprimentar esse torcedor presente aqui no Hotel da Barra. De fato, né, o ônibus parou assim bem pertinho mesmo da entrada, não teve nenhuma chance de contato. Os torcedores presentes aqui mal conseguiram enxergar talvez os jogadores. A gente ainda conseguiu porque eu ergui o tripé aqui e aí deu para o nosso amigo ouvinte que nos acompanha pelo YouTube ter uma exata noção da entrada dos jogadores
no hotel, né? Mas de fato, né? Ninguém parou, o São Paulo já entrou e também nos últimos dias o que a gente andou conversando é que existe uma total concentração, ninguém dá entrevista, ninguém fala nada, só o Casares, né? Que na segunda-feira, obviamente, falou no Roda Viva, não perdeu a oportunidade de uma semana em que as atenções se voltam ao São Paulo. Mas os jogadores não, nem com imprensa, muito menos com o torcedor presente aqui na Barra, no Rio de Janeiro, viu, Capela? Assim, eu posso estar sendo muito chato, eu até entendo o ponto de vista do PDV trazendo a informação, que é concentração dos caras, agora, nem para dar pelo menos uma acenada, hein, Pretzel? Pô, o torcedor tá lá, esperando durante horas, sem ingresso, surpresa, um monte de igual. problema, e a boleirada passar, descer do busão, o que custa a boleirada acomodada? Nenhuma descer surpresa. do busão, olha, só dá uma acenada pros caras, só de você acenar, já é o suficiente, não, passa aí de cabeça baixa, com seus fones e, vamos Me pro diz inferno. qual é o assessor de imprensa de clube brasileiro que tem autonomia sobre os jogadores hoje? Nenhum. Então se viu, se ele chega assim, ó, se um dos assessores, que o São Paulo deve estar com 3, 4 assessores, se um deles chega assim e pede pro, olha o jogador que eu vou dizer, tá? Vai. Pede pro Igor Vinícius. Não, que nem tá, mas pede então. pro João Moreira. Moreira, tira uma foto aqui, não sei o que. Ele vira as costas e sai. Thales Costa, vai. É isso, viu? Ele vira as costas e sai. É mais difícil entrevistar hoje um menino da base do São Paulo do que o governador do estado. Você tem razão. É claro que é. É muito mais difícil, é uma vergonha. Então é o seguinte, ó, eles chegaram à seguinte conclusão, os clubes, não precisamos mais da imprensa, certo? Só que eles que não venham pedir apoio também, porque a banda é assim que toca. Não adianta, a gente tem que noticiar e falar a verdade, que é o que o PDV está fazendo agora e que é o que vários torcedores passaram apuros hoje para retirar ingresso no estádio do Morumbi. E eles entenderam. Vários, com os cambistas, viu? Cheio de ingresso na mão. Os caras na fila para tirar ingresso e cambista oferecendo ingresso para os caras que estavam na fila. Que barbada, né? Os cambistas oferecendo ingresso para os caras que estavam na fila. E a polícia do lado também, quer dizer, é uma máfia, né? Desgraçada, é constrangedor. E a brincadeira é que o São Paulo defenda Total Acesso ainda. Eu não conheço ninguém da Total Acesso. Nem eu. Os caras podem ser os caras maravilhosos, Perfeito. donos, mas o serviço é ruim. Não, é ruim. O serviço é péssimo. E omisso, porque a gente tentou o contato dezenas de vezes aqui na rádio para poder entrevistá-los. A gente tentou, gente, atenção, nós tentamos entrevistar as pessoas que trabalham no Total Acesso inúmeras vezes aqui na Rádio Bandeirantes. A gente nunca tem retorno, nunca tem ninguém para falar, até porque os caras certamente não têm respostas para as dezenas e centenas de perguntas que nós faríamos aqui. Então eles preferem o silêncio. Do Vale, eu vou te liberar aí, mas você fica à vontade para voltar a qualquer momento ao longo do apito final. Eu acho que você já trouxe bastante aí dos bastidores, a chegada ao vivo para o torcedor do São Paulo aqui no apito final da Rádio Bandeirantes. Você volta a qualquer momento na sequência da programação e, claro, se tiver qualquer eventual entrevista por telefone, se a gente conseguir colocar alguém de São Paulo para falar, a gente, mais uma vez, entra em contato contigo. Aproveite essa reta final de sabadão, porque amanhã o calor de novo promete aí na cidade maravilhosa, hein, do Vale? Promete, né, Capelanes? E obviamente, né, que logo nas primeiras horas já da manhã estaremos falando direto do Maracanã, porque a coisa vai realmente esquentar por aqui, né? Não só com relação ao clima, hoje já um sábado muito quente aqui no Rio de Janeiro, não dos mais quentes, viu, pro Carioca, mas para nós, né, de São Paulo, um sábado quente e de praia, né? Um céu completamente aberto. E amanhã, domingão, a tendência é a mesma. Só um detalhe importante, informação, uma tendência em que o Arboleda seja o titular amanhã. Pelo menos conversando com algumas pessoas por aqui. Hoje o Arboleda conseguiu participar ali parcialmente da última atividade, realizou o tratamento, né, da fibrose da coxa nos últimos dias. Então existe sim uma tendência de titularidade do Arboleda, que seria muito importante, obviamente, né, reunindo condição. Então, até projetando um São Paulo, para a gente encerrar pelo menos por agora essa participação aqui de frente para a concentração do Tricolor Paulista aqui na Barra, no Rio de Janeiro, a gente pode projetar um São Paulo então, com o Rafael no gol, Rafinha na lateral direita, Arboleda e Beraldo na zaga e o Caio Paulista do lado esquerdo. Meio de campo do São Paulo deve ter a presença do Pablo Maia, e aí com Alisson ou mesmo Gabriel Neves, e aí Rodrigo Nestor, e no ataque, quem sabe, Luciano, Caleri e Lucas. Foi falado essa semana que o Dorival também testou um esquema sem o Luciano, que o Luciano poderia ser uma arma pro segundo tempo.
mas a gente sabe do peso que o Luciano tem, é um jogador decisivo, talvez o mais querido pelo São Paulino dentro do atual elenco. A questão é que a gente vem falando nos últimos dias, né? O Rames dificilmente seria o titular e não se fala, pelo menos, do Rames titular. Seria uma surpresa se amanhã o colombiano aparecesse entre os titulares na equipe do São Paulo para essa primeira decisão. Quem sabe para domingo que vem, dependendo do que acontecer amanhã aqui no Maracanã, viu, Capelanes? Do Vale. Bom, essa é a provável escalação que você passou e vamos torcer para que de fato o Arboleda ele tenha condições de jogar. Do Vale, boa sequência para você. Daqui a pouquinho a gente volta a se encontrar no microfone da Bandeirantes. Bom descanso aí, do Vale. Valeu, Capela. Um abraço para você, pro Pretzel, pro Ramiro, pro Bruno Miliose, para todo mundo ligado aqui no microfone da Rádio Bandeirantes. Tá arrebentando o PDV, Tá viu? bem demais, do Vale. Tá bem demais, do Vale. Tá voando. Mas o Ramiro tá com uma dor de cotovelo. O Ramiro tá com uma dor de cotovelo que ele queria estar aí. Ele queria estar aí, viu, do Vale? Cuidado, que sua orelha vai esquentar. Sai fora. Não, e a última, o PDV, o Capelani se apresentou como setorista do São Paulo, que é muito maior do que isso, irmão. Isso. Grande abraço, que é muito maior do que isso. Tchau, do Vale. 6h46, valeu. 6h46 ao vivo, Rádio Bandeirantes, apito final. Eu vou, daqui a pouco, pegar as notas de Vasco e Fluminense. Nós transmitimos aqui um jogaço de bola, Vasco 4, Fluminense 2. Mas eu quero só matar o assunto São Paulo Futebol Clube e eu quero o hino do São Paulo. De novo o hino do Tricolor. O hino do Tricolor, porque eu quero que o São Paulo seja campeão da Copa do Brasil. Chega de chegar e bater na trave e não conquistar. Tomara. São Paulo, eu estou torcendo. Eu vestirei a camisa tricolor neste domingo. E estarei no Morumbi sendo amassado por toda a torcida. E não é abraçado, é amassado mesmo. Porque a torcida do São Paulo é tão grande. Que mentira isso. Não é mentira, não. Não é mentira. Eu estou torcendo pro São Paulo. Até porque o Flamengo, velho. O Flamengo já ganhou tudo aí ano passado. Libertadores, Copa do Brasil. Deixa um pouco pros peixes, né? Sabia que é assim, né, viu? Chegou a hora do São Paulo ganhar a Copa do Brasil. Tomara. E eu estou torcendo pro São Paulo. Ah, mas vocês têm que ser imparcial. Que imparcial o quê? Estamos aqui para trazer informação, opinião também. Mas o meu ponto de vista é o seguinte, eu posso torcer pro São Paulo e eu quero que o São Paulo ganhe a Copa do Brasil, assim como eu quero que o Botafogo ganhe o Campeonato Brasileiro, pra acabar com essa, sabe, pra trazer um pouco mais de Você quer que o Curitiba caia, né? Eu quero polarizar um pouco mais o campeonato, sabe, toda hora é só Flamengo, o mundo já tá muito polarizado. Então é o seguinte, eu quero, obviamente, que o São Paulo belisque essa Copa do Brasil, mas fico muito chateado aqui com essa situação envolvendo os ingressos. E eu quero mandar um abraço especial pro Paulo Ricardo, que está em contato conosco agora, ao vivo, na Rádio Bandeirantes, às 6h48. É um torcedor do São Paulo, é um cara que eu conheço há algum tempo, e eu hoje tive o prazer e o privilégio de encontrá-lo pela manhã, e eu fiquei estarrecido, porque ele é um grande São Paulino, vai sempre no Morumbi, e eu perguntei, você vai no jogo do Morumbi, da decisão da Copa do Brasil? E ele, sim, conseguiu o ingresso. Então, Paulo, eu quero que você traga alguns bastidores sobre essa situação, porque, primeiro, não é fácil comprar ingresso. E segundo, você tem que retirar no local, uma coisa medieval, e tem que sair com o negócio na mão, correndo o risco de ser assaltado na saída do clube. É uma das grandes vergonhas. Tá na escuta, Paulão? Boa noite. Fala, Capela. Boa noite. Tudo bom, meu querido? Que voz maravilhosa. Você tá bem, Paulão? Tô bem, graças a Deus. Pouco cansado hoje do nosso futebol aí, mas estamos vivos. Exatamente. Ô, Paulo, por que eu fiz questão de te colocar no ar? Porque eu fiquei realmente, a gente tava falando sério, né? Claro que a gente fala sobre futebol, mas eu fiquei realmente chocado, porque eu queria que você abrisse pro ouvinte da Rádio Bandeirantes, porque foi uma dificuldade tremenda de conquistar aí, porque não é comprar, é conquistar de fato o seu ingresso. E assim, eu queria que você relatasse todos os problemas que você teve desde o início, o processo para ter o ingresso, até sair do Morumbi com o ingresso em mãos, o que é uma coisa, repito aqui, pelo menos no meu ponto de vista, medieval e muito arriscada para vocês, torcedores, Paulo. Sim. Primeiramente foi pelo site, né? Que foi muito difícil comprar pelo site, né? Muita espera, esgotado, você tinha que sair da internet, voltar de novo, atualizar o site. Foi em torno de 3 horas eu fiquei nessa briga aí de comprar o ingresso pelo site. Aí beleza, pedi os dados do cartão, consegui comprar. Aí logo depois eles soltaram uma nota dizendo que tinha que retirar o ingresso físico no Morumbi, né, portão 3. Chegando lá na sexta-feira agora, né, cheguei por volta de umas 3 horas, peguei 1 horinha de fila. Já vi 2 bandidos sendo presos tentando roubar os ingressos das pessoas que estavam pegando ali o físico. Cara, eu peguei esse ingresso, eu coloquei dentro da minha cueca, juro pra vocês, e saí correndo até o meu carro com medo de ser roubado, cara.
Então eu acho isso uma coisa surreal, cara. Isso não pode acontecer, além de ter apenas 7 guichês para uma porrada de gente que está querendo retirar o ingresso, né? Então, só queria dar esse relato aí, que foi bem difícil e com medo, né? Um medo maior ali de acontecer alguma coisa, roubar seu ingresso. Se o cara pegou e roubou ali, já era. Você perdeu, no meu caso, R$2.000 do valor do ingresso. Você pagou R$2.000 o ingresso. Exato. E aí me fala uma coisa, você teve que colocar o ingresso na cueca, correr pro carro, obviamente, para evitar esses bandidos na porta do estádio. E aí o São Paulo, ele informou que vocês tinham que retirar o ingresso físico quantos dias antes do jogo, por exemplo, ou da data estimada? Eles começaram na quinta-feira, parece, e essa semana aí também vai poder tirar o ingresso físico. Até o pessoal do interior tá meio puto também, muita reclamação, que tem gente que vai vir, tem o aéreo pago aí já para vir no sábado, para retirar o ingresso, e o jogo era no domingo, e eles não queriam abrir por sábado também, a retirada dos ingressos. Então o pessoal do interior, de outro estado que vem para assistir o jogo, tava também putaço com isso. E parece que iam soltar uma nova nota, liberando o sábado também para retirar os ingressos para esse pessoal aí que vem do interior e de outro estado. Que vergonha, né, Pretzel? Quando eu digo, um Que abraço. vergonha, Ô Paulo, parabéns pelo teu heroísmo de tentar assistir um jogo de futebol. Do seu clube de coração. Do seu fanático, eu sou de uma outra época e as coisas evoluíram. Uhum. Eu comprava ingresso. Ontem eu estava no Band Esportes, no programa Bola Rolando, com o Kaká, Fernando Oliveira Andrade e o Bernardo Ramos, e o Eduardo Tironi, que é uma grande figura, foi retirar os ingressos no Morumbi. E ele contou a experiência dele também. E aí a gente comentou que na nossa época, tudo bem, tinham clássicos aqui, o Michel é testemunha, nos clássicos, as filas na Federação Paulista de Futebol atravessavam quarteirões. Não, no próprio Morumbi aqui, dava mas volta tu no sabia, quarteirão. mas tu sabia que ia chegar a tua vez para comprar o ingresso. Claro. Hoje tu paga um plano de sócio e tu fica dando F5 no computador e tu não tem a garantia que tu vai conseguir comprar o ingresso. Nenhuma. Sendo sócio torcedor. Não é um torcedor comum. Sendo sócio torcedor. Pagando mensalmente pro clube. Então é o seguinte, ó. Tenho muitos amigos que é sócio na Diamante que não conseguiu, que é o mais top. É uma vergonha. Meu cunhado Eu é sócio Diamante. não estou sendo propagandista do Público Zero. Não é isso que eu estou falando, tu é testemunha disso. Só que eu quero dizer o seguinte, hoje você ser torcedor, você ter paixão pelo time, você é achacado desde o teu primeiro minuto. Ainda com a falta de segurança. Tu vai gastar R$2.000, daqui a pouco tu juntou dinheiro para participar de um evento desses, né? É como fazer um jogo 7 da NBA, tu vai pagar uma fortuna também lá. Lógico. E aí tu vai num camarote para ver um jogo do teu clube do coração na semana que vem e tu pode ser roubado, sendo, sabe, um consumidor do teu clube do coração. Isso nós estamos falando de um caso. E fora dos que pagam o plano de sócio e não conseguem ao jogo em lugar nenhum. Não é no São Paulo, é do Corinthians, é do Inter, é do Grêmio, é do Flamengo. Cara, o que os clubes estão pensando? O que adianta eu anunciar que eu tenho 300 mil sócios? E aí? Você faz o que por eles? E aí? O que tu faz por essas pessoas? Eu não estou sendo demagogo, não. Aí é muito fácil. É muito fácil eu lançar um plano de sócio e lavar minhas mãos na hora do grande jogo. Vale para todos os clubes isso, cara. Todos os clubes. Eu não estou sendo o apologista aqui do plano de sócio zero. Não é isso. Mas tem que se criar um modelo que outras pessoas possam ir. Setorizar o estádio de acordo com o preço do ingresso. Porque ou tu vai elitizar, e mesmo elitizando, como aquele ouvinte que nos mandou o áudio na terça-feira, Rean de Oliveira Prado, que mandou um áudio, ô Paulo, ele paga R$300 por mês, plano diamante, e o cara não consegue no jogo. Uma vergonha. Então o cara paga R$3.600 por ano e não consegue ir numa decisão. Aí é o seguinte, é eu que estou errado? É brincadeira. Fala, Paulo. E ainda tem o perigo do estacionamento até a chegada do estádio, né? Tem todo esse trajeto aí também que é muito perigoso. Alguém já faltar e levar seu ingresso e você não vai poder entrar no campo, no jogo. Eu sou a favor dos esquemas de times que fazem, dos clubes que fazem o seguinte, ó. O torcedor que foi mais vezes ao estádio no ano, por exemplo, tem prioridade para comprar. Fidelidade. O que o São Paulo não tem. Mas isso porque não tem um vale. monte de... Não, tudo Mas bem, não porque funciona. você cara pode fica ter o cambista. repassando Isso, tudo bem. cartão dele, como só os que ainda palmeirenses assim, faziam no Allianz Parque, vira bagunça. Só que você pega numa situação como essa, uma grande final, você pega uma grande final, o cara vai lá e paga mais caro, paga R$200, R$300 num plano e ele tem prioridade. Aí o cara que paga mais barato, mas vai em quase todo jogo, não pode.
E de certa forma, alguém vai ser injustiçado. E na minha visão, não pode ser o cara que tá todo jogo e paga um pouco mais barato no plano. Agora, sabe quem nunca falta ingresso? Para quem nunca falta... Conselheiros. Não, e para as uniformizadas. Não. Isso. Então, mas é aí eu seguinte, vou te corrigir. As uniformizadas não entram nem com ingresso muitas vezes. Não entram mais? Claro que não. É tudo liberado? É liberado. Eu falei aqui, o Ramiro é setorista do Corinthians, ele sabe. Vira e mexe quando tem jogo do Corinthians, eu estou lá cedo para fazer o jogo aberto, 11h30, meio-dia, e ninguém me contou. E não venham falar que é mentira. Eu vejo, porque eu fico fora do estádio no andar de cima. E aí eu vejo vários torcedores organizados já levando as bandeiras, eles têm livre acesso. E a gente que vai lá para trabalhar não consegue nem encostar em ninguém. Porque parece que nós que vamos roubar, parece que a gente que vai fazer alguma coisa, você entendeu? O São Paulo tem 300 conselheiros, então são 600 ingressos garantidos para eles, que são 2 por conselheiro. Isso quando 2 por conselheiro. E mais a vaga de estacionamento. Como é bom ser conselheiro, e não é só no São Paulo, em todos os times. Uma mamata, em todos os clubes, como é bom ser conselheiro. É uma mamata. Aí entra o Botafogo, se o Botafogo fecha a porta para um conselheiro, dá bronca? Não. Quem tá certo é a SAF do Botafogo. E a Leila, que agora bateu de frente com os conselheiros também. Pois é. Então é o seguinte, ó, eu tô pensando em virar conselheiro. Acho que do Bangu, de repente, né? Mas começa a treinar bem, porque os seus conselhos ultimamente não têm sido bons aqui nos bastidores da Rádio Bandeirantes, viu? Não, mas eu no futebol eu passaria por cima de ti. Ô Paulo, um abraço pra você. Viva o nosso tricolor e o palpite pra amanhã. Amanhã, 1-0 pro São Paulo e o jogo de volta 2-1 pro tricolor, campeão da Copa do Brasil. Vai ser campeão, meu, viu? Pelo menos vai valer a pena o teu esforço, porque o São Paulo vai ser campeão. Não esqueça do Flamengo. O Flamengo é forte, hein? Um abraço pra você, Paulão. Tamo junto. Um abraço, um prazer falar com vocês aí. Fica com Deus. Um abraço. Grande, Paulo. Vai ser papai o Paulão. Encontrei com ele hoje mais cedo também. Eu fiquei realmente, gente, de verdade. Eu fiquei bem chateado por ele. Bem chateado, porque ele contando esses relatos. Cara, imagina só, você gasta R$2.000 no ingresso. Aí você tem que retirar no local o ingresso. Você tem que enfiar o ingresso, cara, dentro da cueca. É uma epopeia. Sair correndo pro carro. É uma epopeia. Aí ele falou que o Flanelinha, ele ficou com medo do Flanelinha, o carro dele não é blindado, ficou com medo do Flanelinha, porque o Flanelinha deve ter se tocado que ele tava com o ingresso e ficou querendo que ele abaixasse vidro e tal, teve que pegar e sair rasgando. Que país é esse que a gente vai viver? Até quando a gente vai viver passando por isso? Gente, por que o São Paulo, só pra finalizar... O São Paulo tinha que dar segurança, claro. Além disso... O São Paulo tinha que dar segurança. Mas onde tinha mais segurança? base... Na Barra Funda, com um monte de torcida lá e o time inteiro... Aliás, o time inteiro acho que tinha trocentos segurança, não tinha um, muito provavelmente, na porta do Morumbi. E outra coisa, tem uma base da polícia militar na frente da Praça Roberto Gomes Pedrosa, na frente do estádio do Morumbi, que é praticamente na frente do Portão 3. E assim, o que me chama a atenção é, como é que esse pessoal do São Paulo, que se acha tão competente... Gente, os caras não conseguem minimamente fazer um esquema certinho através de um aplicativo, de um e-mail, de um QR Code. Hoje em dia a tecnologia avançou tanto e esses caras vivem na era medieval, que você tem que chegar 2, 3 dias, uma semana antes, sem pensar no desgaste do torcedor, no gasto do torcedor, para retirar algo que eles poderiam fazer de uma maneira muito mais flexível. O jogo acaba sendo um martírio no final. Claro, viu? Cara. Tu começa a te desgastar tanto com esse tipo de coisa que chega na hora do jogo, tu já tá de saco cheio. Você tá de saco cheio, tá desgastado. Realmente não é fácil. Bom, eu me lembro que em 2014 eu contei essa história no ar aqui, né? 14? Em 2014 eu comprei 4 ingressos pra ver um jogo da NBA. Lembro. Comprei aqui. Chegou lá, tava pronto. E cheguei lá chocado, uma hora antes, preocupado, vai ter fila e tal. Cheguei, não tinha ninguém. Os caras estão muito da nossa Ninguém, viu? A senhora lá, uma senhora, porque lá eles valorizam bastante os idosos pra trabalhar, né? Nesse tipo de serviço e tal, que eu acho maravilhoso isso. Ela pegou assim, me cumprimentou com toda a educação. Digitou Mr. Pretzel. Mr. Pretzel digitou. Apertou o botãozinho, né? Impressão dos 4 ingressos, eu só ouvindo. E ainda me deu 4 tickets para um lanche, né? Hot dog. No ginásio do Orlando Magic. Ou seja, o jogo era 8 da noite, às 7h05, nós estávamos com tudo pronto. E olha que interessante que a senhora falou. Preocupado que ia ter fila ainda e tudo. E eu comprei 1 ano antes aqui no Brasil. Ela viu o Pretzel passando. É brincadeira. Ele passa pela catraca, ela vira e fala: so much content. Exato. E pior que foi verdade, cara. Pior que foi verdade. Traduzindo, muito conteúdo. Exato. E aí ainda ela olhou assim e pediu para 4 seguranças nos acompanharem até o local. Xandão, você fala inglês, Pretzel? Já falei bem mais. Eu sou formado em inglês, mas a gente perde Como o contato. você é formado em inglês?
Como eu se forma em terminei inglês? o curso inteiro, né? Isso que eu quero Que dizer. legal. Entendi. Então você é poliglota. Não sou. Na realidade é o seguinte, a falta de contato, o hábito de você falar, Total. tu te perde bastante. estraga. Né? Isso aconteceu Mas eu comigo. ainda acho você poliglota. Não, eu vou... Falar português e muita bobagem. Exato, exatamente. Bilíngue, né? Bilíngue. Quando eu vou lá, eu me viro muito bem, graças a Deus. Pelo Sim, menos eu me graças viro. a Deus. Na Copa você usou muito inglês, né? Eu imagino. Exato, por causa do Catar lá, porque lá eles não falam tanto inglês, né? Mas eu não precisei falar inglês, eu lá só falei árabe. 7 pontos, marcou. Vem cá, ele poderia ter sido preso lá, né? Não faria falta Não nenhuma. foi? Tudo bem, Bruninho? Tudo certo, Tá Capê? legal, velho? Olha, eu ia Fazer um atualizar. prospecto aí atrás de mim. Não, eu Olá, tava ele. pedindo pro Michel depois dessa pra colocar o Bruno intervalo, veio né? só pra contar uma história hoje. Eu avisei Lá ele. vem. Olha a borrifada que você dá no Eu ar. avisei cara. o Bruno hoje. Eu avisei o Bruno hoje sobre 4 gols marcados. Aí a série D. E sobre uma final. Cara, ele duvidou dos 4 gols. É a falta de companheirismo e a falta de credibilidade que eu tô a dizer o seguinte. Eu falei, gol do Mirassol. Ele saiu correndo pra conferir, foi mesmo. Será? Aí depois eu falei, empatou o Criciúma. Daí eu não tô vendo na internet. Aí você. Foi E a um decisão. negócio Não, você chocante. falou assim pra ele. E a E a- decisão da série Meu D? GE Ele, não não, hoje não postou. tem nada Hoje não disso tem aí. nada disso aí. Já tem o campeão com a taça no armário. Então vamos Os ouvir. caras estão em carreata na cidade, Então, cara. pra compensar essa falha minha, o hino do Ferroviário, campeão da Série D Boa. do estado do Ceará, que Finalmente. venceu a Ferroviária por 2-1. Viva o Ferroviário! Salve, salve FAC, é o time dos maiorais. O Ferroviário que, na verdade, é bicampeão da Série D. Segunda vez que vence a 4ª divisão e, portanto, vai disputar a 3ª no ano que vem. Um abraço pra Bruno Camarão, abraço, ouvindo a Bandeirantes. Grande Bruno Camarão, dos melhores. E bem melhor que Torcedor tu, do Fortaleza, né? Bem Muito melhor legal. que tu, viu? Sim, o treinador do Ferroviário é o Paulinho Kobayashi. Kobayashi. Ex-meia do Santos. Jogou Jogou bom muito. jogador, cara. Jogou bem no Bom Santos, jogador. jogou muita bem. bola. Bom, gente, parabéns ao Ferroviário. Ferroviária contra Ferroviária. Admito que eu tava torcendo por o time de Araraquara, mas tá bom, vamos pra Série Tá C bom. e quem sabe Os consiga dois dar na Série continuidade. C, mais o Caxias e o Claro. Atlético de Minas. E o São José, hein? São José empatou com o São Bernardo? Fim de jogo, Tá 1 bom a a 1, mas o São José é praticamente descartado. Não, né? não, ainda não. Da classificação. Tem o segundo turno inteiro. Se mas ganhar é, os mas- 3 jogos, tá classificado. mas não, é o Bruno difícil. Miliose Perfeito, tem um tá bom. turno inteiro e ele quer eliminar o São José. Fez um O ponto. São em José, 9, se pô. vencer os 3 jogos, ele vai a 10 Ele é pontos, contra o tá Vale do Tem classificado. Brasil. praticamente Ele é um contra o Vale Ah, do peraí, tem praticamente um turno Licença. inteiro de Sim, Campeonato é Brasileiro e impossível você já ganhar 3 decretou o jogos. Botafogo campeão. Qual que é o problema? Mas é diferente, Não, é a cara. mesma coisa. Tem- Tem um turno inteiro pela frente, 7 você decretou o pontos de Botafogo vantagem, campeão. vai ganhar do Galo hoje. Ah, tá de bom. Ó, brincadeira. posso falar? O Botafogo não ganha do Galo hoje. Tá bom. Você acha que ganha? Eu acho que ganha. Quer valer? Não. Tá em choque? Não, porque eu tô preocupado com as tuas finanças. E eu Quantos ficar- empréstimos já você contou aí? do Capelanes? O Capelanes me disseram que ele é o Casares das bets. Porque o Casares fez 8 empréstimos pelo São Paulo, né? É. O Capelanes fez 8 na Betis. Nas bets aí, né? Parece que terminou a entrevista com o Ruído, ele mandou uma mensagem. Ô, presidente, como funciona o negócio de founding lá? Não, Como não que foi. Isso aí é mentira. Eu pedi um trocado pra ele. É mais fácil. Aliás, o que repercutiu a nossa entrevista, sempre repercutindo muito, mas com a torcida indignada, né? Com o presidente Rueda. Você viu, eu pena. fiquei... Mas a atuação do Santos sem Capelanes, eu não estava ridículo. aqui na quinta-feira, eu vi o jogo. Eu assisti os 2 jogos ao mesmo Eu tempo. também. Um abraço pro Nós Jorge dois. Igor. Nós Jorge dois. Igor Grande fez um Jorge vídeo, Igor. fez um vídeo Jorge falando da Igor. nossa Meu entrevista. grande Maravilhoso, amigo. maravilhoso. Jorge Igor é meu grande amigo. Sim. Meu grande Santista, meu grande amigo. Ele Santista e adora... Botafoguense. Santista e Botafoguense, que nem o mestre Zaidan. É verdade. Eu adoro o Jorge Igor, um abração. Faz aniversário Mas não dia dá- 19 de agosto, 2 mas- dias antes de mim. mas- Grande figura. Não dá pra torcer por 2 times, né? Não, dá, simpatiza, Desculpa. qual é o Não, problema? simpatizar. Não, eu, Você Zaidan, torce pra todos os times Zaidan, aqui? Zaidan, todo respeito. Não dá pra torcer pro Galo, Botafogo e Santos. Escolhe um e torce. Tu é muito pô. azedo, cara. Ponto final. Chato, né, meu? Tu Entendeu? é muito azedo. Ô, que o Bruninho te quebrou de novo? Jardim de Não, infância. sabe o que é, cara? Hein? É que Jardim a gente de trabalha infância em no rádio, programa. A gente trabalha em Sim. rádio há tanto tempo que você não tem que ter, sabe, dedos pra conversar. Pega o microfone e fala. É, também acho. Não fica com dificuldade, não, irmãozinho? não, eu vou contar. O Bruno Miliose, ele saiu da mesa da produção. O Bruno, você tem que entender uma coisa, irmão. Você diga. já é um repórter gabaritado. Você pode pegar o microfone, abrir a chavinha e falar no ar. Capê, se quiser a gente pode ouvir tal coisa. Ele saiu correndo, pegou uma folha, escreveu e pôs na minha frente. Não, e a gente Mas você pode discutindo. falar, irmão. A gente discutindo
sobre a situação do Breno Lopes hoje no Mundo dos Esportes com o Fernandinho, o Bruno virou e falou assim, ó, Fernandinho, desculpa, quem pode falar com propriedade sou eu. Eu estive lá. O ouvinte Bandeirantes que tá aqui o sábado inteiro sabe que isso Bruno, não é verdade, o Bruno, você é mas eu também maravilhoso. estive lá na derrota do O Santos. Bruno é um fenômeno do Ministério da Previdência. É espetacular, viu, cara? Eu nunca vi nada igual, viu? Nunca vi. Viu 3 dias de trabalho e 5 dias de folga, cara. É um negócio espetacular, viu? É um fenômeno, Brunão. Tamo Gosto junto. muito de ti, cara. Depois eu te ensino os esquemas. Ô, Bruno Milhosa, então vamos fazer o seguinte, só pra quem tá meio boiando aí, no último final de semana, estivemos aqui durante o plantão de feriado, eu, Pedro Ramiro e Alexandre Pretzel no ar, com os trabalhos técnicos de toda a galera por aqui. E aí o Pedro Ramiro, brilhantemente, entrou em contato com o presidente do Santos, o Andrés Rueda, e ele nos atendeu. Ficou mais de 1 hora ao vivo, respondendo absolutamente tudo. A entrevista inteira, inclusive, a gente tem no YouTube da Rádio Bandeirantes. Como é que faz pra achar? youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, e lá você encontra o vídeo mais de 1 hora de entrevista com o Rueda. E hoje eu fiz o corte no meu canal da tua pergunta sobre o Diego Aguirre. Me deste moral? Claro, tá lá o registrado. E da pergunta, juntei as duas. É a pergunta do Ramiro sobre o moedor de carne, que é a diretoria do Rueda. Sim. Por treinadores, né? Uma demissão a cada 23 jogos. São 8 Agora são 19, não? Dos 8 treinadores... Não, agora são 8, vem o 9º. Não, agora são 19 jogos por média. Não, irmão, deixa eu te falar. Dos 8 treinadores que passaram na gestão Rueda... Um diferente do outro. Não, tudo bem. Só que nenhum conseguiu superar a marca de 50% de aproveitamento. O melhor foi o Carille com 48%. Isso é muito grave. O Lisca ficou 8 jogos, o Turra 7 e o Aguirre 5. O Aguirre 5, tudo bem, foram 4 derrotas, mas Aguirre 5 Não, jogos mas olha é só, piada. Eu me sentei pra ver o jogo esperançoso na quinta-feira. Eu também. Vi os dois também. Eu também. Bom, o Corinthians é uma piada, o Corinthians. A gente já sabia que fora de casa o Corinthians perderia. não tem nada e aí... ainda, 23% de aproveitamento na e série. ainda foi largo, ainda foi sortudo, vamos falar a verdade. Viu? Perde pênalti, bola no travessão, Cássio pega em cima da linha. O Corinthians era uma derrota meio que esperada. Agora o Santos era uma esperança. Era. Data Aquele FIFA. um zerinho bom, pronto. O Santos foi um catado em campo. O Santos foi um bando em campo. Foi o pior jogo do Santos na temporada. O Santos devia ter começado. O Santos foi um time, eu defendo 8 divisões na série no Campeonato Brasileiro. Eu defendo até mais. O Santos foi um time de 8ª divisão. Não, calma. Uma vergonha. Não tinha nada no Santos, não teve nada no Santos. O Cruzeiro nem forçou muito e tocou 3, ao natural. E aí, com todo o respeito, foi indefensável a Aguirre. Porque a escalação foi uma 5 jogos. Uma confusão, a Eu escalação. sei, eu concordo, as Xandão, substituições mas 5 horríveis, jogos. mas assim, ó. Alguma coisa tem que ser feita, é tudo ou nada agora. O Rueda resumiu na nossa entrevista porque que ele antes no sábado, antes de demitir, ele resumiu, eu me arrependo às vezes de não deixar mais tempo um treinador. Aí ele fala, me arrependo, acho que deveria ter mais tempo de trabalho, o trabalho bom é de médio a longo prazo. Só que ele fala um mas. O mas é o seguinte, mas ninguém resiste ao resultado. Ele resumiu basicamente a demissão do Aguirre. Mas o problema do Aguirre era desempenho e resultado, né? Em 5 jogos ele não conseguiu fazer nenhum jogo bom. Saldo menos 10, cara. Saldo menos 10. 10. 2 gols marcados, 12 sofridos. E ganhou do Grêmio num lance esporádico. Claro. Onde a bola ia sair. E é o espírito espírito do Pelé que nós achamos maravilhoso, a narração espetacular do Canhão. E o que acontece? O Grêmio deixou o jogo. O Grêmio foi um time amador ali. O Grêmio fora de casa é uma piada também. Mas os caras largaram o lance, foi ou não foi? Entrou pra história aquele lance que os caras pararam e aí o Santos foi lá e virou o jogo. Mas assim, o jogo tava igual naquele momento. Tava igual. Conseguiu uma vitória e 4. E a maneira como as 4 derrotas aconteceram. Nossa. Tomou 4 do Fortaleza. Não dá. Eu conversava com um amigo meu santista hoje pela manhã, Elson Júnior. Um abraço pra ele. Mora no meu prédio, inclusive. A gente se encontrou pela manhã. Ele é santista. E aí ele falou, cara, e agora? Quem que você contrataria? Eu falei assim, você vai me zoar. Mas eu tenho um nome de um treinador que ele é taxado muitas vezes com preconceito ridículo. Guto Ferreira? Guto Ferreira. É isso aí, eu também. O Guto Ferreira, ele é um grande treinador, absurdo. Não. Mas ele é bom. Mas ele é um cara Ele é bom. de bons trabalhos, ele sabe organizar taticamente um time, ele pegaria esse... E outra coisa, já trabalhou muito com base. Então ele poderia pegar alguns jogadores jovens que precisam ser utilizados. O Guto Ferreira, olha, o Santos já tentou tanto treinador que a gente falou no microfone aqui que não tinha a menor condição e não tinha... Gente, Paulo Turra. Porra, Paulo Turra é brincadeira. Eu gosto dele, mas ele como treinador... Mas o Pretzel, é o Paulo Turra, ele
ele está se conhecendo como técnico de futebol. Ele está saindo da fralda agora, a verdade é essa. Não adianta ficar bravo, Paulo Turra. Você, como assistente, é uma coisa. Como auxiliar, como treinador, é que nem o Lázaro. Está se conhecendo como técnico. É natural. O que é natural, mas não é natural pro Santos, na pior crise da sua história, contar com um cara que não tem bagagem pra isso. E o Guto Ferreira tem. E eu acho que o Guto Ferreira poderia pegar esse time do Santos, fazer o Santos subir pra caramba? Não, mas minimamente fazer um time organizado, competitivo pra sair da zona de rebaixamento. Então, atenção, Andrés Rueda. Vá atrás de Guto Ferreira que o Santos não cai. O desespero agora ele ficou enorme, né? Porque são 4 treinadores. Sabe, uma confusão gigantesca, perda de mando de campo por mais dois jogos, né? Né? Uma confusão. O jogo que ganhou contra o Grêmio. O manual da Série B, ele tá pronto. Ele tá autografado pelo presidente do Santos. Agora... Mas falou que não vai cair, né? Não, é que ele foi mal, né? Ele foi mal. Não há a menor hipótese, é uma soberba gigantesca. Eu fiquei até meio constrangido de responder. Eu perguntei, eu falei, presidente, aí quer me quebrar, né? Ele não é soberbo, mas ele foi. Certo? Porque a chance de cair é grande. Porra, imensa. É grande. Agora, o Santos urge ganhar do Bahia. O Santos tem que jogar segunda-feira, não pode perder. 1 ponto, eu tô falando sério, 1 ponto ainda guardadas as proporções. Irmão, é lá, velho. Eu sei, mas 1 ponto até... E o Rogério Ceni parece que acertou a mão do Bahia. Mas você tá entendendo o que eu tô dizendo? Empatar em Salvador segunda não é ruim. Mas ainda assim, o empate... Não, tudo Não, bem. o empate é ótimo lá. Não é ruim. O empate é ótimo lá. mas Por mais que seja o Bahia, o time que, inclusive... Aí tem que ganhar do Vasco. Exato. Tem que empatar com o Bahia e ganhar do Vasco. Mas nessa circunstância que vocês estão falando, o Santos precisa urgentemente... A gente fez aquela brincadeira, 8 lembra? vitórias. De quantos jogos que o Santos nos próximos... Quantos pontos o Santos precisaria nos próximos jogos? Lembra dos 9? A gente falou... Eu imaginava 7. Já foi pro saco, então. Já tem foi pro saco, já tem 0 e 3. Exato. Eu acho que um empate mesmo fora de casa, assim, não melhora em nada a situação do Santos na tabela de classificação. É muito difícil jogar contra o Bahia. Não, eu sei disso. O Bahia ganhou do Palmeiras. Mas tu traz o Bahia, cara. Tu mantém a diferença de 4. Venceu o São Paulo. Vem cá. Entendeu? O quê? Bahia venceu o São Paulo, se não me engano, lá. Não, o jogo foi no Morumbi 0x0, que o São Paulo amassou o Bahia. Mas a bola não entrou. O que acontece? A vitória é fundamental, certo? Sim. Mas o Bahia é favorito. Claro que é. Então empatar com o Bahia nessa circunstância não é um absurdo. É que hoje o Santos empatar, cara, não... Mas tem que ganhar do Vasco daí. Então. O Vasco hoje foi a 20 pontos com um jogo a menos. O Vasco, por aproveitamento, já está na frente do Santos. Então, mas olha só, Prédio, olha a situação do Santos aí, a gente tá falando do Vasco, é um time que tá lá embaixo. Ao invés de a gente começar a projetar times que o Santos poderia vencer para sair da zona de rebaixamento, a gente tá preocupado com mais um concorrente que pode afundar o Santos. Essa é a situação real que o Santos, infelizmente, se encontra. E olha, sinceramente, eu acho que depois do jogo contra o Cruzeiro, é só um milagre. Ou um treinador que entre na cabeça desses caras e consiga minimamente bolar uma organização. O Santos precisa de um 15 jogos ainda dá. Dá, mas o Santos precisa de um treinador. Ó, o detalhe é... Qual seria o seu nome? O Guto Ferreira, pra mim, não é o melhor, mas no momento é o mais adequado. Quem seria? O melhor mesmo, hoje livre do mercado. Vai falar Tite, vai falar então, isso. É isso. Não, o Santos, Ramiro. Deixa eu falar. O Santos precisa de um treinador experiente e que tenha a força mesmo pra tirar o clube do buraco. Agora, que treinador vai querer assumir o Santos nessa situação? Não tem ninguém que queira. E agora, eu acho que é diferente. Eu acho que existem vários treinadores que gostariam de assumir o Santos nessa situação hoje. Não, mesmo em crise, porque a gente não, experiente, forte. Não, acho que um dos maiores clubes do mundo, gente. É a camisa. Tudo bem, a gente sabe. E você tirar o Santos de uma zona de rebaixamento, você, talvez, mesmo você meio escanteado no mercado, você volta a potencializar a sua própria marca. Eu acho que o Guto aceitaria. Eu acho que o Guto aceitaria. Mas você tá falando de Tite, por exemplo. Tite não aceitaria. Não, o Tite claro que não aceitaria. Claro que não, sim, mas assim, eu tô dizendo, hoje um grande nome pra você, é o quem Tite, seria o nome? Tite, Tite, um grande nome. Vamos falar um nome plausível, palpável. Mano Menezes. Puta, o Mano não pegaria. Não, esse não pegaria. Ele não quer, mas, mas ele seria o mais próximo. Eu sei que a informação é outra, Pretzel, mas ele seria o mais próximo. Ele seria mais adequado que o próprio Guto Ferreira. O Ronaldo Giovanelli, pergunta pro Mano, que é teu amigo, o Ronaldo Giovanelli falou no Jogo Aberto que o Mano tá ligando direto lá no Corinthians pedindo trampo pra assumir o Coringão. Isso eu não tenho essa informação. Não, eu também não tenho, eu tô me baseando na informação do meu colega, do meu amigo. Ele ligando pedindo emprego? Não é ligando pedindo emprego a palavra, sério, mas assim, é ligando e conversando com o pessoal, tô aqui disponível no mercado, se precisar e tal, Pode perguntar pra ele aí. Eu não tenho essa informação. Tô passando porque foi o que eu ouvi do Ronaldão. E eu acredito muito na opinião e na informação do Ronaldo Giovanelli. O Capela e Pretzel, alguns torcedores santistas que acreditam mais em conceito, o Santos jogar bonito, pensar em resultados mais vistosos, falam de Thiago Carpini,
que poderia ser um cara... Renovou o contrato lá, Juventude. tá jogando lá e o resultado do jogo duríssimo, 0x0 Juventude Mas CRB. falando mais de perfil, um cara inexperiente nesse momento, Não pra é um vocês não cabe. Não é. Aliás, eu se fosse Carpini, não assumiria agora o Santos também. Claro, Nossa, não assumiria agora o Santos. Eu assumiria tranquilamente. Não, eu não. Fácil. Você queima uma boa parte, uma possibilidade de você ter fazer uma baita campanha com o Juventude. É o Santos Futebol Clube, irmão. Tudo bem, é o Santos Capela. Futebol Clube. Mas pode ser o Santos o pior time da história do Santos, pode ser o time rebaixado, mas ainda assim é o Santos Futebol Clube, cara. Mas ele é muito grande, pensando na carreira dele. É muito grande. Em 2019, o Inter demitiu o Odair, lembra disso? Lógico. Sim. Depois de uma derrota pro CSA. Isso. Só pra te citar, tá? E aí chegou a reta final do Brasileiro. Faltavam aqui 15 jogos, eu acho. A mesma coisa do Santos. Só que o Inter tava bem. Bem que eu tô dizendo, tranquilo pra não cair, certo? Sabe quem é que assumiu o Inter por 14 jogos? Sabendo que não ia ficar no fim do ano? O Zé Ricardo. O Zé Ricardo treinou o Internacional. Do Zé Ricardo, o Zé Ricardo treinou o Internacional por 14 jogos. E tu acha que foi bom isso pra ele? Foi péssimo, péssimo, cara. Péssimo. Foi péssimo. Ah, mas já sabendo que não ia ficar. Sim, foi péssimo. Bem, mas tu acha que quem pegar o Santos agora sabe que vai ficar? Claro que não, Lógico que não. Irmão, como é que vai ser ainda bom mais pro se o Carpini time cai isso? para a segunda divisão. Como é que vai ser bom isso pro Carpini interromper um trabalho no Juventude onde ele tá excelente, lutando para subir, pode subir, ao invés de ir para um time que tá com a corda no pescoço? Difícil, cara. O Carpini aí pegou... você faz um trabalho e aí o Santos não cai. E aí, como é que você fica? Então tu aposta tudo, é isso? Só tô te falando, tô fazendo uma possibilidade. A chance de cair é maior do que permanecer com qualquer treinador, me desculpa. É mais fácil você se queimar com uma péssima campanha no Santos... Vamos falar a verdade aqui? Do que qualquer coisa. O time do Santos é ruim? Não é ruim, mas... Gente, na boa. Mas a gestão, o ambiente, não, tudo. o ambiente, a gestão. Chegaram vários jogadores agora. Alguns fora de forma. Mas o time do Vasco é melhor que o do Santos. Não é, você tá louco. Eu acho. Mais organizado hoje. Eu acho. Não. Time pau a pau? Mano a mano? Mano a mano. Se a gente fizer. Eu acho. Vai, vamos brincar, Xandão. Vamos fazer? Vamos fazer rapidinho? Rapidinho, bem rápido mesmo, vai. Isso, viu? A zaga. Não, pau a pau, só pra brincar. Pegar do ponto de vista individual hoje não funciona, só porque os caras do Santos estão muito mal. Não, mas vamos falar de jogador de bola. Você não gosta de falar da bola? Vamos falar da bola dos caras? Vamos falar da bola, então. Vamos lá. Goleiros, Dá o Jardim e João Paulo. Próximo, vai, por gentileza. Faz a linha defensiva do Vasco no pique aí, Pretzel, vai. O Puma ou Júnior Caissara? Com todo o Caissara. Não, Júnior Caissara não. Começou o jogo e saiu. Não dá. Pode ser um tiro na perna? Não, é o Puma. É o Puma. Hoje é o Puma, Nossa, que é fraco, hein? Que não é nem o craque. Puma é fraco. Vai, dupla de zaga, vai. Léo e Baço. Léo, cara. Léo. E o Léo é fraco, hein? Léo. Mas é melhor que o Baço. Léo. Tá, vai. Michael ou Joaquim? Joaquim. Não, hoje o Michael jogou muito, hoje. Não, mas bola... E o Michael tava lá no Santos. Sim, mas o Michael é muito pesado, um jogador que pra mim não entrega. Aliás, eu perguntei pro presidente por que o senhor não vendeu o Joaquim, né? Não quis vender o Joaquim. Eu prefiro o Joaquim do que o Michael. O Ramiro vai falar que prefere o Michael pra tentar ganhar eu prefiro o Joaquim, Ah, tá bom. O Joaquim, que foi uma escalação muito esquisita, né? Porque ele tava como lateral direito. Improvisado. Não, e aí, na verdade, colocou o Caissara e tirou ele, não jogou ele pra zaga. O Aguirre é muito doido, velho. Na quinta não, ele tava no banco de reservas. Joaquim no banco de reservas. Ele largou com Messias e Baço. Não, Joaquim não. Joaquim tava no banco. Eu achei que mais uma escolha esquisita do mais uma esquisita. Loucura. Lateral esquerdo, vamos lá. Piton ou... Quem é o lateral esquerdo? Dodô. Dodô é melhor. Dodô é melhor. Dodô é melhor. Vai. Vamos lá. Primeiro homem de meio. Vocês façam. Zé Gabriel, que jogou bem hoje. Jogou bem. Zé Gabriel não dá. É fraco. Contra o Fernandes, vai. Que também não tá fazendo muita coisa. O Dodge, sei lá. Dodge. Vem cá, o Dodge, o Aguirre arquivou o Dodge. O Dodge é bom jogador. Dodge foi a melhor contratação do Santos na primeira janela de transferência. O Dodge foi trazido pelo Odair, é bom jogador. É verdade, bom jogador. Pra mim, Dodge do que o... Nem lembro quem que a gente falou aí. Zé Gabriel. Zé Gabriel. Praxedes e quem? Ou Dodge, pode ser. Aí eu não sei. Praxedes e Jean Lucas. A fase do Praxedes é melhor que a do Santos. Boa, Bruninho. Praxedes e Jean Lucas. Jean Lucas fácil, vamos lá. Tá, meio campo. Lucas Lima. Paulinho e Lucas Lima. Paulinho e Lucas Lima. Lucas Lima é mais conhecido. Paulinho. Lucas Lima é mais conhecido. Paulinho. O que o Lucas Lima tá fazendo? Não, Lucas Lima não dá. Paulinho. Soteudo ou Marlon Gomes? Soteudo, claro. Hoje? Soteudo. Irmão, porra, na bola. Paê ou Soteudo? Estamos falando de bola. Pô, o Paê tá pesado pra caramba. O Soteudo não. Tá lindo. Não tô falando que tá bem. Mas entre Paê e Soteudo hoje, eu sempre vou preferir o Paê porque eu acho que ele joga muito. E o que o presidente Gueda falou?
Soteldo é difícil de administrar. difícil de lidar. Mas entre Pai, hoje ele Marlon... também não é mil maravilhas, né? Marlon e Soteldo, vamos combinar aqui que o Soteldo joga mais bola, né? É só ele querer também, né, Soteldo? Tá manhaca desgraçada, velho. O velho. jogaria no Vasco hoje. Claro. Jogaria O Marcos Leonardo seria titular em quase todo o time no Brasil hoje. Não, para de falar bobagem. Não seria? Nesse momento, eu acho que a gente pode antecipar o fim do apito final. Não seria? Para, Ramiro. Podemos ou não podemos? Tecnicamente, o Marcos Leonardo é um baita jogador. O Marcos Leonardo é um baita jogador. Ele só que ele tem um problema muito sério. O time dele é horrível. O time que joga com ele é péssimo. Não. Em edição extraordinária, nós estamos encerrando o apito O Marcos Leonardo não seria titular no Corinthians? Capriotti, O Marcos Leonardo não seria titular no Corinthians? Você pode me mandar embora. Capela. Eu vou encerrar o programa às 7h20. Eu não vou levar o programa até as 8, eu vou deixar um buraco. O Marcos Leonardo não seria titular no Corinthians? Irmão, vamos lá. Ele seria titular no Galo? Não. Talvez. Para, talvez, sabe que não. Talvez. Ele seria talvez ao lado do Cuiabá. Hulk. Talvez ao lado do Hulk. Talvez ao lado do Hulk. Talvez ao lado do Quem sai? O Pavão tá jogando. Paulinho. O Pavão tá jogando nada nos últimos partidas. Paulinho, Hulk, ele não Paulinho joga. é centroavante, Paulinho é ponta. Vai, Ramiro, vai. Você sabe que ele não joga lá, vai. Ele seria titular. Palmeiras, Ele não. seria titular. No Palmeiras do não Palmeiras não seria titular. Isso, seria no lugar do O Rony. Rony não é centroavante, o Rony é ponta. O Rony, só pra você refrescar Ele a tá memória. quebrando um galho. Ele tá quebrando um galho. O Rony está quebrando galho há quase 2 anos com o Abel Ferreira e ele foi convocado para a seleção brasileira como centroavante. Tudo bem, mas ele pode jogar junto. Eu te ajudar. Ele tá jogando junto. Eu quero te ajudar porque eu gosto de ti, cara. Ramiro, não. O Marcos Leonardo seria titular em quase todo o time. Talvez. A fase do Caleri. Ramiro! Vou pegar os... Peraí, vamos lá. Pegar números de Marcos Leonardo. No Inter ele seria titular. Números de Marcos Leonardo. No Inter ele seria titular. Ao lado do Ener Valencia. Dois ao lado centroavantes. O Flamengo vai jogar como amanhã? No Flamengo ele como que o Flamengo vai jogar amanhã? Não sei como vai jogar amanhã. Não sei se é Gabigol e Pedro. Então você não viu o Paulo do Vale. Não sei, então mas Paulo não do Vale falou, a informação é o Flamengo vai jogar com 2 centroavantes amanhã. Pedro e Gabigol. Marcos Leonardo tem 20 gols essa temporada. Quanto você acha que o Caleri tem? Não é que... Tá bom, o Vitor Roque é melhor que o Marcos Leonardo? É. O Marcos Leonardo não joga no Atlético Paranaense, não. então? Não, no Atlético Paranaense Então você não. vai se basear... No então, Palmeiras ele jogaria. Deixa eu te fazer uma pergunta. O Pedro Henrique, atacante do Inter, que é reserva do reserva, ele é melhor ou pior que o Luis Soares? Caleri, 11 gols nessa temporada. Ele é melhor ou pior que o Luis Soares? Pedro Henrique? É. Ele é melhor ou pior que o Luis Soares? Soares é melhor que ele. Pois é, mas o Pedro Henrique, na sua analogia, o Pedro Henrique fez mais gols do que o Soares no campeonato estadual. Mas é diferente, e não é diferente, é a mesma coisa. Você tá falando que é melhor quem faz mais gols. O Pedro Henrique fez mais gols do que o Soares. Então o Pedro Henrique é melhor que o Soares. O Soares teve problema no joelho nessa temporada. Deixa eu te contar. Não vai parar. Ouça a voz da experiência. Ouça a voz da experiência. O Marcos Leonardo na fila pra seleção, na fila pra seleção, ele é o quinto aí que deveria entrar pra seleção brasileira. Para, Ramiro. Fala, Prédio, vai. Tem horas que o menos é mais. Viu? Viu? Tu já falou essa frase, estapafúrdia. 10. Cada vez que tu fala essa frase, viu? O rombo aumenta. Panda morre na China. Viu? Né? O rombo aumenta, Alexis certo? Sanches, Pedro Ramiro, você está certo. Escaramela, Pedro, você está certo. Luiz Henrique, Pedro, parabéns pelo debate. Canal do André Amorim, muito bom, Pedro, parabéns, concordo contigo. Se o povo tá comigo... Ô Pedro, vem cá então. Ramiro, o povo tá comigo. Eu acho que assim, a gente tem o Marcos Leonardo carrega o Santos sem ninguém pra ajudá-lo. Não. O Marcos Leonardo carrega o Santos sem ninguém pra ajudá-lo. Eu não achei nenhuma dessas mensagens Eu também não vi nenhuma dessas mensagens aqui. Problema seu. Se você não liga pro ouvinte, se você não gosta do ouvinte, se você não gosta do ouvinte, se você não gosta do ouvinte, é um problema seu. Se você não gosta do ouvinte, é um problema seu. Eu li um outro ali, Juliano, tira esse rapaz do ar. E essa ele não leu, meu. Ô Ramiro, deixa eu te falar, cara. Eu acho que na vida, quando a gente comete um erro, a gente não tá aqui pra jogar pedras em ninguém. Mas acho que a gente pode ter a humildade de vocês pegar o passam microfone um pano e falar. gigante. Vocês passam. Olha, o Marcos Leonardo bobagem. deitaria no Flamengo hoje. Deitaria no Flamengo hoje, como titular. Como titular, eu gosto mais do Gabigol do que dele. Eu gosto mais do Gabigol do que do Marcos Leonardo. Mas o Marcos Leonardo ia deitar no Flamengo. Vamos trocar o assunto. Eu vou torcer. Ali, ó. O programa, eu vou embora. Lê esse aqui, Pretzel. Botelho. Lê esse aqui, ó. Loucura passa. Tem um ali, ó. Lê esse aqui, Pretzel. Botelho. Não. Aí é sacanagem. O quê? O professor Botelho. O Botelho tá dizendo, o Ramiro tem razão. Grande Botelho. Olha aqui, ó. Tem horas que não dá pra concordar com uma série de coisas. Agora, o Santos não pode cair, cara. Só que o Santos entrou num modelo. O Santos, ele tá empacotado pra ser rebaixado. Por uma série de coisas. E outra.
a bola do Cruzeiro bate no zagueiro e sobra pro centroavante. Concorda comigo? Concordo. A do Santos, o Marcos Leonardo fez uma jogada espetacular, né? Que ele deu um lençol no cara, de cabeça ultrapassou o outro. E quando ele chuta, ela bate no Castan e ao invés de entrar, ela vai pra fora. Então, assim, ó, tem sinais claros de rebaixamento. É verdade. Ainda dá, eu vou acreditar até o fim. Eu também. Mas tá difícil. Mas posso te falar uma coisa? Danilo Desculpa, Oliveira, Bruninho. cara, o Ramiro tá certo. Tá, um abraço pra Gente, ele. é sério, o Marcos, eu não tô brincando, o Marcos É. Leonardo é um ótimo jogador eu respeito e sua ele tem uma opinião, grande claro. possibilidade de ser titular em quase todo time no Brasil, mas ele tem um elenco que joga por ele muito ruim, cara. Eu vou falar pra você, eu respeito sua opinião, não acho o Marcos Leonardo, assim, eu acho que o Marcos Leonardo é padrão Caio Jorge, sabe? Jogadores que passaram pelo Santos, Eu acho que ele é mais jogador que o Caio Jorge. centroavantes ok, nada demais, nada diferenciado, craque, não sei o quê. Até porque é uma perna danada também, entendeu? Então, assim, é um jogador que ainda tem tudo para ser. Ainda não é. Respeito a opinião do Ramiro. Ele não é melhor tecnicamente que o Rony? Seria... Oi? Ele não é melhor tecnicamente que o Rony? Cara, Não é? difícil, ô Ramiro, é difícil, cara, é difícil. Por que o Marcos Leonardo nunca sequer foi cotado por um gigante da Europa, ou até mesmo para defender a seleção brasileira, e o Rony, que há 2 anos passou e se Ele foi encontrou cotado nessa posição? Pela Roma. Cotado pela Roma. Irmão, vamos aqui. A Roma, né? Não é gigante da Europa? Chegou à final A Roma é gigante na Europa, Ramiro. da Liga Europa. Ela Chegou não à é final da gigante Liga na Europa. Itália, Só irmão. perdeu pro Sevilha. A Roma não é Vem gigante cá, na Itália. Quantos títulos importantes tem a Roma na sua história? Para, Três para. escudetos. Para. Três Mas não é Gigante na gigante? Europa? Não é gigante? Claro que não, irmão. A Roma é grande, Claro que a não. Roma é grande na Itália e média na Europa. Mas dos grandes ela é a menor. Não. A Roma é menor, Você entendeu? menor que Juventus, Inter e Milan. Óbvio. Claro. Então, dos grandes ela é a menor. E Mas na é Europa, gigante, exato. o Bahia é um gigante brasileiro? É a mesma analogia. grande time. O Bahia Mas é não é um gigante. gigante no É um grande Nordeste. time. Isso. No futebol brasileiro, Ele é grande. você Cara, tá entendendo? Mas É um aí, grande, mas não o um seu gigante. é diferente do meu, cara. Calma. Calma. Tem pênalti, viu? Lá ele. Pênalti Fala, pro Prédio. Juventude. É isso, viu? Pênalti pro Juventude. Olha aí o Carpini aí. Então é o seguinte, ó. Eu quero que Alexandre Pretzel narre pra gente ir pro break. Juventude tem pênalti a seu favor para fazer a cobrança. Alexandre Pretzel, na arte de Michel Lopes, a mesa de som. É com você, Mr. Pretzel na narração. Eu já narrei um gol aí. Quando é que foi? Terça-feira, eu acho. Deu uma Foi de comoção, pênalti, hein? né? Deu uma comoção aí, viu? É, só não Até pode... o Jorge Igor mandou Só falar que assim, não Pretzel, pode me dá gritar as nesse dicas. microfone. Deu uma Grita assim de comoção, longe, tá senão bom. você compressa. Atenção. É, vai. Pênalti para o Juventude. Quem bate, meu caro o Bruno? Quem bate? É o Rodrigo? Não, não é o Rodrigo. Era o Alan Ruschel. O Alan Ruschel, ele saiu. Thomas vai para a cobrança. Atenção, goleiro Diogo Silva defendendo a meta do CRB. É um goleiro goleador, viu? Ele tem 4 gols como batedor de pênalti. Mas ele bate melhor do que defende. Será que é isso? É o Juventude num jogo importante na Série B. Partiu para a bola, Thomas. Atenção, bateu no canto, é gol! Gol! Do Juventude! Bill! Búfalo Bill! Uma paulada no canto, tirando o goleiro Diogo Silva da foto. Ele não sairá em nenhum portal do mundo amanhã. O Juventude faz 1-0 com o Thiago Carpini e companhia para a festa da papada do Jacone. Juventude 1, CRB 0, Bruno Migliozzi. Um pênalti muito bem batido pelo Thomas, que depois mudou de nome para Bill após marcar o gol. A bola vai pro fundo da rede, 1-0 Juventude. Aê, Xandão! Olha, que nota merece a narração de Alexandre Pretzel, Pedro Ramiro? 3. Quem fez o gol? Gabriel Tagliari. O Ramiro falou Bill, número 9. Não, 19. O Gabriel Tagliari jogava no Ituano. Sim, eu não lembro. reconhecia ele, cara. Não consegui, porque o Alan Ruschel tava com a bola na mão pra fazer a cobrança e aí o Tagliari bateu. Mas, cara, que jogo importante. O Daniel Paulista eu gosto muito, que é o técnico do CRB. Eu também. E o Juventude faz 1-0. Me ajuda aí, Bruno. O Juventude tá indo a quanto? Tá entrando no G4? Acho que tá indo a 47, eu acho. É, o Juventude lugar, é o quarto. né? Agora é o quarto. Agora é o quarto? 47. Exatamente, 47 pontos, mesma pontuação do Guarani. Então o G4 nesse momento, por com o favor. Sport, 50 pontos, seguido Ganhou do ontem. Vitória com Olha que 49. campeonato. Ganhou do ABC também, né? Criciúma, 48. Olha. Juventude, 47. Vitória joga amanhã. Então, um ponto distanciando cada um desses times. Vitória vai a campo amanhã, tem um jogo a menos. que eu falei Assim pra como o quem? Guarani.
assim Contra como o quem, Guarani. Vitória? O Vitória amanhã entra em campo contra o Avaí, em casa no Barradão. Não, É fácil. O Havaí tá jogando nada, irmão. Vitória tomou 6 Eu sei, mas o Havaí tá jogando nada. Só pra destacar, cara. Desculpa, Bruno, eu falei Isso. pro Pretzel, Novo Horizontino não ia aguentar. Falei pra você, não ia aguentar. Não, Não ia então, aguentar. aí que tá, Capelães, Eu falei do Novo porque- Horizontino e do Vila Nova, não iam Quantos pontos tá o aguentar. Novo Horizontino? Oi? Sabe a quantos pontos tá o Novo Horizontino do G4? Acho que 2, né? Então, cara, 2 Não, pontos. Mas, irmão, tava liderando praticamente. Aí eu essa falei, é a vai Série perder o B gás. mais complicada dentro do G4 da história. Porque Mais parelha. mais parelha. Porque os times que estão dentro do G4 realmente têm uma distância muito baixa para os que estão abaixo. Primeiro ao sétimo, 5 pontos. Olha, do primeiro ao sétimo, 5 pontos. Números do Thiago Carpini na Série B. 21 jogos, agora 22 jogos, chegando a 13 vitórias, 5 empates e 4 derrotas. Espetáculo. Desde que assumiu o Juventude. O trabalho do Thiago Carpini é maravilhoso. É muito bom. Pegou o time na zona de rebaixamento. Exatamente. Chegou a ouvir, Pretzel? Eu ia fazer uma pergunta pro Pretzel, que acompanha muito a Série B. Esses técnicos que estão aparecendo por lá, o Santos tem a chance de fazer proposta para algum técnico empregado? Não acredito. Pagar multa rescisória? Então, tá doido? Às vezes negociar. Assim, ó, Tá por exemplo, esses treinadores, Thiago Carpini, o Anderson Moreira não vai voltar pro Santos. Não. Nem o Santos vai querer. Vai ficar o Marcelo Fernandes. O lá. Léo Condé, o técnico do Eu Vila Nova. gosto do Léo Condé. O técnico do Vila Nova é o Marquinhos Santos. Certo? Do Ceará é o Wagner Mancini, que o Santos não vai atrás. Quem mais? Me ajuda aí. O técnico do Criciúma é o Cláudio Tencati. Grande Tencati, fez história no Londrina. Fez história no Londrina e tá fazendo um bom trabalho no Criciúma. Tá mesmo. Quem mais? O do Guarani é o Humberto Louser. O Santos não vai pegar o Louser. Não. Então eu acho que nenhum deles, meu caro. E o do Mirassol é o Mozart ainda? Mozart não caiu lá ainda? Mozart, tá acho que, balançando lá. Mozart acho que tá lá ainda, Tá né? lá ainda, O Eduardo Batista, hein? No Novo Horizonte. Mozart então. Santos. Nunca trabalhou no Santos, Eduardo Batista. Esse iria, viu? Esse iria. Se o Santos, Mas não acho que seria a solução. Eu também, eu acho que é o momento do Guto que tá fora do Você acha mercado. que pode ser, não? Ou seguir com o Marcelo. Olha que legal, Pretzel. 15 anos? Quantos? Qual é o nome do goleiro do Vasco? Seus filhos têm quantos anos? Qual é o nome do goleiro do Vasco? Goleiro do Vasco? Léo Jardim. De infância. Viu? Valorizado pelo apresentador. Irmão, posso falar pra você? Fala a verdade. Você adora participar do programa quando eu tô, né? Não, cara, é que eu fiquei aqui até o fim. O nível cai muito. Primeiro, que a partir das 6 horas, eu olhei pro Michel, o Michel fez assim pra mim. Fica. Fica porque eu tô com medo hoje. Certo? Medo de que o pode programa não acontecer. avançasse. Certo? Então eu vou ficar até as 8 pra... E ele virou pra mim e falou assim, ó, você quer que eu te libere antes? Eu falei, de que jeito? Exato. Nota que do vai Pedro acontecer Ramiro. aqui? Participação do Pedro Ramiro no apito final. A tese do Marcos Leonardo... E que tá sendo defendida por é muita uma das gente, coisas ó. mais absurdas que eu vi na minha vida. Mas eu gosto de ti, Ramiro. O que tá sendo defendida Eu sou nesse teu fã, momento, viu? ó. Pelo Diomar Jimenez, dizendo que, aliás, a tese é uma das melhores que ele ouviu nos últimos anos. Ó, quem mandou mensagem para a gente aqui também, ó. Ulisses Costa, grande Ulisses Costa. Pedro Ramiro está certo. Continue assim, garoto. Valeu, Ulisses, um abraço pra você. Agora Ricardo o Delina. Capriotti, ó. Ricardo Capriotti. Hein? Ô, Mel. O Delina, que é o Só grande tem bandido. ouvinte, Grande Delina, lá em Mato Cuiabá, Grosso do Sul. Ele pergunta se o Alberto em Valentim... Cuiabá? Se o tá. Alberto Valentim funcionaria no Santos hoje. Eu acho que não. Acho que não. Não, ele não perguntou isso. Ele perguntou, Alberto Valentim não cabe? Acho que não. Não cabe? Contrataria o Alberto Valentim pro Não. Santos? Eu também não. Não. Não cabe pra você? Alberto Valentim? É. Depois da meia-noite, sim. 7h32, vamos para a primeira pausa no apito final. Na volta, a gente vai rapidamente com as notas e aí pegar um rescaldo sobre São Paulo Futebol Clube, porque a reportagem Bandeirantes está no Rio de Janeiro. O Diniz não deu entrevista, hoje está suspenso. Né? Sim. Porque seria bom ouvi-lo depois tomar 4 do Vasco, né? 4-2 Vasco. Seria interessante. Até porque ele estava com a cabeça durante a pausa para a data FIFA na seleção brasileira e não no Fluminense. 7h33, já a gente volta com Alô Torcedor. Você participa através do 11999048756. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Copa Libertadores na Bandeirantes. Oferecimento Tigre. Tudo certo no Tigre. Em 2023, o Maracanã receberá pela quinta vez na sua história uma final de Copa Libertadores da América. No entanto, apenas um time brasileiro já teve a honra de levantar esta taça no maior estádio do país.
já que o Santos de 63 e o Flamengo de 81 jogaram a primeira partida no Maraca e foram campeões fora de casa. O Fluminense em 2008 perdeu diante da sua torcida para a LDU. Já em 2020, o Palmeiras venceu o Santos no Maracanã. Levantou na boca do gol, toque de cabeça, vai pintar o gol! Tudo certo por aqui? Obra sem sofrência. Ué, você não usou tudo Tigre? Não é só o Felizense. E chega de sofrência, tudo certo, eu tô sorrindo. Agora é Felicência. E chega de carência, chego em casa, ela tá linda. Agora é Felicência. Minha dona, minha divina. Tudo certo, tudo Tigre. Meu amigo, procurando um lugar para realizar o seu evento corporativo com muita natureza? O Terras Altas Resort é o lugar perfeito para a sua empresa, com uma estrutura completa que inclui salas de reuniões, auditórios e espaços ao ar livre. Você pode ter certeza de que seu evento será um verdadeiro sucesso. E eu apresento, hein? E para facilitar ainda mais, o Terras Altas Resort é muito próximo da cidade de São Paulo. Terras Altas Resort, seu ponto de conexão com a natureza. Informações pelo telefone 98786-0302. Repito, 11, né? São Paulo. 98786-0302. E descanse. Rede Bandeirantes de Rádio. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes. Apito Final. Oferecimento Hotel Terras Altas. Lazer, diversão e gastronomia pertinho de você. Torcedor, no gramado das obras entram em cena os fortaços. Cimento CSN, o líder incontestável, com tradição e qualidade insuperável. Cimento Montes Claros, o parceiro da sua obra. Cimento Mauá, sinônimo de tradição e qualidade. E a Muralha Cimento Elizabeth, sempre segura. Juntos são os fortaços da construção, marcando golaços de qualidade, tecnologia e tradição. CSN Cimentos, os fortaços que constroem o Brasil. Sábado, dia 16 de setembro, o UFC vem com a revanche feminina mais aguardada do ano. Depois de chocar o mundo conquistando o cinturão da categoria peso mosca feminino, a mexicana Alexa Grasso coloca o cinturão em jogo contra a ex-campeã Valentina Shevchenko na luta principal da noite. Não perca, exclusivo no UFC Fight Pass, a nova casa do UFC. Sábado, dia 16 de setembro, assine já. Vem aí a terceira edição do Prêmio Band Cidades Excelentes, uma iniciativa do Grupo Bandeirantes e do Instituto Áquila, em reconhecimento às melhores práticas de gestão pública. A premiação das etapas estaduais será em novembro e a nacional em dezembro. Informações no site premiocidadesexcelentes.band.ol.com.br. Oferecimento AEGEA. Nossa natureza movimenta a vida. E CCR. Viva seu caminho. Lá em casa tem sabor. Lá em casa tem Italac. Lá em casa tem amor. No Brasil inteiro tem Italac. Lá em casa tem sabor. Italac, a marca de lácteos mais comprada do Brasil. Lá em casa tem Italac. O sucesso do seu evento começa pela escolha do lugar certo. O Terras Altas Resort é o lugar perfeito para encantar os seus convidados. Imagine realizar o seu evento ou reunião em um ambiente rodeado pela natureza, em salas equipadas com tecnologia de ponta para atender às suas necessidades. E o melhor, a poucos minutos de São Paulo. Faça hoje mesmo a sua reserva pelo 11 98 786 0302. Terras Altas Resort, o seu ponto de conexão com a natureza.
Mauá. Participe do maior evento de tecnologia e transformação digital da América Latina, FutureCon 2023, com o tema Connecting the Interactions, a era da interação de dados, pessoas e negócios conectados. O FutureCon reunirá mais de 250 expositores, 800 palestrantes e 9 arenas de conteúdo. FutureCon 2023, de 3 a 5 de outubro, no São Paulo Expo. Garanta seu ingresso online em futurecon.com.br. Torcedor, no gramado das obras entram em cena os fortaços. Cimento CSN, o líder incontestável, com tradição e qualidade insuperável. Cimento Montes Claros, o parceiro da sua obra. Cimento Mauá, sinônimo de tradição e qualidade. E a Muralha Cimento Elizabeth, sempre segura. Juntos são os fortaços da construção, marcando golaços de qualidade, tecnologia e tradição. CSN Cimentos, os fortaços que constroem o Brasil. Agora o assunto é profissional. O sabor da competição alcança outro nível e ninguém vai ter vida fácil com nossos jurados. Com a exigência de quem fala de chefe para chefe, a emoção vai ficar à flor da pele. A edição do MasterChef Profissionais vem aí. Ana Paula, Helena Rizzo, Jacan e Fogaça esperam por você. MasterChef Profissionais, estreia terça, 10h30 da noite, na Band TV. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, Apito Final. Oferecimento Hotel Terras Altas, lazer, diversão e gastronomia pertinho de você. Copa Libertadores na Bandeirantes. Oferecimento Tigre. Tudo certo, tudo Tigre. Na história da Copa Libertadores da América, apenas 7 times já venceram a competição de forma invicta. O Peñarol em 1960, o Santos em 63, o Independiente em 64, o Estudiantes em 69 e 1970, o Boca Juniors em 1978, o Corinthians em 2012 e o Flamengo em 2022. Tá pelo Everton Ribeiro, cruzou no banco do gol, vai sair o gol, Gabigol tocou! Gol! Tudo certo por aqui? Obra sem sofrência. Ué, você não usou tudo Tigre? Não é só o Felizense. E chega de sofrência, tudo certo, eu tô sorrindo. Agora é felicência. E chega de carência, chego em casa, ela tá linda. Agora é felicência. Minha dona, minha divina. Tudo certo, tudo Tigre. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, Apito Final. 7h42, estamos de volta ao vivo, microfone de esportes da Bandeirantes. Este sabe o que é? Ah, você sabe, é o apito final. Apito final da Rádio Bandeirantes. Você participa conosco através do AM 840, FM 90.9, radiobandeirantes.com.br, aplicativo Bandplay e também com imagens no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Gente, nós transmitimos há pouco um grande jogo, um jogaço de bola entre Vasco e Fluminense. Uma vitória esmagadora do Vasco. Vasco 4, Fluminense 2. Com este resultado, o Fluminense continua lá na parte de cima da tabela de classificação, mas oscilando. E o Vasco, que ainda tem um jogo a menos, aquela história toda, tá tentando sair da zona de rebaixamento, mas a situação, ela é muito crítica. Eu não abri o melhor em campo, né? Só isso. Vamos abrir primeiro o craque Bandeirantes e daqui a pouquinho as notas do mestre Alexandre Pretzel. O craque do jogo. Pretzel, pra você, quem foi o craque Bandeirantes de Vasco 4, Mais Fluminense até do 2? que craque, o personagem do jogo. Gabriel Peck. A Peck da solidariedade. É isso, Gabriel Peck. Não roubando nada, rapaz. Eu fui o primeiro a falar sobre isso. Não sabe nada, viu? Gabriel Peck, o craque do jogo. Pra você, Pedro Ramiro. Olha, eu gostei da partida do Verratti.
Mas o Gabriel Peck é sinônimo de Vasco da Gama. Gostou dessa? Imita também, copia essa. Boa. Pra mim, Gabriel Peck, craque do jogo. Bruno Milhozzi, pra você. Gabriel Peck. Bom, todos então votaram no Gabriel Peck. Aí eu pergunto pro Pedro Ramiro, que é todo Deixa eu saidinho. perguntar, tu viu quem é que descobriu o caminho das Índias? Sabe? Não sei. Quem? Vasco da Gama, gênio. Ah, legal. Larguei, tô indo embora. O que significa PEC? P-E-C. Qual é o time... Não, responde aqui, peraí. Qual é o peraí. time brasileiro que foi fundado na mesma época que a Revolução Francesa? Ramiro, você que falou de PEC, não sei o quê. O que significa PEC? Sessão quiz? Vai, quiz? Responda. O que significa PEC? P-E-C. Proposta de emenda à Constituição. Hã? Como é que é? Sou papagaio pra repetir? Como é que é? Proposta de emenda à Constituição. Não, burro. Constitucional. Não, o Ramiro tá certo. Não. Vai, ô burro. Proposta de emenda constitucional. Proposta de emenda à Constituição. Tá errado isso aí. Tá, beleza. Constitucional. Você vai reclamar lá na Constituição criada em 1988, tá bom? Fecha o Google aí. Vamos com as notas. Vamos lá. Começando, olha, esse hino é um dos melhores. O hino do Vasco. O Clube de Regatas Vasco da Gama. Uma coisa maravilhosa. Hino do Vascão no ar. Ó, vamos fazer então no pique, até porque 7h45 bate o quinto sinal da Bandeirantes pra você, goleiro Léo Jardim Pretzel. Tomou 2 gols, mas fez defesas importantes, 6,5. Puma Rodrigues tomou amarelo. E deu um cruzamento que parecia que a bola ia na bandeira do escanteio e saiu o gol, 6. Maicon, ex-jogador do Santos e do São Paulo. Jogou bem hoje, 7. Léo Pelé. Bem pior, 5. Barros entrou na vaga dele. O Barros não leva nota, entrou no final. Não? Não leva nota. Piton. Piton foi uma avenida do lado dele no segundo tempo. Ali que o Fluminense deitou e rolou, 5. Eu sei que você sente falta dele no Inter, Zé Gabriel. Não sinto, mas hoje ele fez um grande segundo tempo, 7. Prachetes fez gol. Por isso aumenta, 7. Matheus Carvalho. Entrou só pra fechar o meio ali, 5. Paulinho. Paulinho, 4. Marlon Gomes é bom jogador. 5. Paê, camisa 10. Tá que nem eu, né? Crescendo pros lados, 5 do Paê. Ah, aí você faz transport na academia. Parei porque eu já te falei, né? Que diminui a intensidade agora. Exatamente. O tempo passa pra todo mundo. Vegete. Vegete, 7. Bom jogador esse aí, hein? E outra, tem uma personalidade e um bom posicionamento, né? Um gol de cabeça e boa participação. 7, né? 7. Zé Vitor. Zé Vitor entrou no final, sem nota. Esse vai ganhar nota baixa. Rossi. 5. Olha, não tão baixo assim. Fez um cruzamento pro gol. Exatamente, mas perdeu um gol incrível na cara do Fábio. Gabriel Peck fez 2 gols, o personagem Bandeirantes. 8. Bela nota, hein? Ramon Dias, técnico argentino. Com time limitado, mas organizado. Tá jogando mais que o Santos, que o Coritiba, que o América, jogando mais que vários. 8. O Paraguai chegou a jogar bem no comando do Ramon Dias, Chegou. né? Assim... Não era nossa, mas chegava a encrespar em algumas partidas, né? Isso é verdade. Faz tempo que o Paraguai não vai, hein? 3 Copas seguidas. Exato. 14, 18 e 22. Exatamente. 7h46, vamos com o hino do Fluminense, que não fica tão pra trás do belíssimo hino do Vasco. Esse cara é impressionante. Gosta de vinho, Pretzel? Não é muito do vinho? Não bebo muito, mas quando eu gosto, acho uma bebida muito boa. É o Fábio, né, o vinho. E quanto mais velho, melhor fica, né? Mas tomou 4, 6. Pô, o cara tomou 4, ainda tô tirando nota 6, tá bom, né? Guga, lateral. O Guga foi perigo em 2 áreas. 4. Johnny Gonzalez. Perdeu um gol de cabeça, 5. Nino jogou nada hoje. Nada, o Nino deixou a bola na seleção. Mais um que volta da seleção jogando, só reclamou, 3 pro Nino. Passa de ano ainda, Marlon. 4. Martinelli. Entrou aí diferente, o André foi pra zaga e o Martinelli entrou bem no meio, 5,5. Eu adorei que você falou no primeiro tempo, esse aí não jogou nada, primeira bola no segundo tempo, o gol dele, Marcelo, mas é isso, não jogou nada no primeiro tempo, mas tu foi oportunista, é verdade. Por quê? Por causa disso. Mas é verdade, você meteu o pau no cara, no primeiro lance do segundo tempo ele faz um golaço. Mas isso acontece. Mas apesar do gol, certo, o jogo dele foi bem comum, 6,5 pro Marcelo. Diogo Barbosa. Entrou no final, né? 5. Não jogou muito bem o André hoje, hein? O André falhou no gol, mas atrapalhado pelo Guga. Foi mais falha do Guga. O André é um bom jogador, 6,5. Alexander. 5. Daniel sem nota, entrou mal. Eu tô preocupado com esse cara aqui. Eu não sei se ele vai ter sequência na fora temporada, hein? O Arias tá fora do jogo. Machucou na primeira etapa ainda, hein? E não tava bem, 4. Lima entrou e fez gol. Cara, o Lima tá bem no Fluminense, 6,5.
Esse jogador, ele é esquisito, né? Ele vai bem no Palmeiras, aí ele não vai tão bem no Galo, aí ele vai esquisito no Fluminense. Keno. Ele foi dar um chute no gol aos 42 do segundo tempo. 5 pro Keno. Cano. Sumidaço Cano hoje, 4. O presidente John Kennedy. O melhor do Fluminense. Melhor. Que é bom, hein? 7 pro John Kennedy. E o técnico Fernando Diniz, que não esteve na área técnica Barros hoje. O Eduardo Barros. Foi amassado pelo Ramon Dias. 3. De 0 a 10. Um compacto do jogo. Para quem não assistiu, não ouviu na Rádio Bandeirantes. Vasco 4, Fluminense 2. Em 10 segundos, o que falar do jogo e a nota da partida? A vitória de um time organizado e limitado tecnicamente contra um adversário muito superior da parte técnica e tática, mas que hoje foi uma máscara gigantesca. Hoje ganhou o time de Operários com um treinador muito bom. Então é isso, um time de Operários hoje deixou tudo no campo e ganhou por 4-2 de uma equipe que é melhor. Que nota merece nosso Pedro Ramiro ao longo da jornada? E, cara, eu ia dar uma nota alta pra ele. Mas a tese do Marcos Leonardo, me deixou abalado. Me deixou abalado. Cai minha nota? A nota é porque é um contexto, né? Você faz uma análise porque criteriosa, né? Eu achei que tu ia sair logo depois do jogo. A tua nota seria alta. Como tu resolveu permanecer até o fim do debate, né? E trouxe uma tese indefensável. Essa tese eu acho que vai para... Nem o Marcos Leonardo defende essa tese. Vai para a corte de Haia, eu acho. Para ver se alguém defende, certo? Nem Rui Barbosa defenderia essa tese. 4. Nossa. 4. Nossa, 4 é baixo. Mestre? Acho que foi uma das notas mais baixas de transmissão que você deu aqui, cara. Eu gosto de ti, cara. Olha, tu mora no meu coração. Nossa. Bruno Milhosa na produção. Eu tô até com medo. Bruno Milhosa no plantão esportivo. Eu achei que ele deixou muito a desejar, viu? As notas do Bruno hoje, a nota do Bruno, ela cai por um descrédito a mim. Porque eu falei 4 gols pra ele. E ele não acreditou em nenhum dos gols. Não, e não sabia que tinha a Série D rolando. E afinal, nós temos um campeão brasileiro com carreata na cidade de Fortaleza. Troféu no armário. Troféu no armário, faixa no peito. E o Milhosa duvidando. Não tem jogo hoje. Pô, o jogo já tinha acabado com o título. Eu achei que era o jogo de ida. Bruno, nosso fenômeno do Ministério da Previdência. Hoje por amizade, porque tu é meu irmão, né? 3. Que isso? Dá pra passar de ano também. Departamento técnico da Bandeirantes. Michel sempre Lopes, 10, né? Sempre Beto 10, Lebec, sempre companhia, 10. Roberto Dias. Agora, eu achei que a sua participação hoje... Ela foi mais... Viu? Foi circunspecta. Isso, ela foi. Ainda assim segura, mas... Viu? Foi ganhando o nível, viu? Comecei que nem o Fluminense. Depois eu arrumei a casa, né? Acho que cabe um 7,5, eu acho. A apresentação do apito final foi de seu agrado hoje, tudo bem, tranquilo? Foi um dos piores programas que a gente já fez, cara, eu acho. Hoje empurramos com a barriga, hein? Hoje tu chegou hoje, onde é que tu foi hoje? Cara, tava... Tu chegou em outra órbita hoje. Hoje eu não tava, tu parecia hoje o OVNI que está sendo analisado pela NASA. No México. Viu? México. Viu? Tu pareceu hoje um objeto luminoso não identificado. Cara, é que nem jogador de futebol, a gente não tá bem todos os dias, né? Hoje não tava legal. Hoje a transmissão foi pior que o jogo. Eu tô brincando. Nós fizemos um grande trabalho hoje, é claro, né? No contexto hoje, no contexto. Mas assim, ó, a tua nota hoje vai ser um 5 hoje. Vai ser um 5 hoje. Não, melhor. O Bruno deixou a desejar hoje. E olha que é difícil ser pior que o Capelanes, hein? Cara, viu que essa brincadeira, isso aqui tem que existir, a gente tá levando na boa, porque a gente gosta muito do que a gente faz, cara. Como é muito. Não. Parei fora. Chama o break aí, Pretzel. 7h53. Bruno, pra te ajudar nesse momento de Juventude. Pedi pra você chamar o break, cara. Bola rolando, Bruno. 2-0 Juventude. 3. Estava há pouco. Agora o Juventude acaba de fazer 3-0, ampliar beleza. sua vantagem. O time de Thiago Carpini vence o CRB e entra no G4. Quero dizer que é uma honra, Ramiro, nota 9. A honra é toda Bruno sua. Milhosa, nota 8. E pra ti, Capelani, sempre meu eterno respeito, 7h53. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Stock Car, na Rádio Bandeirantes.